agora. Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Alô, meus amigos da Bandeirantes, aquele abraço, boa tarde, Campinas e grande região, nesse mundão afora pela internet e pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Chegou o dia que termina a Série C, a decisão, o jogo da volta, Ponte Londrina, 17 horas, no Majestoso. Aqui quem narra é Leandro Boles, na TV é o Batista e grande equipe, vai estar o Tigrão, CH e os demais também. Só que na TV vai abrir em cima, tá passando o Sauditão, né? Campeonato da Arábia Saudita, mas aparece. Mas também, se você quiser ficar ligadão na TV, vai ter alguns flashes, programação especial, alguns intervalos aí, flashes do Majestoso. Então, para você, muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência. Deixa eu dar um pulo no Majestoso. Vamos testar o som do Majestoso? Olha, mais uma decisão ele aqui na Bandeirantes, hein? Ele disse que está ok. Não me decepcione, meu grande amigo Leandro Boles. Tudo bem, Boles? Um abraço para vocês. Não saiu. Acho que tem que abrir o microfone, dou-lhe uma, dou-lhe duas. É que é muita emoção, né? É decisão, é muita emoção. Olha, é o seguinte, tem Breno Beretta na parada, tem Pedro Piscinato, que eles estão aí perambulando ao redor do Majestoso para pegar aí algum depoimento, torcida do Londrina e os ingressos, puxa vida, sumiram, né? Problema no ingresso, a gente ficou muito brava, revoltada. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Manda já pra mim que eu dou um alô pra você, hein? 97102 1493, tá? Manda sua mensagem que eu vou ler aqui com muito prazer, a sua expectativa. A Macaquinha, mais uma decisão importantíssimo, premiação, vaga na Copa do Brasil, valendo pros dois aí. E uma campanha, olha, eu vou falar para você, o que aconteceu com a Ponte nessa Série C, eu fiz um resumo aqui, detalhadamente, jogo por jogo, mas bem resumido. O que aconteceu com a Ponte foi brincadeira. Primeira partida, 12 de abril, Orlando Scarpelli, contra o Figueirense. Elvis sai do banco e dá assistência para Serginho empatar 1-1. Depois de 35 anos, a Ponte voltou a disputar a Série C. Segunda partida. Já começa aí, portões fechados. Ponte e Retrô. Foi 1-0 o gol de Toró. Por que portões fechados? Porque teve confusão no derby de 20 de outubro de 2024. A torcida contra a Polícia Militar. Tá saindo do ar isso aí? Tá saindo? Tá. Ah, não? É que eu tô ouvindo aqui, o som tá sendo apurado. Terceira partida, no Batistão e Aracaju, Ponte e Confiança. Confiança faz 1-0 no primeiro tempo. A Ponte levou bola no travessão. Arthur, Emerson Santos amarelados. Goleiro Diogo Silva fazendo defesas, boas defesas. No segundo tempo, com 2 gols de Elvis. Aos 17 e aos 44, a Ponte virou. E Elvis dedicou ao seu pai, seu Deco, que estava completando 58 anos. Aí na terça-feira, o que aconteceu? Vaguinho Dias foi demitido do Confiança. Quarta partida, Ponte 2, Anápolis 0. Gols de Toró e do volante Dudu. E a Ponte tinha renovado com o volante Dudu, cara. Renovou, não sabia que ia dar tanto problema. Renovou com Vitória. Dudu não ia ficar. Dudu era só o paulista. Depois de 6 meses, renovou para 6 meses. E depois de 6 meses, aqui sim, o Gé, que entrou a 11 segundo tempo, entrou no lugar do Toró. Essa partida aqui, a Ponte e Anápolis, foi na sequência, né? Ponte e Anápolis, a volta do Gé. Ponte 2, Anápolis 0, foi a quarta partida. Quinta partida, lá em Itu. O que aconteceu? Gé marcou aos 46. E pela primeira vez a Ponte entrou na liderança com 13 pontos. E foi nessa partida aqui que na súmula a árbitra Daiane Muniz disse que foi avisado por um dirigente do Ituano
que o técnico Alberto Valentim esteve no vestiário da Ponte. Ele estava suspenso, não podia. Quem dirigiu foi o auxiliar, foi o Douglas Leite. Depois esse caso foi julgado e não deu em nada porque não foi provado. Sexta partida, Ponte 1, Brusque 4. Início do segundo tempo, já estava 1-0 pro Brusque, Dudu é expulso. E aí o Brusque faz 2-0 e aí ficou difícil. O gol da Ponte foi do Anderson. Sétima partida, nos aflitos, Náutico e Ponte. Vocês lembram disso? 32 do primeiro tempo. O volante Léo é expulso, direto. 11 do segundo tempo. O goleiro Muriel do Náutico é expulso. Derrubou o Gé. Hélio tirou o atacante Kelvin para colocar o goleiro reserva Léo. Vai vendo. Náutico com 10. Passou mais um pouquinho, o lateral do Náutico, Arnaldo, sentiu uma fisgada, saiu. E aí, com mais 5 alterações já tinham sido feitas, o Náutico termina com 10. E aos 41, gol da Ponte, gol de Everton Brito. Mas que vitória, hein? Vocês estão vendo a trajetória da Ponte no campeonato? Tudo acontecendo e tudo ao mesmo tempo dando certo. Oitava partida, Ponte Ipiranga. Ponte perdeu, 1-0. Aos 22 de jogo, Dudu leva amarelo e a 31 leva vermelho. Foi no jogo que ele foi expulso. Quando ele foi expulso, ele faz um gesto obsceno pra torcida, né? Nessa partida, Danilo Barcelos saiu a 16 do tempo, teve uma contusão. Foi pra cirurgia, só volta ano que vem. Nona partida, Ponte ABC, foi 0-0 majestoso. Ponte perdeu a liderança aqui. A Ponte trouxe Lelkovic, da Inter de Limeira, porque o Danilo Barcelos sempre se machucou. Foi a estreia dele. Décima partida, lá em Maringá. A Ponte vence 1-0. Gol do volante Lucas Cândido. Alberto Valentim deixou Elvis. Elvis ficou no banco. Entrou com 3 volantes. Ponte levou um sufoco danado. E o goleiro Diogo Silva foi o melhor em campo. 11ª partida. Ponte Tombense. Gol de Elvis de pênalti sofrido. Pênalti sofrido por Gé. 1-0. 12ª. Lá em São Bernardo. Ponte jogou muito mal. São Bernardo 2.0. Macaca irreconhecível. Teve só uma chance e não jogou nada. 13ª. Ponte 2, Floresta 1. Foi de virada. Tudo no segundo tempo. Elvis, no rebote, bateu o pênalti, o goleiro defendeu, no rebote ele fez. E aí, o Bruno Lopes fez o gol da vitória aos 38, gol da virada. 14ª partida, gente, lá em Caxias. Muita chuva. Uma chuva que Deus mandava, frio. Poças d'água, vocês lembram disso? E o gol da Ponte, gol do Gé. Uma lambança. Maguinho dá um bico pra frente, a bola para na poça d'água, o goleiro escorregou, sobrou pro Gé que fez 1-0. Vai vendo. E aí a Ponte leva a virada, o Caxias empata e no último lance, um escanteio, cobrou e o Caxias faz 2-1. Tinha derby na sequência e Alberto Valentim deixou Elvis, Dudu e Lucas Cândido no banco. E a Ponte só voltou na terça-feira. Não conseguia decolar de Caxias, teve que ir para Porto Alegre, aterrissou em São Paulo e quando a delegação chegou foi direto para o CT do Jardim Olina, porque era semana de derby. 15ª partida, derby, majestoso, aquele gol do Elvis de falta, 14 mil público e Mirandinha empata de voleio. Foi a estreia do técnico Matheus Costa no comando do Guarani, veio do Ipiranga. No final, quase gol do japonês, Ryuta Takahashi. Gol da Fepasa, chutou por cima e na sequência Serginho, quase gol da Ponte. Chutou no travessão. Seguindo, 16ª partida no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Contra o Botafogo, salários atrasados, jogadores não treinaram, ameaçado de não ir. O presidente Eberlim, em entrevista à Rádio Bandeirantes, garantiu que eles viajariam. Isso foi na quinta-feira. Só que o Maguinho foi pro América Mineiro, Jean Dias foi pro Atlético Goianiense durante a semana. Nem disputaram o derby. O Jean não jogou o derby. Foi a última partida do técnico Alberto Valentim.
pro América Mineiro. Valentim tinha 3 meses de salários atrasados. Botafogo venceu por 2-1. Primeiro gol do Botafogo, falha do goleiro Diogo Silva. Vocês lembram disso? A única falha do goleiro Diogo Silva. Botafogo 2.1. 17ª partida. Ponte Itabaiana. Majestoso, gol de Toró. A Ponte se classifica para a segunda fase com 2 rodadas de antecedência. Marcelo Fernandes fez a sua estreia como técnico da Ponte. Ficou 17 dias depois que ele saiu do Guarani, a Ponte contratou. O técnico itabaiano era Gilson Kleina. Ponte jogou com uniforme de gravata em comemoração aos 125 anos. O uniforme antigo da Ponte, 1912. Dívidas, bloqueios, salários atrasados. Eram quase 3 meses. 18ª partida do Rei Pelé contra o CSA. O volante e zagueiro Emerson Santos também tinha deixado a Ponte durante a semana. Estavam suspensos Elvis, Gé e Dudu. No departamento médico, Everton Brito e Lucas Cândido. Marcelo Fernandes leva garotos da base para compor o banco. Caio Ganga, Matheus, Gustavo Teres, Pedrinho. A Ponte vence de virada, não foi de virada, venceu por 2-1. O Simon foi expulso com 19 do segundo tempo. Macaca leva o maior sufoco. O Toró fez o primeiro gol da Ponte. E quem fez o segundo gol? Diogo Silva de pênalti. Há 32 anos que um goleiro da Ponte não marcava um gol. 19ª partida. Majestoso Ponte Londrina. Toró faz 1-0. E aos 47, pênalti para o Londrina. O Iago Teres cobra e o Diogo Silva defende. Mal poderíamos imaginar que Ponte Londrina faria a final da Série C. O volante Dudu também tinha deixado a Ponte nessa semana aqui. E o atacante Caio Ganga fez a sua estreia. Nesse dia, a Ponte conhecia o seu grupo na segunda fase. Ponte, Guarani, Náutico e Brusque. Vamos lá, tá terminando. 20ª partida, aqui começava a segunda fase. Derby no Brinco. Gol de Toró. Público 19.300. Torcedor caiu no fosso. Conflito com a Polícia Militar. Uma confusão que ainda vai ser julgada no tribunal. 21ª partida, Ponte Brusque. Jogadores completavam 100 dias de salários atrasados. Aos 36 segundo tempo, uma cabeçada de Wanderson. A bola bate na trave e pinga dentro, o juizão não dá. Aos 44, Miguel, 20 anos. Entrou aos 38, no lugar de Toró. Ele sofre o pênalti. Elvis cobra com força, com raiva e faz 1-0 sofrido. 22ª, aflitos. Náutico e Ponte. 18 de jogo, gol de Toró. Foi o último gol do Toró até aqui. Nos acréscimos, uma defesa sensacional do Diogo Silva e a Macaca vence 1-0. 23ª partida. Jogo da volta, começava o segundo turno, Ponte e Náutico. Ponte sem Gé. Vai pro aquecimento a Macaca, o Gé não. Gé não estava com o uniforme. E aí vem a informação que o Gé estava fora e não jogou mais. Aos 30 do segundo tempo, o Miguel entra no lugar de Toró. E Miguel de cabeça empata no finalzinho 1-1. Depois que terminou o jogo no Majestoso, começou em Brusque e Guarani. E nos acréscimos, o Brusque faz 3-2 e matematicamente a Ponte subiu nesse dia. 24ª partida, a Ponte lá em Brusque levou uma equipe alternativa. Marcelo Fernandes entrou com uma equipe completamente reserva, não foram Diogo Silva goleiro, Elvis estavam pendurados, Arthur estava suspenso, além de Gé, Toró, Lucas Cândido, Léo Oliveira e outros também não foram. A Ponte perdeu de 2-1 e se empatasse garantiria o primeiro lugar. Marcelo Fernandes foi até questionado, mas por que não levou os titulares? Já resolvia a fatura. E aí veio a 25ª partida e última da segunda fase, Derby 212. Ponte vence 2-0, público majestoso 17.300. Gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe. Ponte vai à final contra o Náutico, vai à final com esse resultado. O Náutico ganhou do Brusque e o Guarani ficou. E nesse dia, até isso deu certo para a Ponte. Foi nesse dia que o departamento jurídico conseguiu um efeito suspensivo para que o Marcelo Fernandes ficasse no banco. Né? A doutora da Ponte, a advogada, a Garcês,
A doutora Garcês conseguiu efeito suspensivo. E aí, Londrina 0.0 no primeiro jogo da decisão, né? Tá ok? Quem está no majestoso é o moço de Piracicaba. Oi, Bolis! Alô, Leandro Bolis? Deixa eu ver aqui. Olha, o pessoal mandou aqui mensagem no 971021493. Tem muita foto aqui, agradeço aqui a atenção, tá? Vamos ouvir aquela do torcedor do Londrina? O Breno Beretta fez uma matéria com o torcedor do Londrina. Deixa eu ver aqui o nome dele. Que ele veio, o pessoal da Ponte ajudou, que ele viesse de Recife. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Torcedor do Náutico, Edu. O nome dele. Oi, Pepe. Oi, é um torcedor do Náutico, na verdade. Ah, do Náutico, isso. Você tá bem, Pepe? Isso. Tudo certo, Edu? Boa tarde pra você. Pra você também. Tá aqui Roberto Valente o nome dele. Vamos ouvir aqui. Breno Beretta e Roberto Valente. Oi, Edu. Nosso papo nesse momento é com Roberto Valente, que é torcedor do Náutico, tem um canal no YouTube e ele sempre repercute os nossos conteúdos, principalmente na tela da Band no YouTube. E é claro, nessa fase final da Série C, o Náutico, por ser adversário tanto da Ponte quanto do Guarani, repercutiu bastante lá em Recife. E o detalhe que eu queria até que o Roberto falasse aqui na Bandeirantes é o seguinte: ele veio para Campinas para acompanhar a final, conseguiu levantar o dinheiro e com a ajuda de pontepretanos. Por que você veio para Campinas para acompanhar essa final e torcer pela Ponte Preta, Roberto? Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Fala, Breno. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo aí da Rádio Bandeirantes, do Grupo Band. É um prazer enorme estar falando com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. E, na verdade, foi a identificação que eu tive com os torcedores da Ponte Preta, né? Que teve toda essa junção, né? Dessa simbiose, né? Torcedores do Náutico com torcedores da Ponte Preta. E também coincidiu daquele grande duelo lá do Derby 212, né? Que automaticamente o Náutico ele foi beneficiado, né, com a vitória da Ponte. Mas isso bem antes, já vinha fazendo o trabalho da Ponte pela história, por tudo que veio passando, dos salários atrasados. Isso mexeu muito comigo. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, assim. Olha que eu acompanho futebol de perto. Eu não vi um time jogar do jeito que jogou, com toda a dificuldade que teve. Então eu me identifiquei muito, criei um carinho e comecei a falar da Ponte. Comecei a falar, e aí começou a dar certo, e todo mundo começou a me abraçar, e é isso. E todo mundo, hoje, onde eu passo, todo mundo fala comigo, tira foto, mesmo com a camisa do Náutico. Tem um torcedor apaixonado pela Ponte Preta, que é o Plínio, né? Que está sempre acompanhando os jogos da Ponte, não só no Majestoso, mas fora de casa, ajudando, inclusive, financeiramente. E ele te ajudou bastante para essa viagem, para concretizar esse sonho seu, né? Como que tá a sua torcida pela Ponte Preta e como que você está vendo essa final entre Ponte e Londrina? Sobre Plínio, assim, não tenho palavras para agradecer tudo que ele veio fazendo por mim, né? Para eu conseguir atingir essa vaquinha, que era muito importante, para ter esse deslocamento de Recife direto para Campinas. Então ele me ajudou bastante financeiramente, como na internet, de alguma forma ele tentava me ajudar para que isso acontecesse, né? E graças a Deus aconteceu, deu tudo certo. A gente está aqui, está com ingresso para entrar no Majestoso e esperar que a Ponte Preta seja campeão, com todo o respeito ao time do Londrina, que é um belo time, mas a Ponte Preta merece por todo o histórico. Eu até falo para Plínio, isso foi história de livro, né? A Série C desse ano foi uma história de livro. Então eu estou torcendo bastante para a Ponte Preta, acredito que tem mais time, com todo respeito ao Londrina, mas eu acho que a Ponte consegue ser campeão e comemorar com o torcedor, que merece muito. Agora, para fechar com você, Roberto, essa sintonia entre torcedores do Náutico e torcedores da Ponte, principalmente na reta final da Série C, a gente sabe que existiu, né? O Hélio dos Anjos, com a história que ele tem na Ponte Preta,
por ter conquistado a Série A2 do Paulista e também pela Ponte ter vencido o Guarani e ajudado o Náutico a conquistar esse acesso, foi grande, né? Essa sintonia, né? Então eu gostaria que você deixasse um recado final aí e falasse dessa sintonia entre torcedores do Náutico, que eu imagino que a maioria vai estar torcendo pela Ponte Preta hoje diante do Londrina, né? E sobre Hélio dos Anjos, Breno, é fácil falar, cara. É um treinador que eu até falo para os torcedores do Náutico, os sócios, o público em geral, que Hélio dos Anjos está entre os 3 maiores treinadores que passaram pelo Náutico, né? Eu acho que Hélio dos Anjos está no nível de Muricy Ramalho. E é um cara extraordinário, uma pessoa de caráter ímpar. Quando pegou o Náutico um pouco devastado, pelo o elenco mal montado, e conseguiu trabalhar os atletas e a gente, graças a Deus, conseguiu acesso. Então é um cara, um dos maiores técnicos do Brasil, né? E Marcelo Fernandes, esse ano, eu conheci de perto, né? O trabalho dele, o caráter também. E Marcelo Fernandes tem minha admiração e meu respeito sempre, né? Tudo que ele veio conquistando aí pela Ponte e o que ele conseguiu esse ano aí na Série C. E para finalizar, eu queria mandar um abraço especial para Tigrão, né? Que é um comentarista que eu admiro muito aí da equipe de Batista. Um abraço para Batista também, para toda a equipe aí, Gleger. E eu queria mandar um abraço especial para Tigrão, que eu gosto muito dos comentários dele, ele é muito sensato e fala o que o torcedor precisa escutar, né? Não o que ele quer. E eu me identifico muito sobre essa linha de falar direto com o torcedor. Então eu queria mandar um abraço para ele, que Deus abençoe ele, a família dele, todos aí do Grupo Bandeirantes e da equipe de Batista. Um abraço, Breno, foi um prazer estar falando contigo. E na Série B estamos aí. Vamos voltar aqui para Campinas. Eu amei a cidade e espero voltar em breve. Abraço. Muito bem, tá aí a palavra do torcedor do Náutico vindo a Campinas aqui. Olha, o Marcos João Carvalho, 1-0 para a Ponte hoje. Edu, um abraço para você, muito obrigado pela sua mensagem. O Edu, na escuta, todas as jornadas de Jundiaí. É o Brás, o Brás Piva. Um grande abraço a você, todos Jundiaí. Pega bem Jundiaí, a Band. Grande Edu, Macaquinha Safada, campeão. Abraços do Antônio Sarrugi, do Jardim Leonor. Ô, Sarrugi, um abraço pra você, viu? Muito obrigado. Boa tarde, Edu. Del Vecchio, longe de Campinas, mas ligado na Band, no Concentração. Vitória hoje da Macaquinha Safada. A Ponte vai para o título. Um abraço, viu, Del Vecchio? Sempre ouvinte nosso aqui. Amigo Edu, aqui é Manila, Anderson, Catarina, Thiago, Luiz Fluminense e Luiz Mignon. Macaca 2-0. Ô Anderson, um abraço para todos vocês aí, muito obrigado, viu? Opinião Bandeirantes, alô CH, que vai estar na TV, mas comparecendo no Concentração. Um grande abraço, boa tarde, CH. Olá, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Final é final, né, Edu? E final você ganha, não é? Nem precisa desempenhar. Evidentemente que uma coisa não fica separada da outra. Para você conseguir vencer, você precisa ser competente, ter uma estratégia adequada, contar com o dia bom dos seus jogadores, para que as coisas na prática aconteçam. Time por time, eu acho que existe muito equilíbrio. Tanto o Ponte como o Londrina chegaram aqui com muita competência. É verdade que a Ponte fez a melhor campanha entre todos os times. Isso com certeza credencia. Mas não é só isso. Eu acho que no jogo de hoje, que já Leandro Borges vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes, o aspecto campo e torcida pode fazer a diferença. Eu não acho que é determinante, porque torcedor não empurra a bola para dentro do gol. Torcedor não defende pênalti, não faz defesa milagrosa. Mas o clima que vai ser criado de festa, de empolgação, de energia para o time, faz diferença sim para os jogadores que estiverem em campo. Então, é só por esse aspecto,
que eu considero 52-48, talvez 55-45 pró-Ponte de favoritismo. Mas não é um favoritismo que você possa falar, poxa, a torcida pode ficar tranquila. Não pode, não. O Londrina, nessa segunda fase do antes da final, venceu 2 partidas fora de casa. E como é que é o normalmente? Hoje eu não sei, né? Não sei. Mas normalmente o expediente do Roger é uma marcação de média pressão para apostar na velocidade dos contra-ataques. A Ponte tem que estar preparada para isso. Tem que estar efetivamente esperta. E repito, final de campeonato você não pode piscar o olho. Não existe falha zero. Vai falhar, mas tem que tentar minimizar os erros para que no tempo normal, e tomara seja assim, a Ponte possa levantar o caneco do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo difícil, duríssimo, né? O Londrina tem jogadores, tem um meio-campo muito interessante, que a Ponte vai ter que tomar muito cuidado com os atacantes, não é? Tem muitos retornos de jogadores importantes que não jogaram na primeira partida no time titular do Londrina, enfim, não é? A gente não vou aqui ficar enumerando jogador por jogador para dizer para o nosso ouvinte que a Ponte precisa jogar futebol para efetivamente poder merecer o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas como palpite, eu acho que a Ponte resolve a parada, Edu, no tempo normal. Essa é a minha expectativa, torcida, evidentemente. Para nós de Campinas seria extremamente positivo que a Ponte voltasse para a Série B como campeã desse 2025, desse Campeonato Brasileiro. Agora, repito, precisa jogar futebol. As escolhas do Marcelo a gente vai saber daqui a pouco, não é? Mas independente de Gé jogar ou não, eu não começaria com o Gé, eu começaria com o Gé no banco de reservas. Eu acho que a Ponte vem muito forte, não tem desfalque nenhum, até tem a possibilidade do Gé. Então, com força máxima, jogando em casa, ao lado de tantos torcedores pontepretanos, tudo indica, se tudo caminhar dentro de uma normalidade, que a Ponte vai levantar o caneco. Edu, tomara seja assim, meu amigo. Obrigado, CH. Bom trabalho na TV. A TV transmite a partir das 17 horas. Em cima tá fazendo o sauditão. Já já o clima do Majestoso, hein? Leandro Boles, PP. Eu quero a turma do Majestoso. Olha, um grande abraço ao Guilherme Campos Júnior. Guilherminho, que o pai dele, Guilherme Campos, também lidou muito com a Ponte, presidente da SIC, dono da Casa Campos, mandando uma mensagem pra gente aqui também, uma foto, ele entregando a camisa da Ponte para governador de Pernambuco, senhora Raquel Teixeira Lira. Ele entregou a camisa antes do quadrangular. Que maravilha, hein? Guilherme Campos tá sempre na área aí, chegou a ser vice-prefeito de Campinas, foi deputado federal. Um grande abraço, Guilherminho. Uma honra, viu, poder falar com você. Um grande abraço, viu? Hoje ele é secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Abraço, Guilherminho. Grande. Vamos ao Majestoso. Quem pegar, pegou, hein? É Boles e PP. Alô, quem pegar, pegou. Piá hoje na fita, hein? Piá hoje vai comentar. Alô, Edu. Atenção, PP. Grande semana aparecendo na TV. Tá com tudo, hein, PP? Vinícius Abarca me dando aquele auxílio e eu aparecendo nos donos da bola também. Eu quero saber se tem sanitário na frente do Majestoso, banheiro químico. É isso que eu quero saber. O Batista mandou você filmar. Edu, o Batistão pediu, porém, hoje eu vim por cima, muito trânsito nos entornos aqui do Majestoso, mas eu já mandei um correspondente ali para dar essa olhadinha para mim. Daqui a pouco eu trago essa informação aqui. Diga uma coisa, pessoal, vocês no YouTube, imagens do Majestoso, parte externa, tem um ônibus, sabe que o ônibus da Ponte já chegou? Já chegou, Edu. E aquele foguetório já aconteceu? Já aconteceu uma grande festa da torcida pontepretana, que eles denominaram aí Ruas de Fogo, parte 4. Ó o busão estacionado no canto superior esquerdo, tá vendo ali, Edu? AAPP, AA Ponte Preta. AA Ponte Preta, ó, no canto superior esquerdo. Eu falei assim, ainda perguntei aqui, viu, Boles, aqui na tela, um abraço pra você. Tudo bem, Edu? Grande. Não, porque... vi assim, não vi fumaça, tudo quieto, já foi, mas chegou cedo, hein, Boris? Teve. Aliás, naquela primeira vez que você me chamou, eu não te abandonei e não, evidentemente, não fiz com que eu não falasse. Na verdade, estava tudo ok aqui,
mas felizmente a nossa equipe técnica já resolveu a parada e estamos por aqui, estava ouvindo atentamente as suas belíssimas informações sobre a campanha da Macaca. Não foi fácil, né? Quem imagina, a Ponte terminou na segunda colocação, 1 ponto só em relação ao Caxias. Na segunda fase somou 13 pontos, né? De 18 pontos possíveis. Marcelo Fernandes chegou. E mais com a situação, além, claro, da parte técnica, que eu deixo mais para os comentaristas, mas na situação anímica, né? De mentalizar o grupo, na parte emocional, porque o que a Ponte vive, né? Vem vivendo. Acho que o presidente Marco Eberlin está tentando aí com a sua diretoria resolver a situação financeira, que não é nenhuma novidade para ninguém, né? Essa situação aí, no momento em que o Londrina, a delegação do Londrina chega aqui no gramado para fazer aquele reconhecimento, claro que a maioria dos atletas já conhece o gramado, mas para sentir o clima, né? Todos devidamente, ou a maior parte dos jogadores com agasalho, porque está fazendo calor, mas os caras estão de agasalho, né? Vieram no ônibus com o ar-condicionado. Então, para quem imagina que foi uma campanha fácil da Ponte, nananina não. Principalmente no externo, né? No extracampo. Mas a Ponte chega aqui credenciada a conquistar o título diante do seu torcedor. Não vai ser fácil, vindo aqui ao estádio Moisés Lucarelli, conversando com alguns torcedores da Ponte. Eles acabam nos abordando, indagando. E aí, Boris, vamos lá, narrar 1, 2, 3, mas não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil, não vai ser mesmo, né? O torcedor tem essa consciência, apesar da confiança, e consequentemente a gente espera que termine para o torcedor da Ponte com um final feliz. O troféu já está ali, posicionado, né, no gramado, no momento inclusive que os árbitros, toda a comissão de arbitragem, o árbitro, hoje serão mais pessoas que trabalharão no jogo, né? Tem o 4º árbitro, 5º árbitro, tem o VAR, estão todos ali perto do troféu, registrando esse momento. Então a festa tá legal, tá bacana, como você disse, o busão chegou cedo, busão lá da Pavink, né? Que é a parceira da Ponte Preta no transporte dos atletas. Londrina já chegou e a gente fica naquela expectativa cada vez maior, principalmente quando o horário do início da partida está chegando. Edu, estamos por aqui, muito sol, muito calor em Campinas. Ali só porque eu falei, nesse momento o sol está encoberto, mas faz calor em Campinas, Eduzão. Esse é o Boris, vai narrar aqui Ponte Londrina. E o público aí, Pepe? Edu, já um bom público dentro do Moisés Lucarelli hoje, diferente dos demais jogos aqui no Majestoso e também na Série C, os portões foram abertos antecipadamente. Geralmente os portões abrem às 3 horas da tarde, né? 2 horas antes da bola rolar, mas hoje por volta de 2h10, 2h20, já tinha torcedor entrando aqui no Moisés Lucarelli. Vendo as imagens aqui, o Boris me ajudando também, e tudo isso é fila, Nossa senhora, que aglomeração para entrar em Boris. Tem muita gente lá de fora. Tô vendo aqui, tô contigo nessa no YouTube, ó. A gente tem um monitor aqui dentro do estádio, no setor do lado oposto da cabine da Rádio Bandeirantes. Já tem um bom público, começa inclusive o torcedor a ocupar aquele que entra. Agora também a imagem no YouTube, né? Ao vivo, essa imagem ao vivo, você observa que no canto inferior da imagem, os jogadores do Londrina, agora do lado externo também do estádio Moisés Lucarelli. E o torcedor que está chegando já tem que procurar um lugar ali na curva, né? No início da curva, setor das organizadas. O pessoal entra um pouquinho mais tarde, fica lá fora, né, Edu? Aquela história, gelando, tá calor. Então o torcedor entra um pouquinho mais tarde. Mas do outro lado tem muita gente já, o torcedor tá chegando. E como você bem destacou aqui pelo YouTube com as imagens, tem muita gente do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli também. Você está em que posição, hein, Pedro Piscinato? Em que local você está? Oi, Pedro Edu, estou Piscinato. aqui no banco de reservas. Mas no banco de... Você é esforgado, hein, Pedro? É um lugar que ele conhece, viu, Edu? Pelo amor de Deus. Tô por aqui também, viu? Olha aí. Eu já ia chamar, viu? Sentindo falta do senhor, viu? Tudo bem, Breno? Um grande abraço para Outro. você, Edu. Por aqui tudo tranquilo. Um abraço especial pro ouvinte ligado aqui na Bandeirantes, né? A torcida do Londrina tá começando a entrar agora aqui no estádio Moisés Lucarelli, né? São 15h38. Tem alguns torcedores já entrando. O pessoal do Londrina tá fazendo o reconhecimento do gramado. O pessoal ainda tá com aquela roupa de viagem e tem muita gente de agasalho. Faz um calor danado essa tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli, viu, Edu? A carga de ingressos pro Londrina... 1.200, viu, Edu? 1.200 que foram esgotados rapidamente. Foram vendidos pela internet, esgotados rapidamente, Edu. Tá, tem um ouvinte que mandou aqui, o nome dele não colocou o nome, tá? Final 5400. Esse bochicho aí de que teve uma entrevista do João Brigatti a respeito de salários.
foi no site Futebol Interior. Afinal, eu não entendi. Afinal de contas, ele esclareceu que pagou uma parte e que ainda continua atrasado, hein, gente? Não entendi. Ô, Edu, a situação foi exatamente essa. Ontem à noite ele concedeu uma entrevista exclusiva, participou de um programa do futebol interior e disse que que a diretoria da Ponte Preta havia pago 90% aí dos salários atrasados. Porém, hoje, por volta da hora do almoço, todo o elenco da Ponte Preta publicou uma nota oficial no Instagram, nos stories do Instagram, desmentindo essa informação, mas realçando novamente o compromisso do elenco em busca do título da Série C, mas eles desmentindo aí publicamente a fala dita pelo João Brigatti. Tá bom, vamos ver que o Tigrão participando, daqui a pouco tem escalação, aí Tigrão também vai na TV, mas antes comparecendo no Concentração Bandeirantes. Oi, Tigrão, uma forma de desconto. Tigrão, descontraído, né, Tigrão? Você tá muito sério. Alô, meu caro Edu Pinheiro, boa tarde. Tigrão. Grande abraço. E aí, Edu, tá tudo bem? É tudo. Que maravilha, hein? Maravilha. Tigrão. Assim que é legal. Isso. Pô, Edu, demorou. Parece que a semana era um século, né? Mas chegou, hein? Chegou o sabadão, daqui a pouco o melão rola no estádio Moisés Lucarelli, super lotado, com gente vazando pelo ladrão. Tem também torcida do Londrina, a Ponte, dentro do que é determinado pela CBF, destinou aí os ingressos para a equipe paranaense, o que é correto, mas a esmagadora maioria, logicamente, como aconteceu lá em Londrina, estará torcendo para a Ponte. Uma energia muito positiva, uma atmosfera muito positiva, e a Ponte vai aí com tudo, né, para a conquista, para tentar a conquista num jogo muito equilibrado do seu primeiro título nacional. É realmente um momento histórico. Mas é uma Série C, não importa. Série C que teve grandes e tradicionalíssimas e campeoníssimas equipes disputando, e a Ponte já alcançou, para mim sim, o principal objetivo já está alcançado. Portanto, o título é muito importante, mas caso ele não venha, todo mundo tem que ter calma, tem que ter espírito de desportividade, porque do mesmo jeito que a Ponte quer o título, o Londrina também o quer. Claro que a gente que é daqui, que é da terra, que é da cidade, estamos sempre lado a lado com os clubes de Campinas. Então, torcemos muito para o êxito da Ponte, mas a torcida tem que fazer a parte dela, tem que jogar junto durante os 90 minutos mais acréscimos e se limitar a isso, né? Caso dê tudo certo, caso a Ponte levante o caneco, nada de invasão de gramado, nada de excesso, né? Fazer a festa maravilhosa que a torcida da Ponte está acostumada a fazer, é uma torcida vibrante, frenética, apaixonada, e ficar aí, limitar-se a isso. E se não der certo, beleza, Londrina, se sair campeão, vai levar a taça lá para o norte do Paraná, e a torcida tem que sair calmamente, com resignação, sair com espírito de desportividade realmente, cada um para a sua casa. Quanto ao jogo, eu acho que é aí uns 55% a 45% para a Ponte, de favoritismo, portanto, um jogo clarissimamente com o tom do equilíbrio. A Ponte, eu falei algumas vezes isso durante a semana, ela vai ser propositiva sem se expor. O que é ser propositiva sem se expor? Vai tomar a iniciativa, mas não vai deixar as costas lá à mercê do contra-ataque do Londrina. E o Londrina vai ser reativo sem ser retrancado. O que é isso também? O Londrina com a bola vai tratar de jogar, mas deve jogar com linhas mais baixas e com a bola vai tentar sair para o jogo, porque não tem que deixar para outra, né? Não tem outra partida. Hoje é a finalíssima. Mas deixa, vamos cozinhar aí e levar para os pênaltis. Não é bom negócio para ninguém, nem para o Londrina, nem para a Ponte. Pode acontecer sim pelo equilíbrio do jogo, mas aí já vira aquela doideira, aquela loucura, e o ideal realmente seria que fosse tudo definido durante os 90 minutos. Então eu repito, a Ponte propositiva sem se expor e o Londrina reativo sem se retrancar. Essa para mim é a foto que a gente revela aqui, teoricamente, dentro da frieza do pré-jogo para o pega sensacional que vale título nacional de daqui a pouquinho no estádio Moisés Lucarelli, a Macaca diante
do Tubarão, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Boa sorte para Macaquinha. Bom trabalho na TV, Tigrão. Hora intervalo, na sequência, eles vão falar o campeão vai levar quanto e se a taça já chegou, já está exposta. O Boris falou que sim. Novidades da Ponte, será que o Gé vai pro banco pelo menos? Mais informações de Ponte Londrina, agora 15h44. Você está na Bandeirantes em Concentração. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Concentração. Olha que chique, alô Cabim, ele de Nova York, mandando aqui o WhatsApp, diz que vai ser 3-1 pra Ponte. Cabim? É ele? Cabim? Conhece? Não, mas é um apelido, nome, enfim, exótico, né? Um abraço pra ele, Cabim. Sabe o que acontece? Depois que eu caí naquela lá faz uns tempos, eu leio tudo assim, meio devagarzinho. Olha que eu ensaiei. Não, tá certo. Cabim. Falei, não tem nada de pegadinha, né? Tem que tomar cuidado com a Paula, né? Às vezes ela aparece. Tem o Quem mais? Tomás. Ih, esse Tomás aí é. Tomás é perigoso, né? Os demais não, os demais são de boa, viu, Edu? Tem também a turma, né? Agora, o cara que faz isso não tem absolutamente nada o que fazer, né? O Kiko é perigoso também. Tem o pessoal da mecânica também, hein? Qual que é a mecânica? Da mecânica tem também. Do turbo. Você tá bem espertinho, viu? Tá espertinho, né? Ô, gente, a taça tá onde aí, ô Breno Beretta? Tá vendo lá, foi no vestiário do Londrina, Edu, né? desculpa que eu tava cumprimentando o Piá aqui, o Piá acabou de chegar, eu não te ouvi, Edu. Não, mas já é uma informação, excelente. Imagine a risca do meio-campo com a risca lateral, naquela junção. Você conta 3 passos, chega no troféu. O presidente da CBF vai estar presente ou não? Vai, né? É possível que sim, viu, Edu? Porque eu conversei com uma pessoa que sempre me passa as informações da CBF e essa pessoa me disse o seguinte, tudo indica que sim, ou seja, tudo indica que ele venha aqui para o estádio Moisés Lucarelli para entregar a taça para o campeão hoje, viu, Edu? A federação também manda representante, né? Exatamente, só não sei quem mandará, mas costuma mandar. Você tá em que local, do Majestoso? Eu tô aqui na cabine. Tô ao lado do Bolis e tô ao lado do Piá também, viu, Edu? O Piá vai tomar uma água. Vai tomar uma água, isso. E já ele vem, viu, Edu? Não, então, mas eu cumprimentei o Piá, falei, então não tá no gramado. Breno Beretta. Olha lá, a imagem agora no YouTube da taça, né? No local que o Boris falou. Eu vou te contar porque que eu tô aqui na cabine. Eu trouxe uma caneta, minha caneta acabou a carga e como eu uso papel igual você, eu vou usar a caneta do Bolis assim que sair a escalação pra terminar, colocar os números, aí eu desço. É por isso que eu tô aqui, viu, Edu? Que hora que sai a escalação, Breno? A escalação vai sair 16 horas pontualmente, ou seja, daqui 11 minutinhos, Edu. 11 minutinhos, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, hoje eu sou Ponte Preta desde criancinha. André, torcedor do Náutico.
de Juripiranga, na Paraíba. Ô, pra você, viu, amigo? É o André. André, muito obrigado, viu, pela sua mensagem. Boa tarde, meu amigo Edu Pinheiro. É o Marlon. Da prefeitura, meu amigo Marlon, agora aposentado, morando em Cardoso, São Paulo. Faz calor pra chuchu aí, hein? Região metropolitana de Votuporanga. Meu Deus do céu, longe pra chuchu. Dali, nega véia, vamos lá. Ô, Marlon, eu vi, não sei se foi alguém da sua família, acho que foi seu filho que mandou uma mensagem aqui. Pra você também, um grande abraço, manda um abraço pra toda a equipe aqui. Marlon, ex-prefeitura, claro que me lembro. Grande Marlon, cuidava do patrimônio municipal, né? Todos as mesas e todo o maquinário, tudo tombado com a plaquinha. O que você viu de placa da prefeitura? Grande Marlon! Alegria, viu? Bom, é o seguinte, e a respeito do Gé, como é que foi a Semana da Macaca, Pedro Piscinato? Ô Edu, na quarta-feira nós tivemos entrevista coletiva lá no CT do Jardim Olina. O Gé chegou lá, meio tímido, até gravei um vídeo, depois nós rodamos aí durante o Esporte em Debate. Porém, na quarta-feira e na quarta no CT e na quinta-feira aqui no Majestoso, o Gé ainda fez um trabalho separado de transição física, já estava de chuteira, porém fazendo um trabalho separado dos demais jogadores, mas já trabalhando com a bola. E ontem, na sexta-feira, último treino aí antes dessa decisão, teve apenas o tradicional rachão aqui no Majestoso, mas aí o Gé participou. Ele treinou normalmente, sem restrições, dando carrinho ali, claro, tudo na brincadeira, mas o Gé treinou sem restrições ontem no rachão aqui que teve no Estádio Majestoso, Edu. Foi você que filmou aí, colocou no grupo um lance que o Anderson, né, o zagueiro, ele torceu o pé? Isso. Foi nesse mesmo rachão também, um lance tranquilo assim, porém numa dividida com o outro atleta, ele acaba dando uma virada assim no tornozelo, ficou mancando por alguns minutos, mas depois encerrou o treino normalmente e estava aqui caminhando aqui no gramado do Majestoso, fazendo o reconhecimento. Acredito que não terá nenhum problema o zagueiro Anderson. Tamo agora. Muito obrigado, o Grimaldi colocou aqui, ó lá. Tá no YouTube. Vai voltar. O Lucas Pessoa. Ô, Luquinha. Olha lá, ele disputa a bola, olha o tamanho do cara, velho. Ele pega e torce, olha lá, dá um pulo, cai. Falei, não, a hora que você colocou no grupo, falei, rapaz, será que... Você sabe que ele é o que mais jogou a Série C, né, Pepe? E sim, foi titular durante todo o período da Série C, né? Ele só ficou de fora no jogo Ponte ABC, que foi 0x0, porque tomou o terceiro no jogo anterior. Mas de todo o elenco, é o jogador que mais jogou pela Ponte essa Série C, esse Anderson aí. Eu tive fazendo um levantamento aqui, gente, pra vocês terem uma ideia como é que a Ponte disputou esse campeonato e tudo que eu relatei aqui, e por tudo que vocês acompanharam, fora os problemas financeiros, a Ponte contratou para essa Série C 7 jogadores. 2 vingaram. Esse zagueiro Anderson, né? Só ficou uma de fora, imbatível. E o Toró. Mas o Toró jogou porque o Jean Dias saiu e o Everton Brito se machucou. E o Toró entrou e fez gols importantes, entendeu? Os demais, a Ponte contratou para essa série, exclusivamente para a Série C. Zagueiro Darley Santos, veio do Craque de Catalão. Estreou em 19 de abril no Majestoso contra o Retrô, que foi portões fechados. Teve uma contusão, sumiu. Ele fez só mais 3 jogos no total. 3 ele fez. Não sei se está sendo relacionado. Darley Santos, Pepe, está sendo relacionado? Ele estava machucado na última partida contra a equipe do Londrina, lá na cidade de Londrina mesmo. Ele não foi nem para o banco, mas já está recuperado. Acredito que a disputa agora está grande. O próprio zagueiro Edson, né, ganhou essa vaga aí no banco de reservas, está à frente do próprio Darley Santos, a escolhas do técnico Marcelo Fernandes. Outro que chegou, Diego Tavares, chegou em abril, veio do Paraná Clube. Agora que ele está jogando, devido à contusão do Gé, de uma série de projetos, porque o Jean Dias também foi embora. Diego Tavares vem jogando agora, foi contratado para a Série C. Lembra de Gustavo 25, aquele grandão lá? Gustavo 25. Ele... 2 jogos, ele atuou, 2 pedacinhos de jogos.
ficou 36 minutos em campo. Já foi embora, Gustavo 25. Kevin, lateral esquerdo, chegou em julho, veio do Paysandu, fez 8 jogos. Jogou só uma inteira, porque o Arthur é o dono da posição, né? Léo Kovic foi contratado porque o Danilo Barcelos se machucou, mas não conseguiu se firmar também. Tem ficado no banco, só fez 3 jogos. O Léo Kovic há algum tempo não aparece nem no banco de reservas, Edu, mas aí é por opção do Marcelo mesmo. E quem tem aparecido no banco para opção na lateral esquerda é o Kevin, né? O Kevin que veio do Paysandu. Isso, até quando o Arthur precisa ser substituído durante as partidas, é o Kevin quem assume a lateral esquerda. Olha, Danilo Barcelos se machucou. Foram embora Maguinho, Jean Dias, Everton Brito, Dudu. Não, Everton Brito tá, mas ele parece que entrou na justiça, se machucou. O último jogo dele foi no derby de 2 de agosto, aquele 1-1, que o Elvis aquele gol de falta, o Mirandinha acabou empatando de voleio, né? Foi o último jogo do Everton Brito. Mas olha, Maguinho, Jean Dias, Emerson Santos e Dudu saíram. Repito, Danilo Barcelos se machucou e a Ponte só contratou 7. Olha como é reduzido, ele subiu a base, né? A molecada que subiu, mas muito reduzida a base, viu? E a respeito do Gé, gente, é o seguinte, ele estreou no dia 17 de janeiro de 2023, na Série A2, Ponte São Caetano. Ele entrou no intervalo, a Ponte perdeu, ele marcou 2 gols nos acréscimos, a Ponte virou 2-1. Foi um jogo à noite, chovendo. Interessante, desde esse dia que ele estreou, 17 de janeiro de 2023, a Ponte jogou 150 vezes. O Gé, ele ficou de fora 67 jogos. 45% dos jogos da Ponte, desde que ele estreou, ele ficou de fora. E mesmo assim ele é artilheiro do elenco, né? Lembrando que de junho de 23 até setembro de 23 teve cirurgia de hérnia e de outubro de 2024 até março de 25 teve contusão muscular. Tem que passar lá, hein? Tem que passar lá. No Zé Pilintra. Urgente, né? Só de contusão ele ficou 38 jogos fora, por 2 contusões. Não joga 4 partidas, ele foi 9 vezes suspenso com o 3º cartão amarelo, 9. E 4 vezes expulso. Só que por baixo dá 31 cartões, né? 9 × 3, 27, com 4, 31. O Gé. Vamos ver se ele vai no banco. E Mestre Piá, tá na área, ô Boris? Chegou? Não, ele chegou, mas ele foi tomar água. Daqui a pouquinho ele volta aqui. É que o Piá é muito querido, né? Um ídolo realmente da torcida da Ponte, então ele imagina que ele vai tomar água e vai voltar tranquilo. Não, o pessoal pede foto, o pessoal pede pra conversar, pede autógrafo. Então assim que ele chegar aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, eu te chamo, Edu. Teu amigo mandou uma mensagem. Na Pedra! Na Pedra? Só uma pergunta, se a torcida do Londrina chegou. Chegou, né, gente? Vocês já falaram, né? Tem alguns torcedores já dentro do Moisés Lucarelli, sim, Edu. Muito bem. A ponta é escalada, Pepinha? Escalada e definida pelo técnico Marcelo Fernandes. Dá uma moeda no banco primeiro. O homem tá lá, não? Tá lá, com a 9 dele, tá no banco. Já tá no banco. Atenção, maestro. Eu nem falei hoje da equipe técnica, mas que falha isso, Edu, hein? Nosso Gil Kleber no comando, Gilberto Sufis Baforido no Majestoso, Lucas Pessoa no YouTube, Elton Tudo Grimaldi... bem, Edu? Aê, você tá bem, Giba? Tô bem, Edu. Ó, quem chegou aqui, ele vai falar um oi pra você, olha Edu. Olha aí. Fala, Edu. Fala, Boa mestre tarde. Piá. Você tá Nori, bem, me Piá? diga. Não é o Piá, não, é o Iga, Edu. Que Piá, Edu? É o Iga, pô. É pra você Edu, inventar. O Iga. Ora, você esqueceu da minha voz, pô. Pô, agora Pelo você, amor de agora Deus, você a quer idade, trabalhar né? em rádio, tá grossão, tá Falou, Edu. Grande abraço aí. Pra você também, um abraço, viu, Iga? Prazer falar contigo, viu? Igualmente, muito obrigado. Tudo de bom pra você, grande Iga. Então vamos lá, Maestro Grimaldi, ponte escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. O técnico Marcelo Fernandes, para essa grande final da Série C, repete a mesma escalação que ele mandou a campo lá no estádio VGD na semana passada. A Ponte Preta definida com Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, o Anderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E no ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró.
Repeteco da Ponte de Diogo Silva 12, Pacheco 28, o Anderson 34, Simon número 4, Arthur 15, Rodrigo Souza 5, Luiz Felipe 27, Elvis capitão da Macaca tem a 10, Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró 17. Banco da Macaca com a principal novidade, que é a presença do Gé, tem Pedro Rocha 1, Edson com a 3, Miguel Garoto da Base tem a 8, Gé com a 9, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, Darley, olha ele aí, Edu, número 33, Gustavo Teles 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55, Kevin número 62 e Lucas Emanuel ou Luquinhas com a 70. Bom, no banco que é da base, quem que tem? Tem Lucas Emanuel, né? O Luquinhas, Gustavo Teles, João Gabriel, Miguel, Edson, Pedro Rocha já é profissional há algum tempo, mas também é da base da Macaca. Mas de novinho mesmo é o Miguel, né? O Edson já retornou e tal, já fez parte de 2023, Pedrão faz tempo, João Gabriel faz tempo. Tem Miguel, o Miguel, Gustavo Teles e o Luquinhas, e o Lucas Luquinha. Emanuel. O Luquinha, o que ele é? Meia, não? Meia atacante. Meia atacante. O Pedrão não tá, né? O Pedrinho, né? Pedrinho não. Não tá Nem o relacionado. Matheus também, que vinha sendo relacionado centroavante. Matheus também não. Tá, quanto que tem no banco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem banco pra todo mundo aí? Você tá no banco aí, ô Pedro? Ah, tem pra todo mundo. Ponte Preta aqui recentemente reformou os 2 bancos de reservas. Tem espaço pra todo mundo. E então o Gé está no banco. E a equipe Gé é a à mesma. disposição do Marcelo no banco de reservas, Edu. E o Londrina? Será que Tô está aguardando ainda o Londrina, viu, Edu? eu tenho a impressão que deve ser... Vai sair a qualquer momento. Porque saiu da Ponte, é obrigado a ser do Londrina. O Londrina, ele pode ter a volta de 2 jogadores que não atuaram lá, né? Me falaram que o Alisson não vai jogar no meio-campo. O Alisson, desculpa, não vai jogar no meio-campo. Já me disseram que ele não conseguiu se recuperar, né? Dores musculares. Provavelmente vai o Zé Breno no lugar do Alisson, viu, Edu? Aí na zaga, provavelmente o Manzoli volta, né? O Manzoli, que aliás fez o gol, né? Do empate. Contra... Era Ponte... São Bernardo. São Bernardo. Os 2 subiram. Grande PP. Ele mesmo, né? Emissoras de rádio estão aí, gente? Tem várias emissoras aqui. Tem umas 4 emissoras, né? 5. O Gilberto tá dizendo que tem 5. De Londrina? Exatamente. 5 emissoras, Edu. Eu tava... Aquele shorts que tem, né, ô Breno? Você me corrige, por favor. Você fica correndo assim no... Você coloca no YouTube e lá tem aquele shortinho, né? Você vai... E aí... Stories? Isso é mais moderno. No YouTube são shorts, verdade. Shorts, né? No YouTube fala shorts. O Piá já vai sentar aqui no lugar dele. O Piá tá que nem o dia que ele estreou pelo Corinthians aí no Majestoso. Foi no vestiário errado, viu? Você foi no vestiário errado de novo, Piá. Você tá de brincadeira, pô. O Piá vai sentar aqui na cadeira dele, ó. Vai sentar na cadeira dele. O Monga tá aqui, ó, Monga. Hoje tem o 10 e o 9. Olha aí. Tá o 10 e o 9. Vandão. Um abraço pra você, viu, Monga? Quem joga mais é ele, viu? O Vandão joga mais. Ele é meia esquerdo. Eu sou agora zagueiro. E qual que é o placar hoje? Hoje pra mim é 3-0 o jogo. E o Monguinho aqui, ó, e o 10 pro 9? Tá meio morto, mas tá recuperando. Ele tá recuperando. O Vandão tá aqui também, vice-prefeito de Campinas. Um abraço pra você, Vandão. Como é que tá a expectativa do jogo hoje? É um dia de festa para Campinas, né? A Ponte Preta, pela primeira vez, decidindo um título nacional. Eu acho que a expectativa é boa. Se Deus quiser, hoje a gente Campinas vai ser consagrada aí com o primeiro título nacional da Ponte Preta. Hoje, na verdade, sou prefeito em exercício. O prefeito viajou agora para um compromisso internacional e eu sou prefeito em exercício. Vim aqui para dividir com a galera da Ponte esse momento de alegria. E se Deus quiser, Ponte Preta é campeã. Tá pronto para entregar o troféu lá depois na festa? Se me convidarem, tô pronto. Claro, né? Momento ímpar da história da Ponte Preta e de Campinas, né? É uma alegria estar aqui e poder participar disso. Legal, obrigado aí, tanto o Monga quanto o prefeito em exercício hoje, o Vandão por aqui, todo mundo por aqui, o Piá também já tá na sua escuta, Edu. Perfeito, um abraço pro Vandão aí.
Vandão que sofreu com os 3-0, hein? Não sei se reverte não, hein? Ô, Que é Edu. isso? Oi, Pepe. Lembra da pergunta que você me fez no início daqui do Concentração, que o Batista me pediu durante essa semana? É, sobre o... Como é que é o... Banheiros químico. Isso. Já encaminhei aí no nosso grupo interno da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder acompanhar. Tem banheiro químico na pracinha, em frente ao estádio do Majestoso, Edu. Nossa, o banheiro químico desocupado é horroroso. Com fila, vou falar pra você, velho. Não é só Mega Sena que acumula. Saiu Deus do Londrina, céu. viu, Edu? Saiu Londrina, hein? Atenção, Saiu Londrina. Maestro Grimaldi, Londrina escalado. Londrina do técnico Roger, né? Roger Silva com Luiz Daniel, goleiro número 1. João Vitor, lateral direito com a 2. Na zaga, o Manzoli com a 3 e o Wallace, capitão número 4. Na esquerda, o Maurício, meia dúzia. Aí no meio campo, Zé Breno com a 5, Lucas Marques com a 8 e o Cristiano com a 10. Lá na frente, o Vitinho com a 7, o Quirino, número 9 e o artilheiro da Série C, o Iago Teles, camisa número 11. Quer o banco, Edu? Não, só repete pra mim, só comparando Londrina do jogo anterior. Vamos lá, Luiz Daniel no Luiz gol. Daniel 1, João Vitor 2, Manzoli 3, Wallace 4 e Maurício meia dúzia. Zé Breno 5, Lucas Marques 8 e Cristiano 10. Vitinho 7, Quirino 9, Iago Teles número 11, o técnico é o Roger Silva, Edu. Só o Manzoli. O Manzoli é a única diferença no lugar do Iago Lincoln, né? Só a única novidade é a volta do Manzoli. Os demais todos iniciaram contra a Ponte. Tá bom, olha o apito, atenção, hein? Quem é que apita a Ponte Londrina? Arbitragem do jogo. Quem apita é o mineiro Felipe Fernandes de Lima. Ele que tem 38 anos, é nascido em Belo Horizonte. E quem é a equipe de arbitragem com ele, Breno? É auxiliar 1, Pedro. Felipe também, Alan Costa de Minas Gerais. Assim como de Minas Gerais também o Ricardo Júnior de Souza, o auxiliar 2. E o VAR hoje é Caio Max Augusto Vieira de Goiás. E como é que vai ser o Riverino Jandoso, hein? Cadê mestre Piá? Alô, Piá! Um abraço pra você, Edu. meu irmão. Tudo bem, Piá? Tudo bem, Edu? Poxa, uma satisfação muito grande estar presente aqui de novo. Uma satisfação muito grande estar fazendo a presença de um jogo tão importante para a nossa amada Ponte Preta. Deus abençoe que hoje a gente possa buscar um grande resultado. E eu estou aqui, Edu. O homem veio aqui, o homem é o prefeito em exercício hoje Até sexta-feira. Até sexta-feira de Campinas, e pode ser o primeiro prefeito a levantar o título da Ponte Preta no Estádio Nacional, no Campeonato Nacional. Tá aqui o Vandão, Edu. Pode falar com ele. O Vandão já saiu. Vandão tá com a escuta, Edu. Fica à vontade. Ô, Vandão. Mas que prazer falar com você. Tudo bem, Vandão? Prefeito em exercício? Edu, a alegria é minha, amigo. Faz Poxa, tempo que a gente não se vê, mas é sempre bom falar com você. Muito você bom. que é uma referência aí do esporte campineiro. Hoje dia de festa, né? A cidade está toda mobilizada em cima de um jogo que é a primeira decisão nacional da Ponte Preta. E para mim é uma alegria estar aqui hoje como prefeito de exercício da nossa cidade. Nosso prefeito foi representar a gente no evento de sustentabilidade lá em Dubai. E eu sou prefeito e é uma alegria, né, para mim poder estar hoje aqui e estar como prefeito para poder viver esse momento. Ao lado aqui de feras, né, Piá, Monga, que está me acompanhando aqui, tem uma história na Ponte Preta e se Deus quiser hoje a Ponte vai ser campeã e nós vamos levantar o primeiro caneco nacional da Ponte. O Monga estava dizendo, né, Vandão, pra gente que ele queria jogar. Ele queria vestir a camisa e jogar. O Monga chegou, viu o clima aqui, viu o ônibus chegando, a torcida... Ficou empolgado, falou, será que dá para ter uma vaguinha para mim aí? A gente jogou hoje de manhã lá nos servidores, o Monga meteu 2 gols lá hoje. Lembrou os velhos tempos aí de centroavante da Ponte Preta. Ô, Edu. Sim, diga lá, Pepe. Rapidinho também, boa tarde ao Vandão, prazer ouvir ele aqui na Rádio Bandeirantes. E ele está aqui no gramado. Presidente da CBF, Samir Chaud, está aqui, tirou foto ali, pousou ao lado da taça da CBF. O homem está no gramado, Edu.
Ah, tá registrado, muito bem. Mas, ô Vandão, então prazer falar contigo, parabéns pelo trabalho. Eu sei que você também luta bastante pro futebol de Campinas, no Amador, outras atividades esportivas também. A Campinas crescendo muito em eventos, em atividades, é sábado, domingo, feriado, vem o final de ano, vem 2026. Então parabéns, viu, Vandão? Um grande abraço, prazer falar contigo. Prazer é meu, Edu. Sorte pra Ponte Preta hoje, se Deus quiser. A gente comemora hoje o primeiro título nacional da Ponte Preta. Um abraço. Aí, um abraço a todos da Bandeirantes que estão ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo pela presença, viu? Dá pra falar com o Monguinha também? A Monga tá aqui, peraí, Monga. deixa eu passar. Bia, passa aqui, ó. O 10 vai Mr. passar pro Monga. 9 aqui. Vem aqui, Monga, ó. Pra aparecer na imagem aqui. Onde o Vandão tá aqui, ó. Esquerda pra centroavante. Aí, ó. Olha lá. E eu fiquei sabendo, viu, Edu, que hoje o homem atuou. Qual que é o campeonato que você atuou hoje? Começou como zagueiro, daí a situação não tava boa, foi pro ataque e meteu 2 gols, é isso, Monga? É isso aí, eu tava na zaga, né? Eu jogo de zagueiro agora. E aí o jogo tava ruim. Aí mandamos o Sidão sair, o Sidão falou, não vou sair. Aí eu falei, sai eu então. Eu resolvi não sair, ficamos com 12 no campo. Conversa com ele, Edu, Monga na escuta. Tá com quantos anos, Monga? Ah, não, a gente tá só brincando, é só brincadeira, Edu. Não é valendo nada, não. É só brincadeira, jogo com os servidores hoje. Eu sei, mas você tá com quantos anos? Ah, tô com 60 anos. Ah, o que você quer postar em rede social são as comidas. Você é comilão, hein? Pelo amor de Deus. Ele gosta de postar café da manhã, almoço, janta. Eu dei uma paradinha agora, Edu. Dei uma paradinha agora. Deu uma paradinha. E você tá fazendo. Você continua ainda lutando com o jogador de Campinas, né, Monga? Não, continua aqui, continua. Então tá bom, mas prazer falar contigo, viu? Trazer sorte pra Ponte aí. Beleza, Edu. Vamos torcer muito aqui pra gente conseguir esse título nacional aí. Um abraço, Edu. Um grande abraço. Obrigado pela presença, você do Vandão, viu? Obrigado a você. Muito bem. Bom, vamos dar uma faturada? Vamos dar uma faturada porque na sequência, então, o Piá dá uma comentada, a Ponte escalada, a mesma equipe que entrou contra o Londrina, agora 16-11. Você está na Bandeirantes em Concentração. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Na área, Gleger Zorzinho, nosso comentarista, Ponte escalado. Um abraço, boa tarde, Gleger. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, né, Edu? Um abraço pra você, boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes. Né, final, grande jogo. Daqui a pouquinho a Ponte tendo uma grande oportunidade de cair nos braços do seu torcedor. Né, tá bem escalada, viu, Edu? Tava dando uma olhadinha na escalação aqui agora. A Ponte, o mesmo time. A gente já dizia que provavelmente aconteceria isso e acerta o Marcelo.
Acho que ele usa o critério correto, mantém o mesmo time e tem tudo, né, para fazer um grande jogo, conquistar o título. Olha, Edu, não vai ter facilidade na partida. A gente sabe que o Roger é um treinador estrategista, um cara que monta bem os seus times. Aliás, é o segundo acesso consecutivo do Roger, que vem para Campinas, né, Edu? Tentando dificultar aí, né, a Ponte Preta, tentando dificultar o jogo da Ponte. A Ponte que trouxe um resultado maravilhoso lá de Londrina. E tá aí, uma grande oportunidade da Ponte sagrar-se campeã brasileira. Tá tudo certo. Título brasileiro, viu, Edu? Série C, eu sei muito bem o que é isso. Aliás, Edu, se você ver, eu tô aqui na minha fazenda, olha aqui as fotos aqui atrás, ó. Sim. Aqui tem muita história. E tem, inclusive, o quadro quando eu fui campeão brasileiro em 2007 com o Bragantino, naquele jogo lá no Frasqueirão contra o ABC de Natal. O Bragantino foi campeão brasileiro da Série C, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida de que teremos um grande jogo e que a Ponte vai vencer e vai ser campeão brasileiro 2005 da Série C, viu, Edu? Olha, Greg, rapaz, Greg, seu Arsenal lá. Você viu que ele colocou o boné, não tô entendendo, já tá com medo? É porque a gente vai pro desafio, né, Edu? Durante o período da Copa do Mundo, aqui, do ó, ano que vem. Mostra aí, eu só coloquei o boné. Ó, coloquei desafio... o boné porque, olha aí, Edu, tá aí, meio penteado, viu, Edu, mas o topete tá grande, viu? Aí, ó, o Campeonato Mundial de Topete vai ser lá no Paquistão. Eu e Gleger Torzinho vamos ser os representantes da Rádio Bandeirantes. Aliás, viu, Edu, tem que parabenizar o Leandro Bolles, né? O médico que fez o implante do cara, o cara ficou bem, viu? Doutor, eu ainda acho que eu tô na frente, viu, Edu? Não, você fez há muito tempo, eu não tenho nenhum ano. O ano, dia 4 de fevereiro. Doutor Flávio Giardello, família Giardello, aqui de Campinas, inclusive, viu? Olha, Edu, um abraço para todos da Ponte Pernambuco, para a família Ferraro, Adilson Pisa, Adilson e toda a família Ferraro, um grande abraço, obrigado. Boa tarde, pessoal. Polícia reduziu o fluxo de entrada no estádio e tem uma fila enorme para entrar. É o Vitor Sérgio, obrigado pela informação, viu? Atenção, boa tarde, Edu. Nega Véia campeã é o Goulart, de Cabo Verde, Minas Gerais. Lembrando que Cabo Verde, na África, vai disputar a Copa do Mundo 2026. Aê, fez uma conexão aí. Grande Goulart. Ô, Edu. Sim. Você sabe que muita gente que nos ouve, né, deve estar se perguntando, por que vocês não entrevistam o pessoal antes do jogo, o presidente da CBF, algo do tipo? É porque não pode, viu? Protocolo, o pessoal de rádio não pode entrevistar ninguém que tá dentro do gramado antes do jogo. Tem que ser só depois, viu, Edu? Já o Piá dando uma palhinha da escalação da Ponte, hein? Piá tá muito quieto. Boa tarde, Edu. Hoje seu Piá Zé tá aí, Edu? Oi? Piá tá aí ou não? Nesse exato momento, não, mas ele já vai voltar. De novo, daqui a pouco. Eu digo isso porque o Piá é um grande amigo, né, Edu? Nós jogamos juntos, o Piá é um grande parceiro. Eu só queria, a hora que ele chegar aí, eu queria dar os parabéns ao Piá, que todas as vezes tem trabalhado aqui com a gente, tem ido muito bem, não é, Edu? Tá indo bem o Piá, viu? Não, sem dúvida. Piá muito requisitado e já o Piá, aliás, Edu, essa semana ele queria ter enfrentado o Gleger no nosso desafio, mas o Gleger fugiu mais uma vez, Edu, do nosso desafio. Aqui transição, né, Breno? Tá na transição. Tô na transição, né? 10 anos, Edu. Olha, eu vou falar pra você, viu? O Gleger... O Pedro Piscinato. Oi, Edu. Repita a escalação da Ponte. Ponte Preta definida e escalada com Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. No ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Técnico Marcelo Fernandes, que repete a mesma escalação da primeira partida da final lá no estádio VGD, Edu. Você olhando para a geral nesse momento, descreva. Edu, estou próximo aqui à placa aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. Presidente da CBF também está aqui próximo, muito rodeado, muitas pessoas tirando foto, cumprimentando o presidente. Os goleiros da Macaca e também os goleiros do Londrina estão no processo de aquecimento e já temos um bom número de torcedores dentro do estádio Moisés Lucarelli, Edu. Olhando para a torcida do Londrina, descreva. Tem sim. Eu ia falar, desculpa, que eu contei 57 pessoas nesse momento, viu, Edu? Ué, nossa. Exatamente 57, boa, Breno.
mas foi vendido 1.200. Será que aconteceu algum problema? Talvez tenha sido aquela situação da semana passada, né? O torcedor da Ponte, enfim. Ô Edu, sabe quem passou por aqui também na cabine, mas foi naquele exato momento que a gente conversava com o Vandão, né? Prefeito em exercício de Campinas, com Monga e também com Piá. O Léo Mota da LG Mota Imóveis passou aqui rapidinho, então só para registrar, ele passou aqui pela cabine também da Rádio Bandeirantes Campinas no momento em que o Londrina entra no gramado, os jogadores de linha para iniciar o processo de aquecimento do Zaço. Muito bem, e Pedro Piscinato, você olhando para as vitalícias, dá para olhar ou não? Dá, né? Dá sim, Edu. Aqui na Vitalícia é um bom número também de torcedores da Ponte Preta, as cadeiras já vão... Torcedores já vão se sentando nas cadeiras aí da Vitalícia, também aqui no setor do TC10. Aqui atrás do gol, na parte da arquibancada atrás do gol, pessoal ainda todo escondido na sombra, aproveitando a sombra antes da partida começar. Mas no restante do estádio já temos sim um bom número de torcedor aqui no Majestoso. As imagens, o Boris... Olha a fila que tá lá fora. Gente do céu. Imagens no YouTube da Rádio Bandeirantes, né? Para quem não segue lá, @Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o like na transmissão. Imagens ao vivo do lado de fora, né? Do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. E você tá onde, Breno? Cara, levaram até o cooler, hein? Eu tô bem aqui ao lado do presidente da CBF, é que a gente não pode falar com ele agora, né? Mas tô bem do lado dele. É ele quem manda, né? Ele não pode... Se acontecer com ele, quem manda, né? Não manda dos fiscais da CBF, é ele quem manda. O presidente pode falar ou não pode? Ele não pode falar, né, Breno? Agora ele não pode, mas no final do jogo eu vou atrás dele. E quem da Ponte está acompanhando o presidente aí? Tá o Iberlin, tá aí por perto ou não? Não. Tem o pessoal do Londrina aqui entregando uma camisa da CBF, né? Esse tipo de coisa. Mas o pessoal da Ponte ainda tá chegando aqui para falar com ele. É o Samir, né? Jovem presidente. Isso. Quem tá com ele do Londrina é o CEO do Londrina, que eu ouvi, a gente colocou ontem uma entrevista exclusiva, né? Com o Armando Chekerdemian. Ele que tá com o presidente da CBF nesse momento aqui. Deve ter da federação também, né? Eu tô achando estranho não ter ninguém da Ponte acompanhando o presidente. Mas legal dele ter vindo, né? Prestigiar, isso é muito importante. E também... Lembrando que enche de responsabilidade o torcedor da Ponte, com calma hoje, nada de se precipitar, né? Com bastante calma. Olha, Edu, hoje seu Zé Pirintra está de plantão. Vai, macaquinha safada, um ótimo trabalho a todos. Muito obrigado ao casal Paulo e Rita Maluca de Jacumã Conde, da Paraíba, sempre com a gente. Um abraço para vocês, viu? Boa tarde, Edu. Manda um abraço pro Elton Grimaldi. Olha que beleza, para você. É o Messias Rodrigues Souzas. Faz uns 30 anos que nós nos conhecemos. Muito obrigado, Messias. Tá dado, tá respondendo aqui, tá agradecendo, viu? Boa tarde, Edu. Vai ter telões do lado de fora do estádio? É o Marcelo Reis. Vai ter o Pedro Piscinato? Ô Edu, telão, a torcida da Ponte Preta até estava com essa ideia, havia alocado um trio elétrico, porém a Polícia Militar, o primeiro batalhão de polícias de ações especiais, o primeiro BAEP aqui da cidade de Campinas, não autorizou, mas pelo que eu vi nas redes sociais, vai ter uma TV de 1000 polegadas aqui na praça, em frente à praça onde fica localizada a sede da torcida jovem. Olha que chique. Ô Edu, quem tá agora com o presidente aqui, acho que eles fizeram um protocolo, né, de ir primeiro o pessoal do Londrina e agora o Nenê Tonholo tá com o presidente Samir Chaldi aqui conversando com ele, tirando foto, esse tipo de coisa. O Tonholo, ele é vice-presidente. Exatamente. Nenê Tonholo. É ele quem tá com o Samir Chaldi aqui. Ô Edu. Sim. E a Ponte Preta, a respeito do uniforme, a macaca, diferente do tradicional, vai com o seu uniforme número 2. Ponte Preta vai toda de preto hoje para encarar o Londrina aqui no Majestoso. Nesse momento, os jogadores realizando um trabalho de aquecimento com bola e Gé está trabalhando também, está participando dessa atividade de aquecimento aqui no gramado do Majestoso. João Esteves, meu amigo, muito obrigado. Tá aqui na fotinho você e a Sandra. Amado casal. Um abraço, viu, João Esteves? Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver o que mais aqui. O campeão ganha quanto, hein, gente? Vocês têm informação? Qual é o prêmio?
Nenhum, Edu. Tem nada. Então... O único prêmio é entrar na terceira fase da Copa do Brasil, que dá cerca de 2 milhões e 300 mil reais. Mas depois do jogo você pergunta pro seu Samir, só uma perguntinha pro senhor, nada. Mas não tem, viu, Edu? Não tem? Até agora não teve premiação na Série C, pelo que eu me informei ano passado, esse ano. Eu acho que eles colocaram essa situação de entrar na terceira fase da Copa do Brasil, porque daí os 2 milhões e 300 mil reais já é um prêmio, né? Você tem razão, um belo prêmio, né? A polícia parou os ônibus da torcida do Londrina em Indaiatuba. Ai. A informação aqui, final 4891. Porque eu tô achando estranho. Não tem pouca gente do Londrina aí? Tem pouca gente. Pelo número de ingressos, né? Dos 1.200. Pelo que a gente observa, né, Breno? São mais os torcedores, chamados torcedores comuns, né? Não são de torcidas organizadas. Aos poucos tem um pessoal entrando. Agora dos 57 que eu contei, devem ter entrado, sei lá, uns 15 a mais. Mas por enquanto tem pouca gente. Esperamos que não tenha tido confusão, né? Chega de confusão. Bom, é o seguinte, nesse momento a ponte já foi para aquecimento. Ô Pepe, o aquecimento é todo o elenco que vai para o aquecimento, Todos os jogadores relacionados, né? Depois que os atletas subiram, estão trabalhando, subiu aqui os outros atletas do elenco, mas que não estão relacionados. O Caio Ganga, o Matheus Kaiser, Léo Kovic, o Pedrinho, que foi citado por aqui. Jogadores estão aqui com roupas de passeio, não estão relacionados, portanto, estão aqui ao lado do vestiário da Ponte Preta. Faltando 25 minutos, até Sabe 35, por quê, viu, Edu? Né? Oi? Sabe por que aquece todos ou não? Porque antigamente aquecia só os 11, né? Aquecia só os 11, o pessoal ficava ali aguardando. Mas às vezes no futebol acontece muitas coisas ali no início da partida. E aí você tem que fazer uma substituição e o cara tá totalmente frio, né? Então, claro e óbvio que a intensidade é um pouco maior para aqueles 11 que entram de começo, mas tem que aquecer todo mundo agora. Virou regra no futebol isso aí. Então a gente pode ver que todos os times aquece todo mundo, aquece todos os goleiros, aquece todo mundo, para que se acontecer alguma coisa no início, a galera tá pronta para entrar no jogo, viu, Edu? E o aquecimento, qual que é o limite, hein, gente? Quando é 4h30, tem que retornar pro vestiário, Não tem um limite, né? Não tem esse número exato, né? Até Depende depois, muito do preparador físico. Até um pouco tempo depois, geralmente 15 minutos, faltando 15 minutos para 5 horas da tarde, geralmente é o horário que os jogadores retornam ao vestiário. Olha, eu tenho que dar uma faturada, já volto, hein? Exato, né? Oi, desculpa. Sim, é o delay da fazenda. Não, Edu, só disse que não tem um tempo exato do aquecimento, né? E varia muito da questão do preparador físico, o que ele pensa, o que ele acha, mas basicamente é isso que o PP disse aí. 15, 12 minutos, a galera já vai pro vestiário se preparar para entrar pro jogo. Olha, a gente volta já, agora 16h26. Você está na Bandeirantes em Concentração. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Concentração. Concentração Bandeirantes, 17 horas, hein? Na Rádio e TV Bandeirantes, Ponte Londrina, final da Série C. Na TV tá passando ainda a Arábia Saudita o campeonato, assim que terminar vai ser em cima, hein? Vai terminar em cima, entra Batista, Tigrão, CH e grande equipe. Quem que tá aí como repórter da TV, o Pedro Piscinato? É o Heitor Fredo? Vinícius Abarca cobrindo a Ponte Preta e Serginho Ribeiro, diretamente de Londrina, cobrindo o Tubarão. Olha que bom, parabéns aí ao Serginho Ribeiro.
É essa equipe da Bandeirantes aí no Moisés Lucarelli. Como é que tá o tempo aí, gente? Como é que tá o Bruno? Um sol pra cada um, viu, Edu? Tá muito quente, muito calor aqui no Majestoso. Tá, dá pra ver a linha do trem como é que tá? Será que tá cheia? Tá, a linha do trem como é que tá, Boris? A linha do trem, nesse momento, sem ninguém. Muito provavelmente a Polícia Militar, né? Porque é perto ali de onde fica a arquibancada visitante. A Polícia Militar deve ter feito algum isolamento, algo do tipo. Mas isso nos derbys também aconteceu. E daí, quando a bola começou a rolar, os torcedores apareceram ali. Neste momento, pelo menos aqui no visual, não estou observando absolutamente ninguém ali na linha do trem, Edu. Ô, Gleg, que tá mandando um abraço pra você é o meu grande amigo Benê. Diga aí. Do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, hein? Olha, dia 8 de novembro, ele tá convidando você pra Costelada do Braille. Gente, vocês não podem perder. É dia 8, um sábado, no meio-dia, às 4 da tarde. Onde fica o Centro Cultural Luiz Braille? Na Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, 600, Jardim Proença, ali perto da Unip. Perto da Unip, gente. Olha, vai ter... Olha o cardápio, que coisa rica, hein? Olha o cardápio aqui. Linguiça com limão, pão de alho, mandioca, costela no chão, arroz branco, carreteiro também, feijão tropeiro, farofa de banana da terra, salada verde, vinagrete. E tem sobremesa também, bebidas à vontade. Sabe quanto que custa, gente? Ó. Se você comprar a partir de R$ 70 cada. Se for só um, custa 80. 2 para cima, R$ 70 cada. Crianças de 6 a 10 anos, paga R$ 40. Bebidas à parte. Informações e antecipação aqui do seu convite, 99715-9817. Repetido, 99715-9817. Costelada do Braille, dia 8 de novembro, ao meio-dia às 4, das 12 às 16, tá bom? Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, número 600. O Centro Cultural Luiz Braille é uma instituição que luta em prol do deficiente visual. Tá dado o recado, hein, Gleger? É sensacional. Sensacional. Um abraço pro Benê aí. Um abraço pro Benê, parabenizar pelo evento e assim, dizer que eu vou garantir logo o meu ingresso, né? Porque é sensacional. Você vê aí, cara, tudo isso que você falou por apenas 70 conto, Edu, tá barato, hein, meu? Tá barato. Aliás, eu sempre compro pizza lá da galera lá do Centro Cultural, sensacional. Parabéns, Benê, um grande abraço pra você e se Deus quiser estaremos juntos nessa aí. Pergunta quantas catracas estão funcionando, é assim que se trata os clientes, né? É problema de entrada, né? Tá reclamando aqui, o ouvinte não colocou o nome dele, final 2207, a mesma idiotice de sempre, é deixar pra entrada de uma hora é um problema. Bom trabalho, Edu. Raul Reis, muito obrigado, viu, Raul Reis? Um grande abraço, viu? Um abraço aí pro Rossini, do DIC 1, pessoal do DIC 1. Chegou o dia da nossa redenção, tá aqui, é o final, o que é? Wilson de Março de Maringá. Nossa senhora, Wilson de Março de Maringá. Abraço pro Leandro Boris, né? Outro. É, grande Wilson de Março. Olha, o Wilson de Março, ele é exigente. O Wilson de Março é exigente. É isso aí. O Piá tá na cabine, não, né? Não, ele tá aqui, ele passou aqui rapidinho com o Wagner. Wagner é amigo também, amigo empresário do futebol, né? Passou aqui, tá aqui com o Piá. Então a gente registra também o Wagner, mas já o Piá à sua disposição, Edu. Ô Edu, o Piá é celebridade aqui no Majestoso. Todo mundo quer falar com o Piá, entrevistar o Piá ou tirar uma foto com o Piá, viu? Por falar em entrevista, o presidente da CBS só fala com a TV, né? Ele tá falando com a TV nesse momento. Os repórteres de rádio estão na espreita ali. Se ele vacilar, fala. Olha, pô, depois que ele entrou no vestiário errado na Ponte Corinthians, tá lá, no Corinthians. Os caras vão pegar ele lá, Breno, aí, ó. Ô, Greger, pra encerrar o Concentração, diga uma coisa pra mim. O que esperar... Ô, Edu, o pessoal tá entrevistando ele, eu vou entrevistar também, né? Vamos lá. Vamos lá. A pirâmide do futebol brasileiro e é o que nós estamos fomentando e movimentando, né? Série D, Série C. Tive presente na final da Série D e estou aqui presente também na final da Série C, que são duas divisões que estão sendo vistas com outros olhos. Nós queremos melhorar ainda mais o nosso produto, o nosso campeonato, e a gente fez isso com todas essas mudanças que fizemos aí nos calendários, nas competições.
Então o que a gente espera é que hoje tenha um grande jogo e que encerre essa competição com chave de ouro. Samir, essas mudanças vêm para agregar ainda mais o futebol brasileiro? Com certeza. Todas as mudanças que fizemos veio para fomentar e sacudir a base da pirâmide do futebol. Não só o ápice da pirâmide, né? Não só a Série A. Então, o que nós queremos é isso, é fomentar o futebol brasileiro em todas as suas divisões e todas as suas regiões. Samir, muito se fala, tem premiação, não tem para a Série C. Vocês criaram, hoje seria uma premiação, essa entrada do campeão na terceira fase da Copa do Brasil e por conta também dos mais de 2 milhões de reais daquela cota, isso seria hoje a premiação da Série C? Bem, na verdade essas mudanças elas vêm para dar benefício para muitos, né? E acabou que beneficiou também a Série C, a Série D, clubes aí que não tinham previsão de calendário nacional e com essas mudanças hoje tem. E é isso, é o que nós nos propomos a fazer desde que assumimos a CBF. Então aí estamos indo para o 5º mês de muito trabalho, de muito esforço, de muitas mudanças que o futebol brasileiro necessitava, e o que nós queremos é isso, melhorar cada dia mais. O senhor espera do jogo, presidente? O senhor espera do jogo? Espero um grande jogo de futebol, estou ansioso aí para ver essa partida. Primeira partida acompanhei 0-0 e vamos ver se hoje tem uma partida com gols aí para terminar o campeonato com chave de ouro. Muito bem. Tá aí a palavra do Samir Chaldi, o pessoal agora veio tirar o Samir. Mas como ele falou, né, Edu, não pode, pelo protocolo não pode, mas a gente tem que ouvir, né, Edu? Parabéns, Breno, hein? Breno Beretta, você entrou na roda que não podia, cumpriu com o papel de repórter. Pedro Piscinato, destaque final, Macaca Escalada. Macaca Escalada, o técnico Marcelo Fernandes repete a mesma equipe que entrou a campo na semana passada, jogo que terminou empatado 0-0 lá no VGD. Macaca Escalada com Diogo Silva 12, Pacheco 28, o Anderson 34, Simon número 4, Arthur tem a 15, no meio de campo Rodrigo Souza tem a 5, Luiz Felipe 27, capitão da Macaca Elvis tem a 10 e no ataque Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró 17. A Macaca que vai em busca do seu primeiro título nacional nesta tarde, Edu. Então já no banco, e o Londrina, Breno Beretta. Londrina também definido pelo técnico Roger Silva com Luiz Daniel, João Vitor, Wallace, o capitão Manzoli e também o Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano na frente, Vitinho, Quirino e Iago Teles, Edu. Um bom trabalho para vocês aí, preparado, Bolis? Sempre, Edu, estamos mais uma vez aqui juntos, cabine Majestoso, estádio Moisés Lucarelli, cabine Bandeirantes, para narrar mais uma decisão com a Macaca em campo. Foi assim em 2023, naquela deu certo, a Ponte foi campeã paulista da Série 2 e tomara que hoje não seja diferente, a Ponte levante o caneco, Edu. Para você, Greger, preparado, Greger? Tá comendo, hein? Mais que preparado, Edu, expectativa boa para que a Ponte possa conquistar aí o título, ganhar o jogo, conquistar o título. Não precisa ser com muitas emoções não, viu, Edu? Pênalti, essas coisas não. Que ela vença no tempo normal e leva o troféu. E eu vou ficar aqui, viu, Edu, de olho, bem de olho, no que pretende o Marcelo Fernandes pro artilheiro da Macaca, o Gé, que tá no banco, Edu. Muito bem, boa tarde, André de Jacareí, Ponte Pretano de 75. Opa, oi, Edu. Alô, André Silva, um abraço pra você, viu? Você me perguntou, Edu, quem da federação estaria aqui. Eu não vi ele por aqui ainda, mas vi no placar que o Mauro Silva, que é o vice-presidente da Federação Paulista, está por aqui também, deve ficar num dos camarotes junto com o Samir Chaldi. Olha, Mauro Silva, é mesmo, ele está há muito tempo na federação, né, Breno? Mauro Silva... Exatamente, está na federação como vice-presidente. E também aplica muito bem seu dinheiro, viu? Mauro Silva fez curso, né, de aplicação em bolsa e tal... Mauro Silva. Aliás, Mauro Silva foi o tetracampeão, né? Foi, e eu fiz uma entrevista especial com ele, Edu, vai ao ar no fim do ano, tanto na TV quanto aqui na rádio. Fiz uma entrevista especial com ele esses dias aí num jogo festivo que teve, então já em breve vai pro ar, viu, Edu? Muito bem, Pedro Gozzi com a gente também. Alô, Pedro Gozzi, grande Ponte Pretano, dando foto aqui. Tá gente da família, tá com o filhão, já tá com faixa, Ponte Preta, boné, camisa.
Tá tudo preparadíssimo pra essa final aí. Gente, final do Concentração. Vem aí, Leandro Borges com Ponte Londrina. E na TV Bandeirantes, olha, 17 horas estrolando, já entra a transmissão, tá? Até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bola de Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Microfonaço aberto para mais uma grande transmissão e hoje é dia de final. E final, decisão é aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, que recebe já já, a partir das 5 da tarde, o segundo e decisivo jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. Frente a frente, a Associação Atlética Ponte Preta e Londrina Esporte Clube, a Macaca contra o Tubarão. Depois do início do campeonato, 20 times na disputa, 4 foram rebaixados, 8 seguiram firme e forte na luta pelo acesso. Destes times, 4 conseguiram e 2 disputam a final. Foram 215 jogos, 430 gols, até chegarmos a hoje, sábado, dia 25 de outubro de 2025, para conhecermos o campeão. Quem levanta o troféu, quem solta o grito de é campeão. Hoje o palco é o Estádio da Macaca. A Ponte Preta encara o Londrina, primeiro jogo 0-0. Novo empate, independentemente do resultado, leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer conquista o título. E hoje, diante do seu torcedor, na Casa da Macaca, com a macacada reunida, expectativa altíssima, positiva, o torcedor da Ponte vai apoiar a Macaca para que a Ponte coloque na sua galeria de troféus o título, o troféu de campeão brasileiro da Série C. Já já a bola rola, decisão aqui na Bandeirantes, vamos juntos.
no FM em 85,7. Baixa estendida também pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem mais aplicativos, Band Play. Você curte o futebol, tem o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do YouTube. Hoje vamos bombar. Hoje merece, afinal de contas, estamos com o jogo decisivo no ar da nossa live. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então você que já está conosco, já deixou o seu like, valeu. Muito obrigado, show de bola. Para você que vem chegando agora, deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Hoje eu solto o grito de campeão e tomara que seja para Macaca. É o time que está com a Rádio Bandeirantes Campinas, é o time da nossa cidade, é o time campineiro que entra em campo já já contra o Londrina. E aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor que você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Conheça Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E Locus Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Locus Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E futebol, decisão é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E faltando 15 minutinhos para o início da decisão, a partir de agora girando com o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. O coração do torcedor da Macaca bate mais forte, mas bate confiante para que a Macaca conquiste o título. Bate que bate, bate que bate, coração da macacada. Já já a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Vamos com as últimas da ponte. Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Pepe. Fala, Leandro Boles, boa tarde para você. Um grande abraço, meu amigo. E um abraço também especial para o amigo ouvinte ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. O técnico Marcelo Fernandes repete a mesma escalação do time que enfrentou o Londrina na semana passada e a principal novidade é no banco de reservas. O Gé, camisa 9 da Macaca, está recuperado e fica à disposição, deve ser acionado no segundo tempo para a Macaca buscar o primeiro título nacional da sua história, Leandro Boles. Gé, portanto, de volta, mas no banco de reservas. E as últimas do Londrina, o time azul celeste que também busca o título nacional. Quais são as últimas do time paranaense? Alô, alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, grande abraço para você também. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A principal novidade está na zaga. O retorno de Manzoli ao time. Zé Breno é mantido no meio-campo da equipe do técnico Roger Silva, já que Alisson não reuniu condições, vetado pelo departamento médico. Londrina vai em busca do seu primeiro título na Série C do Brasileiro. Boles. É do Roger Silva, que o ano passado foi campeão da Série C com o Atlético. Comentaristas do jogo, eles que já estiveram lá dentro, conhecem do riscado. Começando com Gleger Zorzinha, sua expectativa para o jogo. Alô, Gleger, um grande e forte abraço para você. É decisão, boa tarde. E decisão é aqui na Bandeirantes, né, Boles? Um abraço para você, ao Piá, a toda a nossa equipe. Um abraço para o torcedor ponte-pretano. É um momento de muita tensão, né, que antecede uma partida que pode entrar para a história do time ponte-pretano, e o torcedor realmente está ansioso. Agora, tem que acreditar, confiar no trabalho do Marcelo Fernandes, que até o momento tem feito um trabalho maravilhoso frente a esse time, principalmente jogando no palco da decisão o Moisés Lucarelli. Então eu estou confiante também, Boles. Acho que a ponte está bem escalada, e eu vou repetir o que eu estava dizendo agora para o Edu Pinheiro. Quero ver a estratégia do Marcelo Fernandes na questão do Gé, que está no banco, está à disposição.
Vamos ver o que pretende o Marcelo, mas sem dúvida nenhuma, um grande jogo, apesar de toda a dificuldade, para que a Macaca consiga um bom resultado e levantar esse troféu aí que está aí na beirada do campo, né? Campeão brasileiro da Série C. Bolis. É a grande final do Campeonato Brasileiro da Série C, frente a frente, já às 5 da tarde, Ponte Preta e Londrina. E mais uma vez conosco aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro, brilhou com a camisa da Macaca, é o nosso comentarista convidado, grande Piá. Alô, Piá, um grande abraço para você, a sua expectativa. Boa tarde, Piá. Boa tarde, Boris. Boa tarde a todo mundo aqui da Bandeirantes. Um abraço especial para o Gleger aí, meu parceiro. Jogamos juntos, tivemos o prazer de jogar juntos e somos amigos até hoje. Fez muitos gols em treinos, principalmente? Ou em jogos? O Gleger era brincalhão. O Gleger me ligava e falava assim, ó. Aí eu atendi o telefone e ele falava assim, alô, quem é? Ele falava assim, ó, o melhor goleiro do Brasil. Aí eu falava assim, ó, beleza, Dida. Fala aí. Sensacional. Essa foi boa. E é verdade isso. Viu, Gleger? Mas, cara, falando um pouco da expectativa do jogo, né? Eu acho que a equipe do Marcelo vai entrar como entrou nos outros jogos. Eu creio que é uma equipe que vai começar marcando à frente, tentando buscar o resultado, buscar o gol logo no começo do jogo, para dar mais tranquilidade dentro da partida. Vai ser uma partida que eu tenho certeza que uma final é um jogo muito difícil, né? A expectativa sobre o Gé, é um grande jogador, é um jogador que ele esperando, tendo o Gé como opção, se a Ponte porventura precisar de sair para o ataque, tem o Gé que pode ser um grande centroavante e fazedor de gols. Se porventura a Ponte estiver vencendo o jogo e precisar usar o Gé, ele pode usar o Gé na frente, que ele é um jogador que ele segura muito bem a defesa adversária lá no campo. Ele marca, ele irrita, ele incomoda e ele segura a bola. Então, de tanto atacando como defendendo, ele pode ser uma boa opção para o Marcelo Fernandes. Eu creio, tenho certeza aí que a Ponte Preta vai fazer um grande jogo. E como eu sempre falo, o jogo se vence nas divididas, nas bolas ruins. Quem tiver mais vontade vai vencer o jogo. E eu creio que a Ponte Preta vai sair aqui hoje vencedora com o resultado de 2-0. Clima de decisão, e decisão é aqui na Rádio Bandeirantes. O torcedor da Macaca solta a voz, o bandeirão estendido, o bandeirão da torcida jovem, é clima de decisão. Vale o título do Campeonato Brasileiro da Série C para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, um grande e forte abraço. Boa tarde, Edu. Um grande abraço mais uma vez, Bolis. Agora, 16h51, mandando um grande abraço ao narrador Antônio Wilson, muito amigo nosso, grande narrador. Grande abraço. Conhece, né, Bolis? Antônio Wilson, espetacular. Domingo último, ele esteve na Arena do Corinthians, no Parque Universitário, e transmitiu a final do Hipermaster de uma Liga de Campinas aqui, da Superliga de Campinas, Granada e São Cristóvão. Entre outros atletas estavam Binhão e Isaías Esponte. Binhão, me lembro, década de 90, foi pro Japão. Grandão, espichadão Binhão, Isaías sim. E muito obrigado, eles estavam jogando pelo Granada da Vila Bela, né? Então um grande abraço, Antônio Wilson, muito obrigado pelo carinho, abraço a eles também. E carregue sempre o nosso carinho aqui da Bandeirantes, grande Antônio Wilson, que trabalhou aqui no início dos anos 2000. Bom, gente, é o seguinte, olha, Atlético Mineiro vence intervalo, hein? Atlético Mineiro 1, Ceará 0, Vitória e Corinthians no Barradão 0-0. Equipe técnica, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Leandro Lopes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade pontepretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Direto e reto para a ficha técnica da decisão da Série C. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. E ele manda a campo Diogo Silva 12, Pacheco tem a 28, Anderson 34 e Simon com a 4 formam a dupla de zaga, além de Arthur com a número 15 fechando a linha defensiva. No meio de campo, Rodrigo Souza tem a 5, Luiz Felipe 27, Elvis, capitão da Macaca, tem a 10 e no ataque Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró 17. Repeteco da Macaca de Diogo Silva 12, Pacheco 28, o Anderson 34, Simon número 4, Arthur 15, Rodrigo Souza 5, Luiz Felipe 27, Elvis capitão tem a 10, Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró 17. No banco de reservas à disposição do Marcelo Fernandes tem Pedro Rocha 1, Edson 3, Miguel 8, Gé, principal novidade, artilheiro da Macaca tem a 9, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, Darley Santos 33, Gustavo Teles 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55, Kevin 62 e Lucas Emanuel número 70. Alô, alô, torcedor do Londrina, ligado no futebol da Bandeirantes. É o Tubarão, definido e escalado pelo técnico Roger Silva, também de olho no título da Série C. Luiz Daniel, goleiro número 1.
João Vitor, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Manzoli com a 3 e o Wallace, capitão número 4. Na esquerda, Maurício, meia dúzia. No meio campo, Zé Breno com a 5, Lucas Marques com a 8 e Cristiano, número 10. No ataque, Vitinho veste a 7, Quirino com a 9, Iago Teles, o artilheiro da terceira divisão, número 11. No banco, à disposição do Roger, Luan 12, Vanderlei 13, Cedric 14, Iago Lincoln 15, Matheus Leal 16, Henrique 17, João Tavares 18, Eliel 19, 20 para Robson, 22 Canela e 24 para Elzo. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito nesta grande final da Série C é o mineiro de 38 anos, Felipe Fernandes de Lima. E aí, Breno Beretta? Os assistentes, Pedro. Assistente 1 também é Felipe Alan da Costa. Assistente 2, Ricardo Júnior de Souza. Eles também são de Minas Gerais. E o VAR? Hoje a cargo de Caio Max Augusto Vieira, que é de Goiás. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Tá tudo pronto, uma festa lindíssima no Estádio Majestoso, no Moisés Lucarelli. O torcedor caindo nos braços aí, aliás, os jogadores caindo nos braços do torcedor. Mas é importante deixar muito claro que é o seguinte: a Ponte, na minha opinião, é melhor tecnicamente do que o time do Londrina. Mostrou isso lá na primeira fase, mostrou isso no jogo, lá no VGD, lá em Londrina. E hoje tem uma grande oportunidade. Só tem um detalhe: a parte emocional. O aspecto técnico e físico vale demais, tático, mas para uma partida como essa, tem que estar bem aqui, na parte emocional. Tem que estar bem equilibrada dentro do jogo. O Marcelo Fernandes tem esse controle de vestiário. Agora, vamos ver qual que é a estratégia e qual será a postura do time pontepretano, principalmente nesse início. O Piá estava dizendo uma coisa e é verdade. O time tem que partir para cima, fazer logo o resultado no começo, para tirar um pouco esse peso da responsabilidade. Mas eu acredito demais num bom resultado, eu acredito demais na vitória pontepretana. Piá, meu grande amigo, meu parceiro, o que você espera para o jogo, Piá? E aí, Piá, o Gleger tá perguntando o que você espera do jogo. A gente tá recebendo José Henrique Semedo aqui. Dá um abraço no Edu pra torcida da Ponte, Zé. Eduzão, aquele abraço pra você, meu querido. Que saudades, Piá. Sou seu fã, cara. Aliás, um abraço a todos da Bandeirantes. Sigrão tá trabalhando ou tá na TV? Sigrão tá na TV. Tá o Gleger. Tá o Gleger? Abraço, viu, meu caro secretário. Tô esperando pra bater aquele papo contigo. Piazão, sou seu fã, cara. Você é fera demais. Chama o Piá pra comentar, então. Então agora, já que eu sou fã dele, eu quero apresentá-lo aqui. Piá, seus comentários iniciais em relação à partida de hoje, tão importantes pra você que já viveu isso na história da Ponte, Piá. Ô, Zé, fala, Piá. Grande abraço, Semedo, cara, um irmão de tanto tempo. É um jogo muito difícil, mas como eu falei, a Ponte Preta vem com 3 atacantes, vai sair para cima da equipe do Londrina, vai buscar o resultado logo nos inícios do jogo, mas tem que ter muita atenção, porque a equipe do Londrina é uma equipe perigosa. Eu creio que vai ser um jogo muito difícil, estratégico, mas que a Ponte Preta vai marcar sair de bola e vai buscar o resultado do jogo logo no início do jogo. Vamos pro jogo, vamos pra decisão. Vai começar a final, segundo e decisivo jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. Vale o título. Ponte Preta e Londrina, primeiro jogo 0-0, novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer levanta o troféu de campeão brasileiro da Série C. A saída com a Macaca que fica à esquerda, ataca pro gol da linha do trem. Apita o árbitro, mas não valeu. Volta, porque o jogador do Londrina invadiu o círculo central. Ele vai precisar mandar voltar. Então deixa eu voltar aqui pro cronômetro. Agora sim, tudo pronto. O Toral vai tocar na bola por Elvis. Nós temos um jogador do Londrina que tá louquinho ali para invadir, é o Quirino. Agora sim, o árbitro vai autorizar o início da final. Apita o árbitro. Agora valeu. Bola rolando, vamos juntos para conhecermos o campeão brasileiro da Série C aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. É
É decisão e decisão é na Rádio Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é na Casa da Macaca, com a macacada reunida para comemorar o título da Série C. E a ponte morde, belisca com Arthur, tentou bater na frente para Toró. Rasga aqui atrás Manzoli, retornando ao time paranaense. Quirino domina, a bola sai. É lateral para Macaca, Macaca jogando com uniforme preto, calção, meião, camisa preta com a faixa branca. O time do Londrina com uniforme azul, azul claro, azul celeste, com a camisa azul, calção branco e meia branca, atacando o time da Ponte neste primeiro tempo, como eu disse, pro gol da linha do trem. Cristiano divide com Toró, tentativa de passe no comando para Quirino. Ele protege menos, joga com Simon, sobra da bola, fica pro time do Londrina com Vitinho. Já faz a abertura aqui, vira a esquerda para Maurício. Maurício carrega a bola, ele é lateral direito de origem, por isso sempre puxa a bola pro pé direito. Soltou na ponta para Iago Teles, vai ao solo, o Arthur manda seguir. Recupera a Macaca, bola para Elvis. No comando, meteu o lançamento pra velocidade de Toró. Ele escapa pelo setor direito, foi para a área, Bruno Lopes. Prepara o cruzamento, levantou, a bola atravessou, passou do outro lado para Luiz Felipe. Na matada da bola, a bola deu uma escapada, mesmo assim ele domina, carrega a bola, encara a marcação, leva para o fundo, o setor canhoto, prepara o cruzamento, dá o bote João Vitor. Tenta recuperar ainda Luiz Felipe, a bola sai, o torcedor protesta, queria lateral para Macaca. E o Luiz Felipe, inexplicavelmente, dá uma bronca no árbitro e com menos de 2 minutos recebe cartão amarelo, PP. Mas o Luiz Felipe estava certo, viu? Realmente o último toque aconteceu na perna do João Vitor. Luiz Felipe, primeiro amarelado com 2 minutos de jogo. É, tem que ter controle emocional. E agora o Elvis deu uma chegada forte para cima do jogador do Londrina, a bola saiu, ele confirmou escanteio. Jogo começa quente, vale o título da Série C, a Macaca, empurrado pelo seu torcedor, tem escanteio para bater. Elvis vem pra bola com a 10 estampada na camisa. Rodrigo Souza na área, marcado, é o maior jogador do time da Ponte na área. Wanderson por ali, Simon também, cruzamento pra boca do gol. Subiu, tirou a defesa com o Wallace. A bola fica viva, Luiz Felipe tocou de cabeça. Bruno Lopes mirgou, Ricardo toque no braço, Bruno Lopes bate. Pega Luiz Daniel! No bate-rebate, a bola ficou viva, mesmo desequilibrado, Bruno Lopes bateu pro gol, Luiz Daniel evita o primeiro gol do jogo, já faz uma grande defesa, PP. Defesa em 2 tempos do goleiro do Londrina, após um chute meio esquisito do Bruno Lopes, mas que leva perigo ao gol do Tubarão, e vem Ponte. Elvis de primeiro, um tapa na bola espetacular para Bruno Lopes, dominou na área, levou pro fundo, prepara o cruzamento para trás, passou, vai sobrar para Diego Tavares, chega o zagueiro para tirar, Diego Tavares enche o pé, a bola sobe e vai embora. A Ponte começa em cima do Londrina, Piá. Olha, como eu falei que a Ponte Preta ia sair para cima da equipe do Londrina, ia buscar o seu gol e quase em 2 oportunidades tiveram chance de gol. Nesse último lance agora, eu achei que o jogador da Ponte devia ter dominado a bola, não chutar de primeira, desfazer da bola. Dentro da área, você complica para a defesa adversária. Mas mesmo assim, a Ponte Preta sai pra cima pra buscar o seu resultado. Vai pra cima, Macaca, empurrado pelo torcedor. Pois não, Pepe? Só uma ajuda, a dupla de zaga do Londrina tá com a numeração invertida. O Wallace, capitão, tá com a camisa 3 e o Manzoli tá com a camisa 4, tá? Beleza. O Wallace é muito mais experiente, né, do que o Manzoli, que também é um jogador aí titular. Então o Wallace com a 3 e o Manzoli com a 4. Valeu, PP. Gleger Zorzinho, nosso comentarista. Gleger, comecinho do jogo, o Luiz Daniel já fez uma importante defesa para evitar o primeiro gol do jogo, hein, Gleger? Difícil, né, Bolis? No chão, ele teve que fazer uma manobra ali, fez uma grande defesa. E é isso que o torcedor espera da Ponte. Um time agressivo, para cima, jogando para tentar logo abrir o placar, para trazer uma certa tranquilidade. O que não pode, e eu estava falando isso agora, é o Luiz Felipe tomar um cartão no comecinho do jogo. Ele traz uma certa temeridade para o meio de campo Ponte Pretano. Mas a Ponte começou muito bem o jogo, Bolis. Aliás, em cima segue a Macaca do Londrina, tem mais um escanteio para bater de novo, Elvis vem para a bola, pertinho do setor das torcidas organizadas, a Macaca ataca nesse primeiro tempo, brigou da linha do trem, vem para cima, vem na pressão a Macaca, 0-0 no comecinho do jogo, chegamos a 5 minutos, Luiz Felipe foi amarelado com 1 minuto e 50, Elvis vem para a cobrança, capricha que dá Elvis, ele vem para a cobrança, o árbitro ainda não autoriza, tá todo mundo se pegando dentro da grande área, o árbitro é experiente, árbitro de Série A,
apitando forte, chamando a atenção ali do Quirino. Houve um choque com o Wanderson e agora o Quirino senta no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Time do Londrina segue reclamando com o árbitro tirando todo mundo daquele bolo para autorizar a cobrança. Pediu para esperar um pouquinho ainda. Pede para esperar a cobrança o árbitro. O Elvis está preparado para fazer a cobrança. O Quirino chegou a sentar no gramado, alegando que foi atingido por um jogador da Ponte, muito provavelmente o Wanderson, que estava por ali, o Rodrigo Souza também. Tudo ok, ele vai autorizar a cobrança. Expectativa do Moisés Lucarelli. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol, saiu, o goleiro deu um soco na bola. Diego Tavares com a sobra, bateu cruzado, passa na frente do gol e vai embora. A pressão é forte a pressão da Macaca, Pepe. Bom, mais um escanteio do Elvis que leva perigo. A bola atravessou toda a área e no momento o Diego Tavares tentava o cruzamento, mas acabou passando muito forte. Tiro de meta para o Londrina. Você ligado no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Vem comigo no futebol da Bandeirantes pra Seara. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja, em Sorocaba. Vamos chegar a 7 minutos, primeiro tempo da final, 0-0 no Majestoso. Wanderson rebate lá atrás, mas a sobra da bola fica para o time do Londrina com o Zé Breno. Ele dá um tapa na bola por dentro para Lucas Marques. Abre pela ponta direita para João Vitor. João Vitor devolve pela meia para Lucas Marques. Roda a bola o time do Londrina. Passe esticado na ponta para o artilheiro Iago Teles. Leva para o fundo, vai encarar a marcação do Pacheco. Dá no mano a mano, encosta Rodrigo Souza, leva para o fundo. Ele levantou, cruzou na área. A bola passa de uma extremidade a outra. Sobra ainda para o time de Londrina com João Vitor. Ele empurra na entrada da grande área para Lucas Marques. Marques, a ponte se defende. Devolveu para João Vitor. Ajeitou, Cristiano, bateu pro gol. A bola passa à direita com perigo. Vai embora, mas ela desviou ainda no meio do caminho. Quase o Londrina abre o placar. Uma bomba do Cristiano. Escanteio pro time paranaense, Breno Beretta. E o Cristiano não se conforma, né? Que essa bola não foi pro gol. Porque o goleiro da Ponte, apesar de estar bem nela, ela foi bem no cantinho do lado direito. Agora o próprio Cristiano, de perna direita, está pronto para fazer a cobrança de escanteio. Chute cruzado do Cristiano, deixou o torcedor da Ponte preocupado. Vai partir para a Cristiano, ameaçou, refugou, havia autorizado. Agora sim, ele vai partir para a bola, setor canhoto, gol do portão de entrada. Partiu para a bola, Cristiano levantou, fechado, subiu a defesa para afastar, foi o Arthur. Toró briga pelo rebote, Diego Tavares fica com ela, dispara pelo setor direito. Vem trazendo a Macaca para o grande ataque. Tem Toró por dentro. Arranca Diego Tavares. Dominou, limpou, fez a finta. Na entrada da grande área. Falta para cima dele. Falta do Maurício. E a falta foi forte. O Rodrigo Souza já dá uma pressionada para cima do árbitro. Pedindo cartão para o camisa meia dúzia do Londrina. A Ponte escapou com o Diego Tavares. E tem falta perigosa para bater. O jogo não para no Majestoso, Pepe. Mais uma vez a Ponte levando perigo ao gol do Londrina. Desta vez uma boa arrancada do Diego Tavares. Acabou sendo parado com falta. Falta muito perigosa para o time da Ponte Preta. Elvis e Arthur estão na bola. O jogo começa eletrizante no Majestoso, digno de uma grande final entre Ponte Preta e Londrina. 0-0, o primeiro jogo também 0-0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer independentemente do resultado fica com o título. E a Ponte tenta abrir o placar na decisão. Elvis vem para a cobrança. Toda a expectativa do torcedor ponte-bretano. Ele vem para a bola, gol da linha do trem. O Atro chamando a atenção de todo mundo ali na entrada da grande área. Elvis preparado, concentrado, setor direito, a 4 passos do bico da grande área. A barreira aproveita para andar. O bandeirinha tá vendo tudo e chama a atenção do árbitro que a barreira andou, deu 2 passos. Pelo menos ali onde estava a marcação do árbitro. Elvis agora sim vem pra bola. Quase 10 minutos, primeiro tempo. Autorizada a cobrança, Elvis. Uma bomba pra fora. E longe do gol, ele tentou bater direto. A bola subiu, foi embora. É tiro de meta pro Londrina. Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br. É Desktop que estampa a sua marca na camisa da Macaca. Um fato que chamou a atenção, Breno Beretta, e você flagrou. Aliás, tem jogador da Ponte no aquecimento, me parece ser o Miguel.
Vamos ficar de olho quem é que está sentido no time da Ponte. Que antes do jogo, Marcelo Fernandes deu uma encostada aqui nos gandulas, nem são gandulas, nos maqueiros. E mostrou uma lista, algo do tipo. Você viu, né, Bebê? Eu vi e ainda não tive a oportunidade de perguntar. Eu só não entrei ali no meio para não ser indelicado, né? Mas já eu vou tentar descobrir. Por que ele estava com aquela lista de jogadores conversando com eles? Será que ele pensou algo referente aos pênaltis, até para avisar o goleiro, fulano pega de tal lado, ciclano pega de outro lado? Pode ser isso daí, né? Não sei. Pode ser. Quais são os dois jogadores da Ponte no aquecimento? Eu não sei se o PP consegue visualizar. Miguel e Serginho. Miguel, eu ia falar Miguel. Ô, Boles, e um detalhe, o Bruno Lopes, em um lance anterior, ele saiu olhando pro pé, meio batendo o pé no chão, tentando sentir. Depois, na hora da falta, ele foi lá no banco de reservas conversar com o Marcelo. Ele tá marcando, mas tá mancando, puxando a perna e inclusive faz a falta. O árbitro não daria, mas o Bandeira marcou. Não, deu simulação e mostrou o cartão pro Vitinho. Deu simulação e mostrou cartão pro Vitinho. Ele não deu a falta, Bebê. Foi bem aqui na minha frente. O Vitinho pulou, na verdade, né? Porque o Bruno Lopes colocou a perna na frente dele, ele pulou. E daí o árbitro pegou, deu cartão amarelo para ele. Imagina o que passa na cabeça do árbitro, né? Pensando o seguinte, olha, o homem tá aí, né? O Samir Chaldi. Se fizer qualquer coisa errada, já vai pra geladeira, né? Agora que ele tá marcando em cima, acompanhando em cima o jogo, ele tá. Felipe Ferreira de Lima. E a gente viu que o Bruno Lopes claramente puxou a perna quando ele saiu para marcar o jogador do Londrina. E ele levou a mão ao rosto também, tá com expressão de dor. Ele virou pra cá, olhando pra cá, já levantando a mão. Eu creio que ele não vai ter condição de jogo, não. A Ponte queria lateral, o árbitro marcou para o time do Londrina, lateral já cobrado, sai jogando o time paranaense no campo defensivo. E agora o quarto árbitro dá uma bronca no auxiliar do Marcelo Fernandes, que está ali à beira do campo, exatamente ao lado do treinador. Os dois estão conversando, mas não é aquela conversa tão amistosa assim, não. Agora estão discutindo e o quarto árbitro agora são dois, né, em final. Tem o quarto e o quinto árbitro. O quarto árbitro cuida do time mandante. O quinto árbitro cuida do time visitante. Tanto é que o Lauro vai lá e tira o auxiliar do Marcelo Fernandes, porque os dois estavam discutindo. Pois não. Eu conversei com o pessoal da imprensa do Paraná. Eu perguntei por que mudaram de camisa, né? O Wallace e o Manzoli, que eles trocaram de camisa. Eles falaram, não faço a mínima ideia. Não fazemos a mínima ideia. Isso nunca aconteceu. 5h15, horário oficial de Brasília. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 13 minutos. Primeiro tempo. É decisão da Série C. Decisão é aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Moisés Lucarelli, Ponte Londrina 0-0, Edu. Segundo tempo, hein? Lá no Barradão, Vitória e Corinthians 0-0. Ele chamou e é o Serginho. Isso. Ô, Boles, e o Bruno Lopes foi naquele chute que ele chutou, que o Luiz Daniel defendeu em dois tempos. Depois daquela finalização, ele já saiu mancando. Londrina veio para o ataque no cruzamento. O João Vitor tira de cabeça. Simon mete a bola para fora. Tem escanteio. O time paranaense para bater. Cuidar bem do seu dinheiro. O primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Já Serginho no time da Ponte, vai entrar no lugar do Bruno Lopes. Tem escanteio para bater o time do Londrina. Vem o camisa 10, Cristiano. Londrina colocando na área Wallace, Manzoli, Quirino. São os seus jogadores mais altos. Manzoli está sendo marcado pelo Luiz Felipe. Partiu para a bola, Cristiano. Levantou para a boca do gol. Ele toque de cabeça. A bola passou na frente do gol. Vai embora. Saia em lateral para a Macaca bater. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? 35 anos no mercado. Atendendo Campinas e região. As melhores marcas do setor. Agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta na concorrência. Vai lá conferir na rua Manuel Francisco Mendes 433 no Jardim do Trevo, em Campinas. Tem Logos Materiais Elétricos. Confirmando a alteração na Macaca, Pedro Piscinato. Saindo muito abatido e lesionado, camisa 77, Bruno Lopes, dando lugar ao Serginho, um jogador experiente com a 37. Sai Bruno Lopes, 77, entra Serginho, 37. Quer dizer, um jogador que ganhou muita confiança, né? Não só do time, do Marcelo Fernandes, e também da torcida, depois que fez o gol no derby. E aí, Gleger, como é que fica a Macaca? O Marcelo Fernandes é obrigado a mexer no comecinho do jogo. Foi embora Bruno Lopes, entra Serginho. Muda um pouco a característica, né? A característica do Bruno é um pouco mais ofensivo, chega um pouco mais.
O Serginho tem mais qualidade, né? Então a Ponte ganha na qualidade, perde um pouco na profundidade, né? Mas é uma fatalidade, né? O Bruno Lopes é um jogador importantíssimo, como estava dizendo aí o PP agora há pouco, né? Mas a Ponte continua forte, até porque o Serginho tecnicamente é muito bom jogador. E para você, Piá, o que muda no time da Ponte com a entrada do Serginho? Olha, como falou, né? O Breno é o jogador mais agudo. Vai lá. Olha o time do Londrina tentando chegar com o Quirino, bem marcado pelo Wanderson. Agora a marcação dobra com o Pacheco. A bola saiu. Tiro de meta para o Diogo Silva. Completando o Piá. O Breno Lopes é um jogador muito mais de velocidade, mais agudo, mais rápido em direção ao gol. O Serginho é mais qualidade, um jogador mais habilidoso. Eu acredito também que ele pode entrar ali junto com o Elvis e fazer esse time da Ponte Preta ficar mais com a bola no pé, que não está acontecendo no começo do jogo, e pode ganhar muita Ponte Preta com isso também. Mas é claro, a perca de um jogador como o Breno, que vinha tão bem, a Ponte Preta perde muito com isso também. Vamos juntos aqui no Futebol da Bandeirantes. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, poucos likes, deixe o seu like. Olha a macaca, Diego Tavares bate cruzado, bate fraco. Cristian, passagem do Pacheco, não viu. A bola direto pra fora, é tiro de meta pro Londrina. Chute saiu fraquinho, né, Pepe? Saiu fraquinho, como você disse, o Pacheco passava ao lado dele pedindo. Pegou muito mal, tiro de meta para o Londrina, 0-0 no Majestoso. Estamos também no FM em 85,7, você passando aqui pelas principais rodovias da nossa região. Vamos juntos, é o som forte e potente de muita credibilidade no rádio esportivo do Brasil. É a Rádio Bandeirantes Campinas, levando todas as emoções da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que Ponte, Londrina, Náutico e também o São Bernardo já estão com a vaga garantida na Série B do próximo ano. Vão disputar a Série B do próximo ano. Aliás, hoje termina o calendário de 2025, tanto para a Ponte quanto para o Londrina. E a Ponte passa a focar exatamente no próximo ano. O campeonato já começa paulista logo cedo, dia 11, a expectativa para que comece o Paulistão. Então a Ponte vai ter aí um pouco mais de 2 meses de preparação. Tem as férias dos jogadores, 30 dias. Enfim, parece até que vai demorar, mas daqui a pouquinho já começa o Campeonato Paulista. Sanasa, bicampeã do Prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa Campinas. Jogo parado no chão, Toró. Time da Ponte pede cartão, o árbitro para jogadores do Londrina está econômico, Pedro Piscinato. E foi justamente o Vitinho que já está amarelado, por isso a cobrança forte do Arthur, também do Luiz Felipe, agora o Simon chega ali também. Vitinho deu uma pegada no Toró, que está caído ao chão. Técnico, o árbitro da partida vai marcar falta para a Ponte Preta. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, vamos juntos em nome de Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta, portanto, do Vitinho, o Toró segue no chão, lembrando que nesse tipo de lance o VAR acaba não intervindo, afinal de contas o árbitro não mostrou o cartão para o Vitinho. Se ele tivesse mostrado o cartão amarelo, o árbitro poderia revisar e trocar a cor do cartão, mas não é o caso. Por isso o protesto do time da Ponte. Toró tá de pé. A Ponte tem falta para fazer a cobrança um pouquinho depois da risca no meio campo lá pelo setor canhoto, ainda com sol. Diego Tavares se manda espetado aqui na ponta direita, o Pacheco também tá livre. O Elvis vem para a cobrança, agora ele pede para que o Diego Tavares feche na entrada da grande área. E com esse ele mete lançamento de GPS pro Pacheco, que recolhe, domina, coloca no terreno. Chegou Iago Teles na marcação, os dois dividem e a bola sai. A bola sai, deu uma vacilada do Pacheco e é lateral pro time do Londrina bater. Quase 20 minutos, primeiro tempo. É a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Em nome de Seara, linguiças Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Ô Boles. Chamou, falou, Pepe. E a equipe médica aqui, o corpo de bombeiro que está aqui próximo, atrás do gol, né, onde a Ponte Preta ataca nesse primeiro tempo. Uma torcedora acabou passando mal nas arquibancadas, já está recebendo atendimento na ambulância, informando aí o amigo ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Valeu, prestação de serviço de Pedro Piscinato, aqui Quirino divide com Wanderson, vai no corpo do zagueiro da Ponte, o árbitro pega a falta, o jogo tá parado. Piá, comentarista convidado aqui na Rádio Bandeirantes. O jogo começou eletrizante e naturalmente é uma queda física nesse momento, né, Piá? É, você vê que o tempo tá muito calor, muito quente, né?
Então é normal isso aí. Mas o jogo, no começo do jogo, dos 10, 15 minutos de jogo, foi muito intenso. Agora, você pode reparar que já deu uma aliviada, porque o calor é muito intenso, mas eu creio que as duas equipes estão sentindo. Mas é claro, é uma decisão e não pode parar, os dois times vão buscar a vitória. Eu tenho certeza que vai ser um jogo eletrizante, mas até agora é um jogo equilibrado, não tem nenhuma equipe que está bem melhor que a outra. É isso, esse Piá, comentarista convidado aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, segue a gente lá no Instagram, @LeandroBoles 2Ls. Começa a seguir aqui, eu já registro a sua participação no ar. Batata Ponte Preta tá sempre ligado, Ivan Neto, Silvio Silva. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vai lá, bebê. Nesse primeiro tempo, né, o goleiro da Ponte, o Diogo Silva, sofre com o sol no rosto. Sempre quem tá aqui, primeiro tempo, o jogo começando 5 da tarde, 4 da tarde, o sol bate bem no rosto de quem tá defendendo a meta na entrada, gol de entrada do Majestoso. O que não vai acontecer muito provavelmente com o Luiz Daniel. Talvez no comecinho do segundo tempo, mas grande parte do segundo tempo não, porque ele vai defender o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli no segundo tempo. Sai jogando o time do Londrina no primeiro terço do campo. Quem recolhe e domina João Vitor. Mais o passe curtinho para Vidinho. Tentou para Cristiano. A Ponte aperta, mas faz a falta. Falta do Toró para cima do jogador do time do Londrina, do Vitinho. O jogo tá parado. Um pouco antes, arrisca no meio-campo. É falta para o time paranaense bater. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina Zé Breno, ultrapassa a linha marcatória, traz o Londrina no programa de ataque, se desloca para receber Cristiano na linha de fundo, tentou de calcanhar, conseguiu o passe para o Maurício, prepara o cruzamento, pode até cruzar, rolou para Quirino, Quirino gira, bate, travado pelo Rodrigo Souza, sobra da bola para Macaca, para Elvis deixou na passagem para Luiz Felipe, é o motorzinho da Macaca, ele carrega a bola, tentou o lançamento do comando, subiu para afastar de cabeça o Wallace, a sobra da bola fica para o próprio Quirino, jogou ali pelo meio, um lance perigoso, Luiz Felipe recupera para Macaca, deixou atrás para Elvis recolhe, domina, organiza o time da Ponte, abre aqui, vira direita para Diego Tavares, falta, chega atrasado, Iago Teles comete a falta, fica cindindo Diego Tavares, torcedor pede cartão, o árbitro aponta apenas a falta, Pepe. Falta do Iago Teles no Diego Tavares. Ô Boles, trazendo um detalhe extra-campo aqui. Opa, detalhe, vai pro ar. Parece que temos princípio de confusão na parte externa do Majestoso. Antes da bola rolar, eu trouxe que havia uma TV para os torcedores acompanharem a partida do lado de fora, ali na praça, em frente ao Moisés Lucarelli. Podemos escutar bombas aqui, tiros de borrachas, princípios de confusão fora do estádio Moisés Lucarelli. A polícia militar, boa parte que está aqui no gol de entrada do Majestoso, está correndo toda lá para fora. A gente espera que o pessoal tenha calma, né? Até porque tá uma festa linda da torcida da Ponte aqui no Majestoso. Elvis levantou para área, o desvio de cabeça, o árbitro marcou falta de ataque. Tem também a situação de que muitos torcedores, quando os ingressos foram esgotados, né, ficaram revoltados, ameaçaram inclusive vir para o estádio no dia do jogo, que no caso é hoje, para buscar invadir, tentar algo desse tipo. Mas a Polícia Militar, com o seu efetivo, muitos já foram para o lado externo no estádio Moisés Lucarelli. Pois não? Não, a gente está com as imagens aí no YouTube. Confusão, exatamente. Exatamente. Quem está no YouTube aí dá para acompanhar as imagens, lamentável, né? Cenas lamentáveis ali na entrada do Majestoso. São alguns torcedores, né? Agora chega também a cavalaria para retirar esses torcedores. São poucos torcedores, né? A gente está vendo aqui, mas aqueles torcedores que querem fazer arruaça. E a Polícia Militar parece que consegue controlar a situação. Estamos de olho. Aqui vamos voltar para o jogo. Iago Teles foi desarmado pelo Luiz Felipe. A Ponte recupera. Wanderson com a sobra, empurrando o comando para Toró. Toró recolhe, domina, chega o Wallace, dá o combate. A sobra da bola fica para Maurício. Maurício ajeita, termina no círculo central. Empurra boa bola ali por dentro para Lucas Marques. Ele aparece livre, leve e solto. Se manda João Vitor pelo setor direito. A bola chega no Vitinho. Arthur aparece para tocar na bola. Serginho fica com a sobra. Já passou Arthur, tentou no primeiro, no segundo lance, não conseguiu. A bola saiu. Lateral para Macaca bater. Quase 25 minutos, primeiro tempo, 0-0 é a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Novo plano de celular da Desktop, 15 ou 20 GB de internet com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de apenas R$ 39,99 mensais. Acesse para saber mais, conhecer os planos desktop.com.br. Alô, André Falcão da Desktop, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, assim como meu grande amigo e irmão Marcão da Pavim, que é a empresa que
acaba trazendo a Macaca, empresa de ônibus que acaba trazendo a Macaca, parceira do time da Ponte. Tavares botou na frente e tentou a finta. Maurício dividiu, foi ao solo o Diego Tavares, o Arthur mandou seguir, agora ele vai dar cartão para o Diego Tavares por simulação. Ele apontou que deu para o Vitinho, mantém o critério e marca para o Diego Tavares, PP. Como você bem disse, o árbitro Felipe Fernando de Lima, de 38 anos, mantendo o critério, aplica o cartão para o Diego Tavares, segundo jogador da Macaca amarelado nesta final. Aqui em cima da programa de ataque, o time do Londrina, Cristiano tentou na ponta, a bola chegou no Iago Teles, de três dedos, um balão para Lucas Marques na área, bateu cruzado para a boca do gol, chega Arthur na hora H! Corte providencial do Arthur, metendo a bola para fora. Na segunda trave aparecia Vitinho. Quase o Londrina abre o placar. Tem escanteio o time paranaense. Ele salvou um gol, que seria gol da equipe do Londrina. Escanteio, o Cristiano pelo lado direito já vai se posicionando para fazer a cobrança. Eu tô vendo correria da Polícia Militar. Continua a correria da polícia. Eu acho que lá fora os ânimos ainda não se acalmaram, viu, Boles? Vem para a cobrança do escanteio, o Cristiano, 0-0 o placar do jogo no Majestoso, 26 minutos e meio. Partiu para a bola com o pé direito, levantou, livre na área de cabeça, para fora, Manzoli! Incrível, sozinho, cabeceou como manda o protocolo, de cima para baixo, a bola quicou, subiu, foi embora pela linha de fundo, o Diogo Silva torcendo, a bola foi embora, quase Londrina abre o placar em Campinas, Breno Beretta. E tava sozinho, subiu lá no terceiro andar, só que ele cabeceou para baixo, muito perto dele. Se ele tivesse cabeceado para baixo, mais para frente, poderia ter feito o gol. Desperdício, uma grande oportunidade o Londrina, 0-0 aqui no Majestoso. Glecker, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. Londrina na sua melhor oportunidade, vem Londrina de novo, se manda Iago Teles nas costas do Pacheco, recolheu, dominou, Pacheco volta na marcação, traz a bola pro pé direito na entrada da grande área, Pacheco toca na bola, volta para Iago, dominou, limpou, fintou, rolou para Maurício, puxa pro pé direito, bate, Wanderson tira a bola, o árbitro marcou impedimento. Quando o Iago Teles, não sei se na hora que ele recebe, acho que é isso, porque o Diogo Silva está reclamando exatamente isso com o árbitro, né? Deixou acontecer tudo isso, até o chute do Maurício que explodiu na cabeça do Wanderson, que foi o nocaute. Gleger, eu quero ouvi-lo, 0-0, com quase 30 minutos deste primeiro tempo. Quem é que está melhor no jogo, na decisão, hein, Zorzinho? A Ponte iniciou muito bem o jogo, arrefeceu um pouco as suas ações, né? E o Londrina, que equilibrou a partida no começo, nesse momento é melhor. O Londrina tem mais a posse de bola, tem passes mais agudos, passes mais contundentes, chega um pouco mais, aproxima as suas linhas e dificulta as ações da Ponte. A Ponte sentiu muito essa mudança de perfil com a entrada do Serginho. O Marcelo precisa dar uma reorganizada no time. A Ponte nesse momento não joga. Criou algumas oportunidades no início, mas até o momento, respondendo a sua pergunta, o Londrina é melhor no jogo. Segue 0-0, vem para a Macaca, Elvis domina livre pela direita, prepara o cruzamento, levantou, Luiz Felipe de cabeça para fora, exposta da Macaca, sempre dentro da área, como elemento surpresa, bom na bola aérea, no ótimo cruzamento do Elvis, quase Luiz Felipe mete lá dentro, PP. Mais um lance perigoso da Macaca, passando justamente pelos pés de Elvis, como se fosse com as mãos, ele coloca a bola na área, Luiz Felipe acabou pegando mal, tiro de meta para o Londrina, 0-0 no Majestoso. Quero ouvi-lo também, Piá, ao meu lado, na cabine Bandeirantes, quase 30 minutos, como é que tá o jogo, hein, Piá? Olha, bem colocado pelo Gleger, a equipe da Ponte entrou bem melhor na partida, entrou bem na frente, buscando o seu gol, teve chance de fazer o gol, mas logo em seguida, a equipe da Ponte, vai lá. Olha o Londrina chegando, a bola saiu. Roger vai à loucura, reclamando com bandeira que a bola não havia saído. O árbitro tem que conter também o Roger, né? Fica reclamando toda hora, sai da beira do campo, quase invade o campo. É um reclamão o Roger. É lateral para Macaca, a bola claramente saiu, né, Piá? A bola, claro, com certeza saiu. Como eu comentava, a situação da Ponte Preta, ela deu uma acomodada e perdeu e muito com o jogador que já estava acostumado a jogar dessa forma com a Ponte Preta. A equipe do Londrina pôs a bola no chão e vem jogando. E nesse lance da Ponte Preta, o Simon perdeu o tempo de bola e o zagueiro da equipe do Londrina perdeu o gol, porque ele subiu sozinho.
Placar de 0-0. Alô, meu amigo Walter Viola. Consagrei muitas vezes o Viola. Vem para a Macaca. Serginho meteu para Tora. Muito forte o lançamento. A bola vai embora. Viola tá aqui conosco. Grande Viola. Tá ligado aqui no futebol da Bandeirantes. O Batata Ponte Preta também tá ligado. Giovanni Di Márcio. Torcendo para a Macaca. Na escuta, direto de Arraial da Ajuda, na Bahia. Passando férias e vendo pelo YouTube. Abraços, Elisson, Zizi, os nossos filhos Clara e Gustavo. Valeu, Elisson de Mello, um abraço para você. Professor Lucílio, tá ligado? Mestre, doutor, grande professor Lucílio, tá ligado? Tá lá ao lado do João Paulo Formaggio. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Vale título do Campeonato Brasileiro da Série C. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. 31 minutos, primeiro tempo 0-0, bola para o time do Londrina. Passe por dentro, Quirino tentou no cômodo para Cristiano, vem bem na cobertura, Arthur tirou mal, Vitinho a sobra para Cristiano, linha lateral da grande área para o João Canhota, cruzou de cabeça. Diogo Silva! No desvio de cabeça de Lucas Marques, Diogo Silva vai no canto direito para fazer a defesa, Breno Beretta. A jogada do Cristiano foi boa, mas o Lucas Marques cabeceou fraquinho, recuou para o goleiro da Ponte, que estava bem posicionado. Olha a Macaca no ataque. Vindo para o campo de ataque, sofrendo a falta, Toró, brigador, lutador, sofre mais uma falta. Cometida pelo Wallace, o jogo está parado. Já o Gleger Zorzinho vai analisar, vai conceituar, dar a nota para a defesa do Diogo Silva. Defesa importante, evitando o primeiro gol do jogo no Majestoso. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logo, na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. A Ponte tem falta para fazer a cobrança, vem para a bola Elvis, com a 10 estampado na camisa, gol da linha do trem, autoriza o árbitro, levantou para a boca do gol de cabeça, o Wallace coloca para fora. A Ponte segue na pressão, tem escanteio para bater, Pepe. Escanteio desta vez pelo lado direito, após um bom corte do zagueiro Wallace. Elvis caminha para a bola, vem bola na área, o Anderson e Simon, zagueirada da Ponte na área. 32 minutos, primeiro tempo 0-0. É o placar da decisão entre Londrina e Ponte Preta. Vale o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Autorizar a cobrança. Elvis vem para a bola, setor direito. Partiu para a cobrança, pé direito. Levantou para a boca do gol. Simon de cabeça para fora. O árbitro está esperando o jogador da Ponte caído. Ali o Toró, o árbitro ameaçou marcar o pênalti, que ele apontou tiro de meta, né? Ele apontou tiro de meta, mas como estava ali perto da marca do pênalti, o torcedor achou que ele estava marcando o pênalti, Pepe. Isso mesmo, e ele conversou com o Luiz Daniel, falou que foi checado pelo VAR, mas falou que foi apenas um encontrão normal entre o João Vitor e o Toró. Bola para o Londrina. Que vem para o campo de ataque com o Cristiano, acaba sendo desarmado, a Ponte recupera. Gleger, a sua opinião, conceituando a defesa do Diogo Silva no lance anterior. Estava bem posicionado, né? E o Breno Beretta disse exatamente o que aconteceu. Estava bem posicionado, a bola não saiu com tanta força. O grau de dificuldade baixo, né? Estava bem posicionado, 7,5. E esse lance agora aí que a torcida foi pedindo pênalti não foi nada. Boa, Gleger, Zorzinho, olha a técnica da Bandeirantes, vem Macaca, Luiz Felipe na meia esquerda, tenta trabalhar com o Elvis no triângulo para Serginho, olha para a área, prepara o cruzamento, poucas opções na área, ele volta a bola para Elvis, que domina, protege para Arthur pela meia para Serginho, insistiu no lance mesmo caído, consegue o passe, Luiz Felipe, pé direito, cruzou, Diego Tavares, tira na hora H, Maurício! Diego Tavares preparado, pronto para marcar na hora H, o toque providencial de Maurício, metendo a bola para fora. A Macaca tem escanteio para bater Pedro Piscinato. Um cruzamento certeiro que tinha endereço, mas o Maurício foi mais rápido, antecipou o Diego Tavares e cortou a bola. A Ponte Preta leva perigo e Elvis mais uma vez se prepara para a cobrança do escanteio. 34 minutos e meio, quase 35, a Ponte tem escanteio para bater. Elvis com a 10 estampada na camisa, então capricha que dá, ele parte para a bola, pé direito, levantou, Rodrigo Souza tentou, tirou defesa, Toró a sobra, bate cruzado, bate mal, a bola sobe e vai embora. Pelo
pela linha de fundo, é tiro de meta para Londrina. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo o futebol da Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Aqui majestoso, vale o título da Série C. Ponte 0, Londrina também 0, Edu Pinheiro. 30 do segundo tempo, no lado do Barradão, Vitória e Corinthians 0-0, 21h30, tem São Paulo e Bahia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Serginho arrisca pro gol, a bola explode no Zé Breno, volta para Serginho, Serginho volta, a bola recua para Arthur, ele sai da ponta, vem para meia, balança para cima na marcação do Vitinho. A Ponte é toda presente no campo de ataque, só porque eu falei o Serginho recua pro Diogo Silva, pois não. Tem um outro torcedor que foi trazido aqui para dentro do gramado, né, na ambulância, porque ele passou mal, falta de ar. Mas não foi nada de briga, não. Apenas passou mal, viu, Bolis? Boa prestação de serviço de Breno Bereto. Olha a ponta tentando o ataque. Alves tentou o lançamento. O toque pelo alto para o Diego Tavares. Tirou defesa. Luiz Felipe briga. O toque de cabeça aqui atrás do Lucas Marques para ninguém. Quirino com Wanderson. Mais uma falta do Wanderson. Wanderson tem que ficar atento porque não é a primeira nem a segunda para cima do Quirino. O árbitro viu, Marcelo Fernandes reclamou, Quirino está caído, jogou parado no estádio Moisés Lucarelli. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco na nossa arquibancada virtual, não esqueça, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vamos bombar também no YouTube, se tem detalhe, ele vai pro ar, manda aí, Gleger. Pode perder um pouco a velocidade pelo lado esquerdo lá com o Serginho, né, com a saída do Bruno Lopes. E é preciso usar um pouco mais o Tavares. Todas as vezes que o Tavares vem pelo lado direito, ele sempre traz perigo ao sistema defensivo do Londrina. Então pode precisar usar um pouco mais o Tavares, o Pacheco encostar um pouco mais, fazer do seu lado direito, né, a sua válvula de escape. O Serginho está muito preso lá na marcação, ele não tem essa característica, está aberto lá do lado esquerdo. Eu traria um pouco mais para dentro para jogar um pouco mais próximo do Elvis, para tentar essas ações, essas finalizações fora da área. Vou repetir, lado forte da Macaca é o lado direito com o Tavares. É Macaca em campo, disputando a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. A Macaca que já está na Série B, vai disputar a Série B no próximo ano, juntamente com Londrina, com São Bernardo, com o Náutico, times que subiram à Série B do Campeonato Brasileiro. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua contra o Sicredi. Mande a sua mensagem também no @Leandro Boles 2Ls e S no Instagram, @Leandro Boles 2Ls e S. Siga também a Rádio Bandeirantes no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, pintando o gol. Informações, detalhes, já vai pro Instagram da Rádio Bandeirantes. Lembra o programa de ataque do time do Londrina, a bola para Maurício no último terço do campo, pede a bola o Iago Teles, ele trabalha a bola para o setor canhoto, volta para Cristiano recorre, domina, recua para Manzoli, que teve uma grande oportunidade de cabeça livre, já ali na entrada da pequena área, a bola subiu, ele recua para Zé Breno tem a posse de bola, vaias o torcedor da Macaca para este toque de bola no campo defensivo do time paranaense, que recolhe de novo com Manzoli vem carregando, vem trazendo o time paranaense para o campo de ataque, o zagueirão, já ultrapassa a linha na marcatória, soltou curtinho para Cristiano, é ele quem organiza, Luiz Felipe chega na marcação, tenta recuperar, não consegue, Maurício tenta, retoma a Macaca, Diego Tavares já domina e parte com a bola dominada, falta por trás do Iago Teles. Mostrar cartão, né, juizão? Tá no protocolo, por trás empurrou. Não teve disputa, ele empurra o Diego Tavares, ficou barato pro Iago Teles, Pepe. E não é a primeira falta cometida pelo camisa 11 do Londrina. O Marcelo Fernandes à beira do gramado cobra o árbitro Felipe Fernandes, pedindo justamente um cartão para o Iago Teles. Elvis na cobrança da falta. Já estamos caminhando pro final do primeiro tempo, já Edu Pinheiro comanda o intervalo Bandeirantes com muitas atrações para você. Vem pra cobrança do lateral Elvis, ou na lateral, cobrança de falta. Elvis vem pra bola, setor direito, de 3
3 dedos, meteu uma rosca na bola para Pacheco. Linha de fundo, vai cruzar de primeira, não prepara o cruzamento, ganha escanteio. Chegou travando o Maurício, a Ponte tem mais uma oportunidade na bola parada, PP. Boa jogada, inteligente, o lateral Pacheco ganhou o escanteio. Mais uma vez, Elvis na bola, com certeza, perigo na área do Londrina. A Ponte que foi a segunda colocada na primeira fase, foi a primeira colocada na segunda, está na final. Londrina foi o quarto colocado na primeira fase, vem pra cobrança na falta. Elvis, autorizada a cobrança, Elvis levantou, Luiz Felipe livre de cabeça pra fora! Incrível! Sozinho, Luiz Felipe de cima para baixo, a bola quica em um lance parecido com a oportunidade de Londrina. O torcedor na expectativa, todos na expectativa de comemorar o gol. A bola passa lambendo o travessão, vai embora. E o Wallace e Luiz Daniel discutem. Os dois do mesmo time discutem. Wallace e Luiz Daniel, e a Ponte quase marcou, hein, PP? Desta vez o Luiz Felipe estava sozinho. Estava livre, cabeceou, mas a bola passou triscando a trave. E como você bem comentou, o Wallace e o Luiz Daniel se estranhando ali. O árbitro ajudou a acalmar os ânimos. Está tudo bem entre a defesa do Londrina. Que chance, hein, Pia? Passou perto o desvio de cabeça do Luiz Felipe. Com certeza, uma grande chance, né? Você pode tomar como um gol perdido, porque ele subiu sozinho, faltou só acertar o gol. 2 chances de bola parada, 2 chances de cabeceio, uma da equipe do Londrina e outra equipe da Ponte Preta. Os dois erraram os gols, porque a bola subiram sozinhos, podia matar o jogo. É a decisão da Série C. A Ponte pressiona a saída de bola do time do Londrina. Luiz Daniel, sangue frio, porque estava pressionado pelo Teoró. Consegue o passe com o Wallace, os dois que acabaram de discutir. Abertura pela direita para João Vitor, solta o jogo curtinho para Zé Breno, tentou o comando para Vitinho. Tenta desarmar e consegue Simon, a sobra da bola para Arthur. Tentou bater para o campo de ataque. Rodrigo Souza fica com a sobra, buscava o passe para Serginho, foi para a dividida. João Vitor ganha a primeira, ganha a segunda, rola atrás para Quirino, falta. O Arthur pega a falta, o jogo está parado, tem falta o time paranaense para bater. Aroma das Ervas é muito mais que sabor. As suas receitas, especiarias e temperos você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato. Sato Pai, Glauco Sato, Sato Filho, para a sua mesa. Acesse aromadeservas.com.br. Agora faltou comunicação para a defesa da Macaca. Estava sozinho, o Simon e tirou para trás. A bola foi embora, escanteio de graça na faixa do 0800 para o Londrina bater. Bebê. Chutou para onde o nariz estava apontado, né? Escanteio lado direito. Camisa número 10 já está se posicionando para fazer a cobrança. É o Cristiano, ajeitando a bola com carinho. Restando 15:06, horário oficial de Brasília, finalzinho no primeiro tempo, 0-0. Escanteio para o Londrina, Cristiano partiu para a bola, levantou para Quirino, tentou de cabeça, subiu a defesa para afastar. Tira lá atrás Simon, a sobra da bola volta para o time do Londrina. João Vitor é quem domina, é o último jogador do Londrina. Mete a bola para a área, para Cristiano, faz a falta, carga para cima do Arthur. Falta clara, jogo parado, majestoso. Piá, quem é que vai terminar melhor o primeiro tempo, na sua opinião, Ponte ou Londrina? Olha, pelo que eu vejo aqui, é um jogo muito equilibrado, né? De duas equipes que jogam completamente diferente. A equipe da Ponte perdeu e muito com a perda do jogador. Ele era muito jogador mais rápido, mais velocidade, mais agudo. Eu não sei o nível da lesão que está voltando o Gé, mas eu, na minha opinião, na substituição, eu tinha aberto o Toró por lá e trazia o Jack para dentro, que ia dar muito mais trabalho para a equipe adversária, mas eu não vejo ninguém melhor que o outro. Eu vejo um jogo do primeiro tempo muito equilibrado. Já o Gleger Zorzin também vai falar. Quase 44 minutos, primeiro tempo 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, vamos juntos para mais uma decisão, e decisão é aqui na Bandeirantes. Cristiano viu o Diogo Silva adiantado, ele tentou meter pro gol, mas acabou sendo desarmado. A sobra da bola volta lá atrás para Arthur, se complicou, meteu a bola para fora. Lateral para o time de Londrina. E para você, Gleger, quem é que termina melhor este primeiro tempo aqui na decisão? Assim, para mim o jogo tá equilibrado também, eu tô com o Piá nessa, né? O Londrina teve um seu momento legal, a Ponte também. Nesse momento o jogo é muito truncado, né? Muito disputado. É uma final de campeonato. Isso a gente já esperava que acontecesse. Para mim, primeiro tempo de dois times tentando, aí em alguns momentos até cautelosos demais. Por exemplo, a Ponte eu teria saído um pouco mais pressionado, mantendo aquele mesmo início fulminante que teve.
mas a gente sabe que é um jogo de cautela, é uma final de campeonato que você não pode vacilar. Se tomar o gol, vai ter que correr atrás. Então, pra mim, Bolis, equilibradíssimo no primeiro tempo. Aqui o jogo parado, Luiz Felipe e João Vitor se enroscam. Aliás, era o Toró, né? Toró que tava por ali. É o Luiz Felipe. É o Luiz Felipe. Luiz Felipe. E subiu a placa, vamos até 47, mais 2 minutos acrescidos pelo árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima. 0-0, persistindo o empate, a decisão vai para os pênaltis. A Ponte que em 2023 foi campeã do Paulista da Série 2 nos pênaltis contra o Novo Horizontino. Toque de cabeça do Pacheco para ninguém, a bola vai sobrar de graça para o goleiro Luiz Daniel, para sair jogando para o time paranaense. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Toró pressiona, a bola se volta, a bola para Luiz Daniel, que recomeça com Manzoli no primeiro terço do campo. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo, 0-0. Você vem comigo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, participe, interaja conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui tenta o ataque do Londrina, a bola acaba saindo, lateral que o Arthur vai cobrar. Chegamos a 46 e com isso entramos no minuto final. Lateral cobrado, bola para Serginho, ele limpa o lance, entrou no primeiro tempo no lugar do Bruno Lopes, que saiu lesionado. Abertura aqui pela direita, clareia o jogo, desafoga para Pacheco. Pacheco volta a bola para Wanderson. Wanderson rola curtinho na quarta zaga para Simon. Simon de novo para o Wanderson. Recolheu o domínio para o time da Ponte, levanta a cabeça, abre pela direita para Pacheco. Já tem aí a marcação dupla. Tentou tirar, a bola bateu no jogador do Londrina. Luiz Felipe tirou de cabeça, rebate também de cabeça Maurício. Tentou o comando para Quirino, mas antes chega o xerifão Wanderson para recuperar. Tentou o comando para Elvis. Sobra atrás, afasta de cabeça o Wallace. A bola voltou para Arthur. Arthur recua para Serginho. A Ponte tenta se organizar, talvez para um último ataque neste primeiro tempo, ainda dá tempo. Elvis para Serginho, mas o Serginho não quer o ataque não, prefere passar ali por dentro para Luiz Felipe, aliás, uma bola pressionada. Luiz Felipe limpa o lance, volta para Wanderson no momento em que apita Felipe Fernandes de Lima. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo majestoso, decisão da Série C. Ponte 0, Londrina também 0. Por aqui a bola parou de rolar, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Mas que diferença do jogo de ida, hein? Vocês lembram o primeiro tempo lá em Londrina? Nenhum chute, nada a declarar. Papo de alfândega, nada a declarar. Mas, gente, que primeiro tempo quente, muito quente. Vamos lá, repórteres Pedro Piscinato e Breno Beretta. A Ponte escalada com Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe amarelado, Elvis e no ataque Diego Tavares também amarelado. A Ponte iniciou com Bruno Lopes, que saiu lesionado para a entrada do Serginho e Toró. Esse é o time que a Pancaca começou a partida desta grande final da Série C. Com 14 minutos, o Bruno Lopes saiu, ele tentou fazer um gol. Logo a 2 minutos, ele não pegou bem na bola, foi exprimido, foi nesse lance que acabou se machucando. Vamos ouvir aqui o Cristiano, hein? Quase Cristiano fez um gol perigoso, número 10, Cristiano. Vamos lá, falando na bola. Criamos alguma oportunidade, agora é acertar, tentar fazer o gol e levar o título para casa. Foi um chute cruzado a 7 minutos, o Cristiano matou, ele chutou cruzado e o goleiro da Ponte com a pontinha do dedo, né? Conseguiu colocar o escanteio. Oi, Pepe. Um detalhe rapidinho é que o time da Ponte Preta não vai descer para o vestiário. Jogadores todos sentados no centro do gramado do Majestoso. Acredito que para ficar na energia, no clima da final, todos os jogadores, tanto os titulares quanto os reservas, todos no centro do gramado do Majestoso. É por isso que a Band Campinas, transmitida aqui o Batista Grande Equipe, não está entrevistando ninguém, né? Não está entrevistando ninguém porque tá tudo... vai falar. Mas o Diego Tavares está lá. Diego Tavares, perigoso, hein? Corre pra demais o Diego Tavares, hein? Então vamos ouvir aqui o Diego Tavares. Assim, começamos bem o jogo, um jogo truncado, as duas equipes ali tentando. Criamos algumas suas oportunidades ali, até eu tive 2 chances de chutar no gol. O Luiz Felipe na bola parada teve a oportunidade também. É só nós caprichar nesse detalhe na frente, caprichar um pouquinho mais ali para fazer gol. Se Deus quiser, vamos conseguir a vitória e sair daqui com o título. O Luiz Felipe cruzou e aí o Maurício, ele tirou de cabeça, porque o Diego Tavares estava no lance para concluir. E teve um cartão também, que o Iago Teles pega o Diego Tavares, hein? Mas o árbitro não deu. Oi, Breno Beretta. Oi, Edu, deixa eu passar aqui o time do Londrina, que está jogando com Luiz Daniel, João Vitor,
Wallace Manzoli e Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, o único amarelado, Quirino e também o Iago Teles, o time do técnico Roger Silva. E os reservas do Londrina ficaram no gramado. Agora os titulares foram lá com o Roger para o vestiário, Edu. E a torcida do Londrina, estava pouca, aumentou, tá tudo certinho, Breno? Aumentou um pouco, Edu, mas eu acho aqui, ó, no olhômetro, que não passa de 500 torcedores, viu, Edu? O Piá fez uma observação aí, a hora que o atacante da Ponte, o Diego Tavares, se machuca, e ele coloca o Serginho. Mas o Pedro Piscinato pode confirmar, durante a semana foi comentado que o Gé, ele não tem gás para mais do que 45 minutos, né, Pepe? Isso, inclusive uma informação do portal Carlos Batista que o Gé tem em condições de 30 a 60 minutos. De 30 a 60 minutos. Olha, antes de fazer um bem bolado com o Gregor e com o Piá, vou dar uma faturada. Eu queria que vocês me falassem do árbitro, Felipe Fernandes de Lima. Ele, de cara, com 1 minuto e 50, mostrou o cartão pro Luiz Felipe da Ponte. Ele reclamou bastante. Só me corrija uma coisa, por favor. O árbitro parece que não tinha dado escanteio e tal. Aí o Luiz Felipe reclamou, levou amarelo, ele deu o escanteio. O bandeirinha apontou o escanteio. Foi isso, gente, que aconteceu? Vocês se lembram desse lance aqui? E aí... Ô, Edu, na verdade foi um lateral. O Luiz Felipe dividiu a bola com o João Vitor e aí a bola realmente acabou acertando por último no camisa 2 do Londrina, porém ele deu o lateral para o Tubarão. E aí gerou a revolta do Luiz Felipe, que acabou sendo amarelado logo no início da partida. E aí, Greg, no minuto 57, cartão amarelo Luiz Felipe, a 11 minutos o Vitinho levou amarelo e o Diego Tavares levou a 25. Quer dizer, o árbitro tentou colocar aí pressão, respeito, mas não mostrou cartão pro Iago Teles, que pegou por trás o Diego Tavares. Não mostrou cartão a 39. E aí, Greg? Você tem razão, Edu, você tem razão. Do Luiz Felipe, eu acho que aí é reclamação, né? A gente não sabe o que foi falado pro árbitro ali, mas os dois lances, tanto do Vitinho quanto do Tavares, eu acho que ele, critério, né, muito criterioso foi o árbitro. O lance do Vitinho, por exemplo, eu achei que eu fiquei com a impressão, você tem a imagem aí também, eu achei que foi falta. O zagueiro, acho que foi o Arthur que estava no lance ali, faz a falta, ele cai e o árbitro vem e dá o cartão. Mas isso é exatamente o que você falou, Edu. É para que ele tenha o controle do jogo. Então ele já vai mostrar, opa, então o nego já começar a reclamar, peraí, vai começar a querer se jogar, vai querer começar a ludibriar a arbitragem, ele já bota pressão, né, logo no início, para que não tenha esse problema. Mas eu vou repetir, eu achei ele muito criterioso nos dois cartões que ele dá, tanto pro Vitinho quanto pro Tavares. Olha, gol do Corinthians lá no Barradão, hein? Gol do Charles Volante. Vitória 0, Corinthians 1. Vamos pro intervalo. Os principais lances, depois o Gregory e o Piá. Analisando aqui, olha, muitas chances, ambos, hein, de cada lado. Ponte 0, Londrina também 0. Bandeirantes. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logo
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem futebol na Bam Bam Bam. Partiu pra bola com o pé direito, levantou, livre na área de cabeça, pra fora, Manzoli. Incrível, sozinho, cabeceou como manda o protocolo, de cima pra baixo, a bola quicou, subiu, foi embora pela linha de fundo, Diogo Silva torcendo, a bola foi embora, quase Londrina abre o placar em Campinas, Breno Beretta. E tava sozinho, subiu lá no terceiro andar, só que pra cobrança na falta, Elvis, autorizada a cobrança, Elvis levantou, Luiz Felipe livre de cabeça, pra fora! Incrível! Sozinho, Luiz Felipe de cima para baixo, a bola quica em um lance parecido com a oportunidade de Londrina. O torcedor na expectativa, todos na expectativa de comemorar o gol. A bola passa lambendo o travessão, vai embora. E o Wallace e Luiz Daniel discutem. Os dois do mesmo time discutem. Atenção, senhores zagueiros. 2 escanteios, quase gol do Londrina 26, quase gol da Ponte a 40 minutos. Subiram sozinho o Manzoli e o Luiz Felipe. Oi, Piá, 0-0 suado. A lá Ponte Preta. Se não for assim, não é macaca. Desde o tempo que você jogava, antes que você jogava, depois que você parou, continua a mesma coisa, Piá. Cara, com certeza, né? Ponte Preta é um clube que sempre vai ser assim. Sempre vai ser na luta, brigando, guerreando. Sempre vai ser assim. O torcedor da Ponte está acostumado com isso. Eu falava aqui nos comentários sobre o primeiro tempo, né, onde a Ponte Preta teve algumas chances, a equipe do Londrina também teve chances, mas assim, falando da arbitragem, né, eu acredito que o árbitro, ele poderia ter dado cartão sim, naquele lance, no primeiro lance, onde o Thiago Teles fez a falta, ele não quis dar. Logo em seguida, matou um contra-ataque, falta por trás. Ele fez a segunda falta seguida e ele também economizou o cartão naquele momento. Eu tenho certeza que ele poderia ter dado o cartão tanto para o Vitinho como para o Thiago Teles, que foram lances de matar a jogada, mas ele está sendo muito criterioso em forma de cartão. O Vitinho já tinha amarelo, né? Seria expulso. Né? Já tinha amarelo e tinha que expulsar, mas era uma falta que era para cartão e ele não quis dar. E no lance onde, no início da partida, quando o Luiz reclamou com ele, com razão, porque o lance era da Ponte Preta, a partir do momento que ele viu que o jogador tinha razão de estar reclamando com ele, ele não poderia ter dado aquele cartão amarelo. Mas ali foi aquele tipo de lance. Numa final, ele já vou dar logo o cartão pro primeiro cara que quiser me peitar, para colocar todos os outros jogadores numa situação de alerta, para ninguém vir falar comigo. Foi isso que ele fez no lance com o Luiz. Mas a Ponte Preta num todo, ela começou buscando o gol, como eu falei que ia fazer, mas depois a equipe da Ponte Preta, ela perdeu e muito com a saída. E eu tenho certeza que no lance que o Bruno sentiu
Ele era um jogador que ele, no jogo contra o Guarani, tanto ele de um lado como o Bruno e o Diego Tavares, um de cada lado, eles puxavam sempre o contra-ataque com velocidade. E a Ponte Preta perdeu muito isso, que o Serginho é um jogador mais cadenciado, mais de ter a bola no pé, de ficar com a bola no pé. E é mais ou menos o que o Elvis faz. Então ficou com 2 jogadores mais ou menos na mesma situação, na mesma posição. Então eu creio, para fazer dessa forma, o Serginho ficar lá, aberto lá, isolado, você perde muito um jogador desse. Seria muito mais vantajoso você trazer ele para dentro, colocar ele com o Elvis como 2 meias e deixar com 2 atacantes na frente para ganhar ele no meio do campo, ganhar o meio campo e ter mais qualidade. Eu creio que o Serginho, ele tá lá meio sem função lá, porque ele não tem a velocidade quando tem a bola para atacar, e quando tem a bola, ele faz mais ou menos o que o Elvis faz. Do lado de cá, que nós temos que buscar a velocidade, porque aproveitar a perda do lateral esquerdo deles. O lateral que está aqui é de origem lateral direito, então é a perna trocada. Então, se aqui o Pacheco conseguir dobrar e fizer velocidade em cima dele, com certeza que vai ser por aqui que a Ponte Preta pode abrir seus espaços. Muito bem, olha o Pia comentando, Greg Jorginho. Pia tá numa fase, hein, Edu? Mas que comentário. Tá numa fase espetacular, hein? E você viu a observação uma dele fase do Serginho, espetacular, o sem função e tal, lateral que trocou. E você, Zorzinho, você concorda com o Pia, né, Zorzinho? Você não é louco, né, Zorzinho? Não entendi, Edu. Você não é louco, você concorda com o Pia, né? Concordo com o Pia, claro, obviamente. Concordo 100%, Como aliás. que é a história lá? Ligava pra você, melhor goleiro? Eu ligava pro Pia, ligava, porque antigamente não tinha aquela identificação de chamada, nada, né? Então eu ligava pro Pia, ele falava, alô, quem tá falando? Eu falava pra ele, é o melhor goleiro do Brasil. Ele falava, fala aí, Dida, boa tarde, tudo bem? É exatamente e é verdade isso, cara, é verdade. Quando ele não falava Dida, ele falava, ô Marcos, tudo bem, Marcos? Beleza, Marcão, como é que tá? Vou falar pra você, viu? Grande Piá, grandes histórias. Piá tá numa fase maravilhosa. Parabéns, viu, Piá? Tá bem, tá arrebentando mesmo. E só engrandece ainda mais a nossa equipe aqui. E aí, Zorzinho, 0-0, assim, Zorzinho. eu concordo 100% com o que disse o Piá, né? A Ponte perdeu um pouco da sua velocidade, profundidade lá pelo lado esquerdo com o Serginho. Ele poderia, por exemplo, ele traz o Serginho pra dentro e solta o Toró lá por fora, lá pro lado esquerdo, para ter um pouco mais de profundidade, para você ter essa válvula de escape. Do lado direito, não. Do lado direito tem o Diego Tavares, eu chamava, inclusive, a atenção que a Ponte tivesse um pouco mais de jogadas ali pelo lado direito, né? Porque o Tavares, ele arrasta, ele leva essa bola, todas as chances da Ponte foram ali por aquele lado. Então eu tentaria esse reajuste, né? A Ponte vai ter que se reorganizar. Terminou o jogo equilibrado, mas teve um momento da partida, deu muito campo para a equipe do Londrina. Então é só esse ajuste. E um detalhe que é muito importante, o Marcelo manteve o time dentro do campo, é exatamente isso. É para que os caras não deixem aquela chama que está lá dentro se apagar. Então fica ali o torcedor junto. Maravilhosa a atitude do Marcelo Fernandes. E agora eu espero ver a Ponte um pouco mais organizada para que ela possa fazer o gol e possa, claro, né, conquistar o título. Mas vou deixar claro também, viu? Esse time do Londrina é um time perigoso e um muito bom tecnicamente. Leandro Boles. Alteração. Oi, Breno, pois não? Vai ter alteração, Edu. Vai sair o Vitinho para a entrada do 20. O 20 é o Robson. Alteração no Londrina. Essa única alteração no intervalo do jogo, viu, Edu? Pode ser aquele canhotinho, né, Edu, que entrou no segundo tempo. Deu trabalho para a defesa da Macaca no primeiro jogo. O Tigrão que levantou a bola. Depois, no apito final, ele falou de Robson. Robson é perigoso e tal, então vem com tudo aí o Roger Silva. O Pedro Piscinato, a Ponte, então, não foi pro vestiário... Isso, Edu, os jogadores permaneceram durante todo o intervalo no centro do gramado do Majestoso. O Marcelo, inclusive, com a lousa no centro do gramado daqui do Moisés Lucarelli, passando todas as instruções dentro de campo. Vai começar o segundo tempo, por enquanto, Ponte 0, Londrina 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o Manso de Piracicaba. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Vamos sim juntos para o segundo tempo, o segundo e decisivo tempo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. 0-0, saída agora com o time do Londrina. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes.
E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor da transmissão. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E é o torcedor da Macaca quem quer ter a alegria de comemorar um título nacional, o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá 0-0, persistindo o empate, a decisão vai para os pênaltis. A Ponte quer resolver a parada com bola rolando, ataca neste segundo tempo pro gol do portão de entrada. O time do Londrina mexeu, a Ponte o mesmo time, né, Pepe? Isso mesmo, a Ponte que nem desceu para o intervalo. O técnico Marcelo Fernandes mantém o mesmo time que iniciou a partida. Comecinho no segundo tempo para você ligado no FM em 85,7, FM faixa estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Bandplay, demais aplicativos, uma audiência extraordinária, como sempre, do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. É o timaço de Carlos Batista do Batistão em ação, levando a emoção da Série C na sua reta final, no seu jogo decisivo, onde vamos conhecer o campeão desta competição. 0-0 no comecinho do segundo tempo. Vem para a Macaca, para o campo de ataque. Alves tentou Pacheco, estica a perna, fez o corte Maurício. A sobra da bola fica para o time do Londrina. Escapa Iago Teres em cima da Robson aqui pela direita. Ele sai da ponta, vem para meia, deixou para trás a marcação do Elvis. Trabalha a bola curtinho pela meia para Lucas Marques. Parou, prendeu para Quirino, sai da área, recebe o camisa 9. Serginho aperta na marcação, mas com falta. Acaba atingindo o camisa 9 do Londrina. O jogo está parado, tem falta o time paranaense para bater Breno Beretta. É uma falta perigosa pela meia direita. E eu já descobri o que o Marcelo Fernandes falou para os gandulas antes do jogo. Já eu vou contar. Boa! Siga participando, mandando a sua mensagem também na @Leandro Boles, 2Ls e S. Começou a seguir, mandou mensagem de registro aqui. João Paulo Formagem, lá da Garamagem, tá ligado? Como sempre, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Tem falta para fazer a cobrança o time do Londrina. Comecinho deste segundo tempo. 0-0 o placar da decisão. Tem falta para fazer a cobrança o time paranaense. O árbitro autoriza. Vem pra bola Cristiano com a 10 estampada na camisa. Levantou para Quirino, livre da área. Diogo Silva! Uma defesa espetacular. A queima-roupa do goleiro da Macaca. No desvio de cabeça de Quirino. Quase o Londrina abre o placar do majestoso Breno Beretta. E foi meia altura no canto direito. Um milagre do goleiro Diogo Silva, salvando que seria o primeiro gol do Londrina. 0-0 no majestoso. E de novo na bola parada, mais uma chance criada. E a primeira do segundo tempo foi do Londrina. Porque a vida é feita de conexões. Internet de 200 mega até 1 giga. A partir de R$ 79,99 é só com a Desktop. Acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. A Macaca tenta a resposta. Elvis para Serginho, zagueiro não tira. Serginho, linha lateral da grande área, setor canhoto. Puxa a bola atrás pro pé direito, rolou para Toró e gira, bate! É gol da Macaca! É gol da Macaca! É gol da Macaca! A bola entra no cantinho, o goleiro falha. A bola entra mansinha, não chega nem a tocar no fundo do gol. É gol da Macaca para explodir o majestoso, para deixar a Macaca próxima de conquistar um título nacional. Toró, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Toró coloca lá dentro, a macacada faz a festa. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Toró, iluminado. Toró tem estrela, do jeito que o torcedor gosta, no sofrimento. A bola entra mansinha, é gol da Macaca na decisão. Toró coloca lá
dentro, na marca de 4 minutos de bola rolando o segundo tempo da decisão. Então solta o grito, grito que estava entalado na garganta do torcedor da Macaca para comemorar. Tá registrado no majestoso. Toró faz com que a Macaca dê um passo gigantesco rumo ao título da Série C. Toró, o torcedor enlouquece, explode de emoção nas arquibancadas do lendário majestoso. Toró coloca lá dentro. Ponte Preta 1, Londrina 0. Luiz Daniel não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Então solta que eu quero ouvir, solta que eu quero ouvir, Macacada. Faz a festa no majestoso torcedor da Ponte, solta o grito. 1-0 para Macaca e o detalhe do gol é seu, Pedro Piscinato. Nos momentos que o time mais precisa, aparecem os grandes jogadores e o Toró é um deles. Camisa 17 da Macaca, dominou de perna direita e com a mesma perna bateu no cantinho do Luiz Miguel, que aceitou o chute que nem foi tão forte assim. Toró faz explodir o majestoso, marcando o primeiro gol desta final, colocando a Ponte Preta com uma mão na taça da Série C e marcando o seu 8º gol na competição, se tornando também artilheiro da Ponte Preta. Leandro Bolles. 1-0 para Macaca Piá, que vibrou, comemorou muito na cabine da Rádio Bandeirantes. Gol chorado, com requintes de crueldade por torcedor Jajal Piá. Olha a Macaca tentando um novo ataque. Elvis, entrada na grande área, clareou, dominou, limpou, tentou nova finta, perdeu a bola. 1-0 para Macaca Piá. Olha, cara, a gente comemora bastante um gol desse, mas você vê, decisão são sempre definidos em detalhes. Greger tá aí, que é um grande goleiro, foi um grande goleiro, sabe disso. No lance da equipe do Londrina, a Ponte contou com um grande goleiro que tem e salvou a equipe da Ponte Preta. E no lance, do mesmo jeito que precisava do goleiro Londrina, e ele falhou no gol, aonde fez o gol a Ponte Preta. No detalhe, a Ponte Preta vem vencendo o jogo pelo grande goleiro que tem e graças a Deus aí numa falha do goleiro do Londrina. 1-0 para Macaca. Londrina vai tentar a resposta. Enlouquece o torcedor do majestoso. Tem falta Londrina para fazer a cobrança. Tem muito jogo pela frente. Agora o relógio a favor da Macaca. O relógio é inimigo do time paranaense. Vem Cristiano para a cobrança. Pé direito direto para fora. É tiro de meta para Macaca. Greger Zorzin, 1-0, 2 lances para você comentar. Primeiro, quando o jogo estava 0-0, uma defesa espetacular do Diogo Silva. E depois o goleirão falhou. A Macaca está na frente, Greger. O Piá escreveu exatamente o que eu penso, né? O Diogo Silva fez um milagre, um lance muito agudo da equipe do Londrina, que é muito perigosa na bola aérea. E depois a falha do goleiro do Londrina. E aí o Toró não tem nada com isso, né? Bateu pro gol, tem que chutar, tem que acreditar. Belíssima a jogada do Serginho ali pelo lado esquerdo, ele traz pro pé direito, vem para dentro, dá para trás, encontra o Toró na entrada da área, e aí é o faro, né? É o faro do artilheiro. Contou, claro, com a falha. Aliás, ele ficou com as penas na mão, né? O goleiro do Londrina. E 1-0 Macaca, e agora é o seguinte, agora é controlar a euforia, pôr a bola no chão, tocar de um lado pro outro e controlar. Já tá 1-0. A Ponte já tá com uma das mãos na taça. Sanasa Campinas, bicampeã do Prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Cartão. Pra quem? Pro Cristiano, camisa 10 do Londrina, porque ele fez a falta no Anderson e depois ele reclamou com o árbitro. Aí pela reclamação, ele tomou o cartão amarelo, segundo para jogadores do Londrina, Boles. Sinta o clima do majestoso nesta final da Série C. A Macacada faz a festa, a Ponte está na frente, gol de Toró. Como disse o PP, iguala na artilharia da Série C com o Iago Teles, ambos com 8 gols.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Elvis para Diego Tavares, para Luiz Felipe, sobrou para Toró, tira de qualquer maneira a zaga do Londrina. Estica a perna, Zé Breno. A sobra da bola volta para Macaca aqui atrás na tranquilidade do Simon Bebê. Deixa eu aproveitar e falar o que o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, foi conversar com os gandulas antes do jogo. Eles me disseram o seguinte, que ele foi pedir o nome de todos, porque no final do jogo ele quer falar e agradecer a todos os funcionários da Ponte Preta. Boa, a Ponte que vive esse momento muito ruim, fora das quatro linhas já há algum tempo, com a falta de pagamento, mas esse time vem mostrando muita resiliência. Amor à camisa, ao time, às suas famílias, à torcida da Macaca. Você conhece a Logos Materiais Elétricos, 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vai lá conferir na rua Manuel Francisco Mendes 433 no Jardim do Trevo, em Campinas. E aqui tem falta em cima do Elvis. Cadê o cartão, Juizão? Econômico Mineiro. Todo mundo viu que era lance para cartão, ele é econômico, não vai mostrar o cartão para o jogador do Londrina, hein, Pedro Piscinato? João Vitor, lateral direito, camisa número 2 da equipe do Tubarão, chegou atrasado, realmente pegou ali a perna do Elvis e os jogadores da Macaca, é claro, cobram o cartão para o jogador do Tubarão, mas o árbitro não deu, falta para a Macaca. Placar de 1-0 para Macaca. A Ponte na frente. 11h40, segundo tempo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. O YouTube bombando, hein? Bombando. Elvis, bola para Luiz Felipe de primeira. Tentou Toró. Chega rasgando para tirar de qualquer maneira o Wallace. Aqui atrás, Simon. Fica com rebote. Solta o jogo para Arthur. Arthur para Serginho no campo ofensivo. Marcação do Robson para cima dele. Recolheu, dominou, acaba perdendo a bola. Recupera Cristiano. Luiz Felipe. Morde, belisca. Recupera para Macaca. O jogador do time do Londrina caído, o lance segue, Diego Tavares dá uma vacilada, perde a bola, todo esforço para recuperar, e aí o jogador da Ponte acaba perdendo a bola, e o Iago Teles no círculo central está caído, o jogo está parado, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 12 minutos e meio, segundo tempo, no tic-tac do tempo de bola desta, você me confirma, é decisão, parceiro, é decisão, meu amigo. E aqui na Bandeirantes, decisão é com o futebol da Bandeirantes Campinas. Série C, decisão, estádio Moisés Lucarelli, gol de Toró, o artilheiro da Macaca, Ponte 1, Londrina 0, Edu Pinheiro. Brasileirão encerrado em Atlético Mineiro 1, Ceará 0 e Vitória 0, Corinthians 1. Macaca, Elvis meteu o balão para a velocidade do Arthur. Pé canhoto, linha de fundo, domina, faz o break, prepara o cruzamento, levantou para Elvis. Na hora H chega o zagueiro para cortar. Pacheco briga pelo rebote, ganha para o time da Ponte, a Ponte ligada. Tentou botar na frente, Pacheco chega rasgando o Maurício, coloca a bola para fora. A Ponte tem lateral para bater da ponta direita. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Na área, Diego Tavares dominou a linha de fundo, bate cruzado, ganha escanteio a Macaca, Pepe. Maurício foi quem bloqueou a tentativa de cruzamento do Diego Tavares. Escanteio para a Macaca. Elvis caminha para a bola, capitão da Macaca, muito ovacionado pela torcida ponte pretana. Olha a galera, ovacionando Elvis, que chamou a responsa com toda a sua experiência. A torcida solta o grito para Elvis, que ele vem para a cobrança. Elvis vem para a cobrança do escanteio para Macaca. A Ponte busca o segundo gol. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol. Toque de cabeça, tirou a defesa, ela fica viva. Wanderson de cabeça para a área. A bola não chega no Luiz Felipe. Sai do gol Luiz Daniel para fazer a defesa. Chamou, falou, Pandibireta. O auxiliar do Marcelo Fernandes, que é o Copertino, tá conversando aqui atrás do gol com o Léo Oliveira e também com o Lucas Cândido. Já pode pintar mudança na Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Boa jogada do Maurício para o Londrina. Para Cristiano, bateu cruzado. Pegou o Diogo Silva.
Seguro no centro do gol para fazer a defesa. Reposição rápida, já encontra o Serginho aqui para a canhota. Serginho fica sempre seu do passe, demorou para tocar, né, Serginho? Agora tem marcação dupla para cima dele. Mesmo assim ele gira, controla a bola para Luiz Felipe, a Ponte ganha. Ganha lateral para bater. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da Anefac e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa Campinas. É Gallagher, Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 15 minutos, 1-0 para Macaca. Antes eu quero mandar um abraço para o nosso companheiro aí da TV Bandeirantes, né, o apresentador Fernando Moraes, escritor, poeta, né, secretário de Educação de Hortolândia também, apresenta o Humana Ideia. Ele está lá no Majestoso, ele e a filha Luísa Moraes acompanhando, mandaram uma foto para mim, estão festejando e está dizendo o Fernando, olha, vamos fazer mais um. 2-0 para Macaca. E a Ponte, sem dúvida nenhuma, depois do gol, aparentemente começa a controlar o jogo. É aquilo que eu dizia. Bola no chão, girar de um lado para o outro. É aquela famosa cozinhar o jogo, né? Tá ganhando, deixa o time do Londrina sair e aí tentar fazer o segundo gol no contra-ataque. A narração do gol da Macaca, toda a emoção do futebol no rádio já está lá. No Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas e no Instagram do Boles. @Leandro Boles 2Ls e S. Pode ser o gol do título. Gol marcado pelo Toró. A Ponte está vencendo pelo placar de 1-0. Arthur bate na bola lá na frente, tentando o Toró. Subiu, tirou de cabeça o Wallace. Toca na bola Elvis. Tocou pro alto. Cristiano também toca. Bola volta no rebote para Arthur. Tira de qualquer maneira. Devolve para o campo de ataque. Luiz Felipe com o peito. Para Elvis. Para Luiz Felipe. Recolhe, domina. Coloca no terreno para Serginho. Lance bonito. Serginho recolheu. Dominou João Vitor na marcação. Agora são 3 para marcá-lo. Perde a bola. Sobra para Robson. Robson tendo no comando para Quirino. No pivô. Quirino para Iago Teles. Chega bem Pacheco, tira a bola de Iago Teles, a sobra da bola fica para o Diego. Diego Tavares devolveu para Pacheco lá pela lateral direita. Pacheco recolheu, dominou, devolve na ponta para o Diego. Já passou pedindo o Serginho, empurrou pela meia para Serginho. Houve a falta, né, juizão? Ponte não teve a vantagem, ele mandou seguir. A Ponte não foi beneficiada pela vantagem. O Serginho não ficou com a bola limpa. Já recupera o time do Londrina. Bola para João Vitor para Robson, ele é canhotinho. No comando para Quirino, desarmado pelo Simon. Na bola, juizão! Tá louco pra aprontar o Mineiro. Na bola ele marcou a falta, o jogo tá parado, é falta pro time paranaense. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 17 minutos e meio, segundo tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro, é a grande decisão, vale o título da competição. Aqui com a presença do presidente da CBF, Samir Chaldi. Marca a presença no estádio Moisés Lucarelli. Ele está vendo, torcedor da Macaca também. 1 para Ponte, 0 para o Londrina. Do Pinheiro. No Barradão, gol de Charles e cabeça aos 41 do segundo tempo, hein? Terminou, Vitória 0, Corinthians 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Londrina tentou na entrada da grande área, corta Luiz Felipe, demorou para tocar a bola. Marcação do Maurício, conseguiu passe para o Toró, tenta botar na frente, chega por baixo na cobertura, metendo a bola para fora, Zé Breno, ganha lateral a Macaca. Piá, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 19, como é que tá o jogo, hein, Piá? Olha, o jogo ficou eletrizante, né? A Ponte Preta buscou o seu gol e a Ponte Preta cresceu demais depois do gol. A equipe do Londrina ainda não absolveu ainda o gol que tomou. Vamos lá. Vem Macaca, Elvis domina, controla bem a bola, marcação, pressão pra cima dele, aí ele chama experiência, usa toda a sua experiência, empurra pra Arthur para Luiz Felipe, botou na frente de a marcação, deixou pra Serginho, entrada na grande área, empurrou no comando pra Toró, ficou sem ângulo, ele toca de primeira pra Elvis, livre pela canhota, prepara o cruzamento, levantou, chega o Wallace pra cortar, volta no rebote pro time do Londrina, falta do Rodrigo Souza e foi a segunda falta, ele mostra cartão. Tô dizendo, Pepe, ele tá a fim de aprontar um mineiro, hein? Tá de marcação cerrada com os jogadores da Ponte Preta. Dessa vez cartão amarelo para Rodrigo Souza, camisa número 5 da Macaca. E agora falta do Simon, mais uma falta no meio campo para o time do Londrina, completando o Piá. E você vê que nesse lance aí o juiz mostra claramente que, poxa, ele não está muito legal pro lado da Ponte Preta, não. Ele amarelou agora e a Ponte Preta tem os dois volantes amarelados. E agora o Luiz Felipe acabou de pedir para sair. O Rodrigo Souza deve ser o outro, né? Porque Léo Oliveira e Lucas Cândido vão entrar.
Essa era a minha informação. Boa. Léo e Lucas Cândido conversam ali com o Marcelo Fernandes, também com o Marcelo Copertino. Quer dizer que eu dei spoiler na sua informação, Pepe? Tá tudo certo, Leandro Valles. Aqui vem para o programa de ataque o time do Londrina, passe no comando para Cristiano, chega na cobertura, sai metendo a bola para fora. Deixa eu só ver a placa aqui, Kleger, até para você comentar com mais embasamento as duas alterações. Vamos lá, Pepe, confirmando. Saindo Luiz Felipe, amarelado, camisa número 27 na equipe da Macaca, dando lugar a Lucas Cândido, 25. E também saindo Rodrigo Souza, também amarelado com a 5, para a entrada de Léo Oliveira, 55. É isso aí. A galera grita o nome do Luiz Felipe, jogador voluntarioso, de muita raça, de muita fibra, fez gol no derby. Quase marcou hoje também na final, né, Kleger? Foi bem no jogo o Luiz Felipe, né? O Rodrigo também. E assim, tá os dois com amarelo. E o Marcelo não precisa correr nenhum risco. Até porque o Lucas Cândido e o Léo Oliveira são jogadores que eram titulares até poucas rodadas atrás. Então, e para mim, na minha opinião, a Ponte ganha com a entrada do Léo Oliveira, para levar essa bola com um pouco mais de qualidade na transição. Agora, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta por Breno Beretta. Pode fazer. Tem um membro da comissão técnica do Roger, é o Emerson, aquele que era goleiro do Guarani, foi goleiro do Guarani. Ele é o preparador de goleiros da equipe do Londrina. Inclusive, falei com ele antes do jogo. Boa. Aliás, teve um jogador, legal, um integrante. A imagem aqui, legal. Sim, teve um integrante da comissão técnica do Londrina que tomou cartão, mas aí fica difícil para a gente identificar. Foi o auxiliar técnico. Auxiliar, tá. É porque o árbitro veio até o banco aqui e esse integrante não saiu do banco, daí fica impossível da gente acabar registrando, mas o PP atento registra, foi portanto o auxiliar do Roger. Vem pro campo de ataque do Londrina, que já vai mexer, bola alçada na área, nas mãos do Diogo Silva. Tranquilo, o goleiro da Macaca já sai jogando pela meia para Léo Oliveira, pois não. Daqui a pouco tem uma alteração no Londrina, se você puder me ajudar aí, quem que é o jogador que tá na beira do gramado? É o 17. É o 17, é o Henrique. Pacheco, olha Macaca no comando, bola rolada, Toró ajeitou para Elvis, para Luan Cândido, tirou a defesa, a bola fica viva, rasga de qualquer maneira Maurício, mas já não estava valendo o jogo, o Bandeirinha tem marcado impedimento do ataque da Macaca, 4 mandou seguir, sobra da bola ficou pro time do Londrina, vem com o Robson, boa bola enfiada para a velocidade do Iago Teles, linha lateral da grande área, preparou o cruzamento para Cristiano, tentou desvio, a bola passa, fica viva na entrada da grande área, tirou, Wanderson demorou para tirar, voltou para Quirino, Quirino recua para Robson, vem Londrina, Robson ali na entrada da grande área, dominou, cruzamento do Lucas Marques, tira Arthur, a sobra da bola, voltou para Lucas Marques, ele gira, bate para fora. Vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, Breno Beretta. Ao meu ver, inclusive, bateu a bola na mão do camisa 8, Lucas Marques, antes dele chutar pro gol. Alteração, saindo camisa 10, Cristiano, para a entrada do 17, Henrique. Alteração no Londrina. Eu até falei agora há pouco pro Gleger, né, que eu conversei antes do jogo com o Emerson, ex-goleiro do Guarani, mas eu conversei fora do ar porque a gente não pode entrevistar ele. Assim, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Locos, da rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. É o futebol da Bandeirantes, vem para a Macaca. Lucas Cândido, calibrou, tentou bater pro gol, prefere passar na ponta para Toró. Do outro lado tem Diego Tavares, dominou, passou por 2, caiu! Pênalti que ele não dá! Pênalti que ele não dá! Ficou na dúvida se marcaria ou não o pênalti, mandou seguir. Claro que o lance vai ser revisado. Olha o time do Londrina tentando o ataque, agora ele marca a falta do Léo Oliveira. Tive a impressão de pênalti para cima do Toró. Quando ele tenta passar por 2 marcadores, levou os 2 e acaba sendo calçado dentro da grande área. Para mim é pênalti, para você que estava pertinho do lance aí, Pepe. Leandro Boles, você está corretíssimo. O Toró tentava o lance individual partindo para dentro da área do Londrina. Foi tocado sim no pé. Também tive a impressão que foi pênalti não marcado pelo mineiro Felipe Fernandes. Ele vai provar. Chamado pelo árbitro de vídeo, ele vai provar. Piá, enquanto atravessa o campo, o árbitro, na sua opinião, sem o replay, pênalti? Pênalti, claro. Quando ele trouxe a bola para dentro do gol, no meio dos 2 jogadores, queria definir, o jogador da equipe do Londrina fez a falta. Pênalti, claro. Se ele veio para olhar para cá,
é só confirmar o pênalti da Ponte Preta. E aí, Gleger, não sei se já teve o replay do lance, a sua opinião, Gleger? Pra mim, pênalti, sem dúvida nenhuma. Foi calçado, o Toró que ele traz pra dentro ali, tem o contato, e o árbitro foi no VAR, foi chamado, né, de imediato, então sem dúvida nenhuma, ele vai anotar pênalti. Ele tá no VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima, hoje o árbitro de vídeo foi o mesmo do Flamengo e Palmeiras, né, que deu toda a polêmica, o Palmeiras reclamou que o VAR não chamou, ele quem chamou o Felipe de Lima. Tá ali no monitor, o árbitro, ele vai para sua decisão, tá conversando com o árbitro de vídeo, pois não, Pepe? E um detalhe, lá no banco de reservas da Ponte Preta, o Simon recebendo atendimento médico, acredito que na perna esquerda. Atenção aí no zagueiro, camisa número 4 da equipe da Ponte Preta. A expectativa é grande, o árbitro ainda com dúvidas. Está pedindo, me parece que uma outra imagem. Na disputa do Toró. Aquele famoso trânsito. Ele levou os dois, né? E acabou sendo atingido. Né? O que ele está revisando, Bolis, é um possível impedimento. Tá? Entendi. Analisando um possível impedimento na origem da jogada, mas para mim não está impedido não. Toró não está impedido, está em condições. Na expectativa da decisão final do árbitro. Ele segue na cabine do VAR. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, conversando com o árbitro de vídeo, como relatou o Gleger Zorzin. Vendo primeiro se não está impedido e depois a sequência do lance. Ô Bolis. Pois não. O presidente da CBF poderia vir todo o jogo, né? Para fazer os caras trabalharem assim como estão trabalhando hoje. Uma agilidade incrível. O time do Londrina tenta dar uma pressionada, aí tem o quinto árbitro e o árbitro vai para a decisão. Ele vai para o campo. Atenção, todo mundo na expectativa. Atenção, ele aponta pênalti para Macaca. Está marcado pênalti para Ponte Preta. Toró acabou sendo tocado dentro da grande área com o auxílio do VAR. O árbitro marca o pênalti. Pênalti para Macaca, Pedro Piscinato. O autor do primeiro gol, Toró, acabou recebendo um pênalti, foi calçado dentro da área e após ser chamado pelo VAR, Caio Max Augusto Vieira, o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima marca pênalti para Macaca no momento em que todo majestoso ecoa e clama o nome do Elvis, camisa 10 da Ponte Preta. O torcedor quer o Elvis. Serginho tá pegando a bola, vai ficar ali na marca do pênalti, mas vai passar a bola para o Elvis. Alguns dos jogadores do Londrina ainda tentam argumentar com o árbitro, mas não tem volta. O pênalti está marcado e o Elvis vai cobrar para Macaca. A Ponte tem uma grande oportunidade para ampliar o placar, para ficar ainda mais próxima do título de campeã brasileira da Série C. Elvis pega a bola, Serginho entrega a bola para Elvis. A Ponte tem pênalti. Toró, iluminado, predestinado, fez o primeiro gol, sofre o pênalti, que o Elvis vai bater, toda a confiança para o batedor, ele é muito experiente. Elvis toma curta distância na bola, Luiz Daniel no centro do gol. Neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação, então capricha, Elvis, autorizado, Elvis, pé direito, bateu, é gol! Estampada na camisa, com toda a sua experiência, com toda a sua categoria, ele parte pra bola, mete no ângulo de Luiz Daniel e vai pro abraço com a galera. Elvis coloca lá dentro, a Macaca amplia, a Ponte fica próxima do título, a Ponte amplia, Elvis, sempre ele na responsabilidade de cobrar o pênalti em uma decisão de campeonato, ele mete lá dentro, Elvis amplia pra Macaca, então pula, sai do chão e vibra, sai do chão e vibra, macacada, Elvis cobrando pênalti sofrido por Toró, o torcedor da Macaca enlouquece, vem a
possibilidade clara, cada vez mais próxima de conquistar o título. A macaca do torcedor comemorar o título da Série C. Elvis, na marca de 28 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta o grito e grita, solta o grito e grita comigo, torcida da macaca. Tá registrado no majestoso. Elvis comandou o pênalti. Ponte Preta 2, Londrina 0. E assim que Elvis fez o gol, o tempo esquentou, o clima fechou. Luiz Daniel não chora não. Goleirão agora dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da macaca, Pedro Piscinato. Mais uma vez com muita classe e maestria. Saiu do pé direito de Elvis. O segundo gol da Ponte Preta nessa finalíssima da Série C. Elvis mais uma vez cobrando o seu 15º pênalti com a camisa da macaca. O seu quarto pênalti nesta Série C, ajudando a escrever o nome na história da Ponte Preta. Elvis, camisa 10 da macaca, chega ao seu 7º gol nesta Série C e se torna vice-artilheiro da competição. E o clima fechou. Roger expulso. Roger agora expulso. O árbitro distribuiu cartões vermelhos para um monte de jogadores. Mas sabe por que começou? Entre os reservas, né? Tem um pessoal aqui da imprensa estão vendo no celular, né, o que teria acontecido na hora do gol da Ponte. Alguém teria esbarrado no Roger, aí começou a confusão. E daí o Roger tá transtornado. Né? Na comemoração, você disse. Exatamente, na hora da comemoração. Agora o Roger, ele foi pra cima do Bandeira, foi pra cima de todo mundo. Porque o Bandeira que falou pro árbitro que ele estava envolvido na confusão. E um detalhe, a briga maior é entre integrantes da comissão técnica do Londrina com jogadores reservas da Ponte. O Lauro também tentou uma hora, acabei vendo aqui. O pessoal segurando o Lauro precisou de uns três. O Lauro no primeiro momento tentou tirar. Só que daí, esse integrante da comissão técnica do Londrina que estava revoltado, partiu para cima do Lauro. E aí também não é de sangue frio, né? Sangue de barata. Agora tem um jogador da Ponte também revoltado ali, ó, que acabou sendo expulso, tá de colete, acho que é o Kevin. Me parece ser o Kevin. Ele tá apontando pra alguém ali, ó. Expulsou mais um. Acho que jogadores de linha ele não expulsou ninguém. Ô Bolis, mais um detalhe no momento da comemoração. Técnica. Rapaz, um detalhe no momento da comemoração do Elvis, o Léo Oliveira pegou uma bola que estava aqui atrás do gol e foi comemorar com seus companheiros. O árbitro Felipe Fernandes tentou impedi-lo, ele não ligou para o árbitro, comemorou, não sei se ele ia fazer referência com a bola, a esposa grávida, não sei. E o Léo Oliveira acabou recebendo cartão amarelo e tem mais briga com o Kevin aqui. O Kevin, ele foi provocando e, rapaz, o clima parecia resolvido, mas aí o Kevin jogou fósforo na situação, né? O Roger passou aqui do lado da organizada, a torcida xingou o Roger e daí o Roger xingou a torcida de volta, de tudo quanto é palavrão. Todo mundo de cabeça quente nesse momento. Fato é que a Ponte meteu lá dentro. A gente fica de olho ainda. O Elvis converteu o pênalti. Pia, eu não vi se ele expulsou alguém do campo, né? Que está jogadores de linha, mas que a confusão foi forte, foi. Foi briga generalizada. Uma confusão muito forte. A gente não entendeu nada porque estava todo mundo olhando para o pênalti, a comemoração da equipe da Ponte Preta. De repente, fechou o tempo aqui com os dois bancos de reserva. E aí vários jogadores, tanto da Ponte como da equipe do Londrina e comissão técnica entraram na briga. Foi uma briga generalizada. A gente não viu o que realmente aconteceu, não tem como saber. E o professor agora está expulsando. Mas eu creio que dos jogadores que estão no campo, em jogo, não foi ninguém expulso. A gente viu aqui os dois da comissão técnica do Londrina, o Roger e mais um, o Kevin. E teve para mais um integrante da comissão técnica da Ponte, acho que o Lauro. Acho que o Lauro também foi expulso. E o Gé tá prontinho para entrar, hein? O Gé e o Miguel vão entrar já no time da Ponte e o 19 no Londrina. Muito provavelmente para sair do 19 é o Eliel, ex-cria da Ponte Preta, garoto revelado pela macaca. E o Marcelo Fernandes tá louco da vida à beira do campo pedindo calma. Faz aquele gesto, colocando a mão na cabeça, pedindo calma. 2-0 para macaca. Gol do Elvis, marcado aos 28. Ó, galera, ó. Ouça, galera.
gritando o nome do Elvis que meteu lá dentro, chamou a responsa. Na hora de jogo grande, na hora que precisa do jogador experiente para converter o pênalti. A Ponte abre uma grande vantagem na decisão. Clima esquentou depois do gol da Macaca. Ânimos, evidentemente, que parecem nesse momento estarem mais tranquilos, mas qualquer faísquinha aí, o clima vai esquentar novamente. Vamos lá, Gleger, 2-0, o jogo tá parado. O árbitro ainda tá marcando ali, registrando aqui, tá olhando o quarto árbitro para ver se mais um jogador vai sair. É o Bandeira que tá de olho no banco ali do Londrina. A Ponte abre 2-0, Gleger. Merecido, né, Bolis? A Ponte voltou diferente pro segundo tempo, buscando o gol a todo momento, fez o primeiro gol naquele lance do Toró. E depois no lance, mais uma vez, do Toró, né, partiu para cima ali, na individualidade. Belíssimo lance, ele não estava bem quase na mesma linha, né? O árbitro foi no VAR tentar ver se estava impedido ou não, não estava. E aí tem a falta, pênalti, e aí é o Elvis, né, meu amigo? Botou a bola ali com toda a categoria, com toda a responsabilidade de um capitão, de um cara que sem dúvida nenhuma chama toda essa responsabilidade para si, botou a bola na rede, 2-0. E dessa confusão, olha, assim, o Londrina tá 2-0, já praticamente a Ponte já coloca a mão na taça, né? E aí a gente sabe que os nervos da flor da pele, todo mundo discutindo, empurra daqui, empurra dali, né? Vários jogadores, vários membros de comissão técnica e jogadores expulsos também, mas a Ponte não tem nada a ver com isso. Eu acho que a Ponte, como você disse agora, o Marcelo tá pedindo calma e é exatamente o que tem que ter, tá 2-0, não tem que ficar se metendo em briga, confusão, nada. É só controlar o jogo, levar até o final e depois comemorar o título. Alteração. Bom, os times estão completos, né? 10 para cada lado, além dos goleiros. Vamos lá. Saiu Zé Breno com 5 e entrou 19 Eliel na equipe do Londrina. Boles. Jogo reiniciado, 2-0 para Macaco. O gol do Elvis foi a 28. O jogo ficou parado aí por alguns minutos, 7 minutos. Claro que o árbitro vai crescer no final. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Piá, comentarista convidado, 2-0 para Macaca. Elvis se chamou a responsa e meteu lá dentro, Piá. Como mesmo falou o Greg, na hora da decisão, o jogador experiente chega, chama. Olha a Macaca, Tavares, consegue o passe lá pela direita, se manda a Ponte. Elvis, entrada na grande área, cruzou para a boca do gol, muito forte o cruzamento, a bola passou. Lucas Cândido vai brigar, o goleiro saiu da área, tirou, tá sem goleiro. Ela fica para Serginho, Serginho volta a bola, cabecinha para Arthur, pela meia pé de Léo Oliveira. Ele faz o passe entre as linhas para Lucas Cândido, recolheu, dominou para Macaca, pela meia para Léo Oliveira, para Lucas Cândido. Isso, a Ponte roda a bola, fica com a bola. Léo Oliveira tentou botar na frente o campo, acabou, a bola saiu. Pois não, Piá. Como eu falava, né, o Toró é o cara que chamou muito a responsabilidade nesse quadrangular final, nessa reta final da Ponte Preta. Hoje, mais uma vez, faz o gol e depois encara os dois adversários, sofre o pênalti. Uma grande jogada e, é claro, o Elvis com toda a maestria, o nosso capitão, chamou a responsabilidade e colocou a bola lá dentro. A Ponte Preta faz 2-0. Eu falei, né, que seria 2-0 o jogo hoje, mas acho que o mais importante agora é a Ponte Preta ter tranquilidade e calma, colocar a bola no chão e colocar a equipe do Londrina para correr atrás deles. Vem Londrina, a bola do Robson pro Quirino, ele gira na entrada da grande área, bloqueado para bater, volta a bola pela meia para Iago Teles, fez a finta, escapou, limpou, fintou para Robson na área, tentou a devolução, chega na hora H para cortar Pacheco. E tem muitos torcedores do Londrina que começam a deixar o estádio Moisés Lucarelli. A torcida organizada está indo embora, já recolheu a faixa, está indo embora. E o Vanderlei, que estava no banco do Londrina, foi expulso, viu, Boles? O Vanderlei? Exatamente, camisa 13. 2-0 para Macaca. Agora o torcedor aciona as lanternas das câmeras de celulares ou as lanternas dos celulares naquela festa bonita. Jogo à noite é sempre muito legal. Fica uma imagem sensacional do torcedor do Macaca, que está diante de uma possibilidade de comemorar um título nacional na sua casa, de colocar um troféu de campeão brasileiro na sua galeria. Está muito próximo o torcedor da Macaca. Estamos já com 38, quase 39. 2-0 para Macaca. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, você interage, participa conosco. O torcedor da Macaca segue fazendo a festa nas arquibancadas e a ponte mexe. E ele vai ser ovacionado novamente, vai passar a braçadeira de capitão. Vai sair o 10 da Macaca. Autor do segundo gol de pênalti, Elvis, camisa 10 da Macaca. O maestro da Ponte Preta deixando o campo com a camisa 10 para a entrada do garoto Miguel com a 8. E saindo também Diego Tavares com a 7 para a entrada do Gé número 9. O Gé está de volta, torcedor ponte pretano. Elvis que representa, né, Pia, muito desse time de resiliência, um time que se fechou mesmo diante desses seríssimos problemas de falta de pagamento, de outras situações. E aí está sendo coroado, né, com o gol e agora sendo tirado de campo e tendo seu nome ovacionado. Olha o Gé, na sua primeira chegada, já botou na frente, vem para a Macaca, a fim de jogo, Gé recolhe, domina, balança para cima do marcador, rolou na entrada da grande área, para Serginho, domina, protege, no limite ele consegue o passe na ponta para o Toró quer a artilharia isolada na Série C, ele domina a bola pelo setor direito, volta a bola para Pacheco, a Ponte está buscando o terceiro gol para ficar ainda mais próxima do título, rola para Pacheco rola por dentro para Serginho volta para Léo Oliveira para Serginho, roda a bola, o time da Macaca, Serginho pela meia para Pacheco, para Serginho para Léo Oliveira, passou Lucas Cândido, ele recolhe, domina, limpa bem o lance, o torcedor tá pedindo a ola, bola rolada aqui atrás para Simon, e aos poucos solta o grito de olé, 2-0 para Macaca, a bola sai lateral para Ponte bater, fala Piá. Olha, como a gente falava, né, o Elvis é outro jogador também que chamou a responsabilidade, levou a sua experiência, toda a sua malandragem, colocou o time da Ponte para jogar, fez gols, e hoje não podia ser diferente, tinha que ser o Elvis. Tinha que ser o Elvis e tinha que ser... Saiu o gol dele para premiar o que ele fez até agora. A Ponte segue tocando a bola, Arthur leva pro fundo, prepara o cruzamento na área, rebate lá atrás, tira a mão a zaga, ela volta para Lucas Cândido, uma bomba para fora. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta emoção, eu confirmo. Futebol da Bandeirantes, decisão da Série C aqui, majestoso. Ponte 2, Londrina 0. Vem para a Macaca. Toró deixou na passagem na direita para Gé. Tem do outro lado pedindo Miguel. Cruzamento muito forte do Gé. A bola sai. É posse de bola para o time do Londrina. Confirmando 2-0 para a Macaca do Pinheiro. Acabou, hein? Vitória 0, Corinthians 1, 20h30. Tem São Paulo e Bahia. Com B de bola, é de Bandeirantes, aqui o futebol, com a marca, tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação, e já com C, quem sabe C de campeão para Macaca, o torcedor faz a festa, faz a ola, passa nesse momento lá do outro lado, na arquibancada, na geral, tá passando lá na arquibancada, vai chegando na curva, agora perto do portão de entrada, e aqui dispara Léo Oliveira para Macaca, vai rolar para Gé, o goleiro saiu, o passe foi forte, saiu do gol Luiz Daniel. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. A Ponte ficando com o título, entra já na terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. Olha o cruzamento para a área, Simon tira para Macaca. Iago Teres ainda tenta, a bola sai lateral para o time paranaense bater. Você conhece a Logos Materiais Elétricos, 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vai lá, confira na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Vem o time do Londrina, Maurício tentou botar na frente, chega Wanderson, xerifão da Macaca para cortar mais uma. Manda sua mensagem lá no Instagram do Boles, hein? @Leandro Boles, 2 L's e S. Eu registro a sua participação. Torcedor da Macaca, tá faltando pouco. Público! Alô, Iago Goiano. O Iago tá sempre aqui conosco, né? Tem um apelido, manda aqui, eu sempre esqueço o apelido do Iago. Mas tá sempre aqui conosco, é o Laco, grande Laco. Laco tá aqui conosco, elogiando também o Piá. Piá foi monstro, valeu Laco. Um abraço pra você no Instagram do Boris, pois não? Público pagante, 13.239 torcedores. Não pagantes, 1.384. Público total,
14.623 para uma renda de R$ 313.420. 44 minutos, a gente fica na expectativa do árbitro, né? Ele deve dar aí um acréscimo generoso em função de toda a confusão depois do segundo gol da Macaca. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da Nefac e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa, Campinas. Ô, Boles. Tira mais uma, Lucas Cândido para Macaca, soltou para Miguel para Lucas Cândido, de volta ali, recomeça com o Arthur. Arthur empurra no comando para Gé tentou o toque para trás, mas deu certo, se enrolou, mas deu certo, soltou para Miguel, botou na frente o garoto, invadiu a área, rolou para Serginho, saiu do gol Luiz Daniel, mas o outro marcou a falta do Miguel. Falta de ataque já cobrada pelo Londrina, diga lá, Band Bereta. É importante, né? A torcida tá fazendo uma festa linda no Majestoso, mas a Ponte já pediu que os torcedores não invadam após o apito final do árbitro. A festa vai ser linda, ó, e mais 10, hein, Boles? Tem tempo ainda, vem Londrina, programa de ataque, bola enfiada na ponta, chega por baixo no carrinho, Simon. Tentativa do Eliel, a bola sai, escanteio para o time do Londrina bater. O Londrina é quem ataca para o gol da linha do trem nesse segundo tempo. Robson já cobrou, ninguém marcou. Bola na entrada da grande área, chute cruzado no Lucas Marques. Lucas Cândido desvia e vibra com a galera. Na pura raça ele mete a bola para fora, lateral para o Londrina. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 2 gols no segundo tempo, o primeiro do Toró que sofreu o pênalti, o segundo feito, convertido, gol pelo Elvis. A Ponte está vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Aqui vem Macaca para o de ataque com o Toró, tentou o Gé, chega para cortar lá atrás, o zagueiro Manzoli, ele gira o corpo e se livra da marcação e com isso escapa de 4 marcadores da Ponte. Lançou na ponta para João Vitor, muito forte, a bola sai. É lateral de graça para Macaca que não tem pressa. Gleger Sorzin, o título da Série C vai ficando com a Macaca, Gleger. Ah, não tenha dúvida, Boles, merecido, né? O segundo tempo da Ponte realmente foi muito bom, muito consistente. Você vê que a solidez defensiva da Ponte, teve aquele lance onde o Diogo Silva faz aquela grande defesa. Depois disso, o Londrina praticamente que não criou absolutamente nada. A Ponte Preta controlou o jogo e merece, sem dúvida nenhuma, não só o resultado, mas merece também o título. E eu queria parabenizar o Marcelo Fernandes pela atitude de deixar o time no intervalo dentro do campo. Isso fez com que incendiasse ainda mais e aumentasse ainda mais a concentração do time. Ah, foi sensacional. Monstro Marcelo Fernandes. Chegou e resolveu a parada. Apenas uma derrota comandando o time da Ponte. Vem para o programa de ataque o time do Londrina. Aliás, ele ganhou do Londrina já comandando a Ponte. Daí empatou lá no Paraná. E agora está voltando a vencer o time paranaense. Tá 2-0 para Macaca. A Ponte vai conquistando o título da Série C diante do seu torcedor. E aqui o Gé rouba mais uma bola, fica com ela, bota na frente, acaba perdendo a bola, recupera o time do Londrina para sair jogando aqui atrás. Quem domina por time do Londrina é o Wallace. Tenta o lançamento do comando para Eliel. Wanderson protege bem o zagueirão da Macaca. Sai do gol, Diogo Silva para fazer a defesa para o time da Ponte. A Ponte está vencendo o jogo, 47 minutos e meio. Vamos até 55 no estádio Moisés Lucarelli. Biak vibrou muito com o segundo gol da Macaca. Tá prontinho para vibrar, para comemorar o título da Macaca, hein, Pia? Você vê que, poxa, a Ponte Preta foi buscar nesse segundo tempo, como bem colocado, a equipe do Marcelo ficou dentro do campo, isso incendiou mais ainda junto com a torcida, foi lá buscar, fez os 2-0 e nós estamos aí, né, com B de Rádio Bandeirantes, B de Ponte Preta na Série B e caramba, que coisa linda, hein? Pé quente, depois que a Bandeirantes me chamou, todos os jogos a Ponte Preta venceu. Boa, Piau, pé quente, brilhou com a camisa da Macaca e hoje está comemorando, está pertinho, né, na Ponte de comemorar esse título. A Ponte vence pelo placar de 2-0. Caiu o nosso som ambiente. Alô, Giba, na área para resolver essa parada aí. Aqui a Ponte se defende, bola para o time do Londrina com o Robson. Robson tentou por dentro, bola colocada, o Arthur acabou marcando a falta. Falta marcada, o jogo está parado. Ninguém mexeu no nosso
nosso microfone aí atrás, né? O bebê, tá perto de você. Não, tá de boa, né? Acho que ninguém mexeu, não. Não, ninguém mexeu, tá bom. Olha o Londrina chegando, bola pra Eliel. Pé direito, cruzou pra Robson, subiu. Simon metendo a bola pra fora. Escanteio pro Londrina bater, Bandibereta. Pelo lado esquerdo, os próprios jogadores do Londrina já estão entregues, né? Então Londrina não tem pressa pra fazer a cobrança. E a torcida na ansiedade para conquistar o título da Macaca aqui no Majestoso. 2-0 para Macaca, 49, escanteio para o Londrina bater, 2-0, a Ponte vence o jogo. Iago Teles veio para a bola com o pé direito, levantou curtinho na primeira trave, chega para cortar, tira lá atrás Léo Oliveira, a sobra da bola volta para o time paranaense, quem domina, puxa a bola é Maurício empurra pela meia, de lateral para lateral, agora para João Vitor erra o passe, mas o Crino conserta, na entrada da grande área, ele vai bater pro gol, dominou, clareou, disparou, o chute sai travado, afasta lá atrás Simon, a sobra da bola para Macaca, Toró já meteu para a velocidade do Gé tenta disparar pelo setor canhoto, vem trazendo a Macaca, cortou por dentro do pé direito, Gé bate, fraquinho, a bola passa à esquerda do gol, vai embora pela linha de fundo, linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais, experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vem embora o time do Londrina, Iago girou, bate mal, ele tentou bater colocado, mandou pra fora, é tiro de meta, Breno. Ele chutou muito por cima, o goleiro Diogo Silva apenas acompanhou, tá falando que acabou. 2-0, tá vencendo a Ponte, tá muito próxima de conquistar o título da Série C. E o torcedor já solta o grito de campeão, 50 minutos e meio, segundo tempo. Placar de 2-0 para Macaca. Aliás, muitos torcedores, quando a gente chegava aqui ao estádio Moisés Lucarelli, torcedores confiantes, muitos citaram 2-0. Matosinho foi um deles. Citou 2-0 para Macaca. Aqui perde a bola, Léo Oliveira recupera o time do Londrina, sofre a falta. Henrique sofre a falta, foi puxado pelo Lucas Cândido, cartão para o zagueiro, para o volante da Macaca. Mais um cartão no jogo marcado, mostrado pelo árbitro Felipe Fernandes Lima. Bola para o time do Londrina com Henrique trabalha bola com o Robson. No segundo terço do campo, ele empurra pela meia para Lucas Marques, soltou no comando, olha o Londrina chegando, Iago reclama um toque no braço do Simon, Arthur mandou seguir, tira de qualquer maneira lá atrás, de qualquer maneira tira o time da Ponte com o Simon, a sobra da bola volta para o time do Londrina, passe na ponta, Maurício para Quirino sai da área, dominou, tentou partir para cima da marcação, sai da ponta, vem para meia, ela volta pela meia para Lucas Marques, tentou levantamento na entrada da grande área para Eliel, subiu mais uma vez para cortar Simon, a sobra da bola volta para o time de Londrina. Você ligado no YouTube já vê imagens do lado de fora do Majestoso. E agora do lado de dentro também. Com fogos. A torcida da Ponte Preta invadiu o Majestoso, o foguetório, bandeiras. Torcida da Ponte Preta também com sinalizadores. Uma bonita festa da torcida da Macaca. Alô, João Fábio Tedesco, tá ligado na Bandeirantes, 2-0, a Ponte vai conquistar o título da Série C. Vem Lucas Cândido, tentou passe pra trás, entra e quarta defesa. É que os portões foram abertos, né? E aí o torcedor entrou. Fogos de artifício, sinalizadores, é a festa do torcedor, é a festa da macacada. A Ponte vence o jogo pelo placar de 2-0. Pena que estamos sem o nosso ambiente. Passe aqui no comando para Eliel girou para Robson, vai marcar, ele tentou limpar, Arthur! Boa, Pepe, boa, Bebê. Abrindo os microfones aí. E o Bebê vai acompanhar também o time da Ponte, a festa do time da Macaca. 2-0 para a Ponte, 52 minutos e meio, vamos até 55 no Majestoso. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tá parecendo o Réveillon, tá parecendo Copacabana no Majestoso. Torcedor faz a festa, 2-0 para a Macaca, 53 minutos, lançamento para ninguém, a bola sai. O outro tá indo em direção à bola, ele vai pedir a bola? Ele vai pedir a bola, será que vai ou não? Não, tá pedindo pro Pacheco cobrar o lateral.
Vai cobrar o lateral, vamos até 55. Aroma das Ervas é muito mais sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Solta o grito, macacada! Solta o grito de campeão! A Ponte vai ser campeã da Série C! Vai colocar o título nacional! Um troféu de campeão nacional na sua galeria! É a Macaca! A Macaca tá vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Teve a segunda melhor campanha na primeira fase da competição. Na segunda fase foi a primeira colocada e chegou a grande decisão. Primeiro jogo 0-0 em Londrina, mas com o apoio do seu torcedor e com o mimado Toró e o predestinado e experiente Elvis. A Ponte fez 2-0. O jogo vai terminar do Majestoso. Festa no torcedor. Aqui vem Londrina com o Quirino, ele bota na frente Wanderson. Para no paredão, trava no paredão. A Macaca vai conquistar o título. Um time de resiliência, um time de luta, um time de suor, de garra, de determinação, mesmo com muitos problemas extracampo. A Macaca do sentimento único, um sentimento de amor e paixão. Essa amada Ponte Preta, orgulho da nossa terra. Ponte Preta gigante, Ponte Preta, raça de campeão! Apita o árbitro! Associação Atlética Ponte Preta conquista o título brasileiro da Série C! Parabéns, Macacada! Parabéns, torcedor da Macaca! Parabéns, jogadores, diretoria, comissão técnica! Vocês foram sensacionais! O torcedor enlouquecido invade o gramado majestoso. É festa! É festa da Macacada! Ponte campeã nacional! Coloca na sua galeria de troféus o título de campeã brasileira da Série C. Alô, Macacada! Pula, 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 sai do chão e vibra! A Macaca é campeã brasileira da Série C. É dia de festa, é dia de festa, é dia de comemoração. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta gigante, raça de campeã, campeã brasileira. Ponte Preta, campeã brasileira da Série C, com uma festa no gramado majestoso. Majestoso tem o seu campo invadido pela torcida. Breno Beretta e Pedro Piscinato. Grande festa da torcida, a torcida invade o campo aqui. Todos os jogadores muito ovacionados. Pode ir, Breno. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes, está emocionado. O Marcelo, você está emocionado, a torcida abraçando. O Marcelo, o que você pode falar? Qual que é a emoção desse título? Indescritível, essa torcida merecia muito. Valeu, essa torcida merecia demais. Eu estou muito emocionado. Valeu por essa rapaziada toda aí, tá ótimo. Marcelo, você merece muito esse título. O que vem à sua cabeça? Cara, só vem alegria, satisfação. Quando você é correto, você faz as coisas direito. Deus abençoe. É isso aí. E a palavra do Marcelo Fernandes, muito emocionado. Vamos ouvir o João Brigatti aqui. Nossa, que é maravilhoso, é fantástico. Tá de parabéns todos os atletas, né? Toda a instituição, desde o presidente, essa torcida maravilhosa. A gente só tem que dar os parabéns a todos pelo ano maravilhoso que foi, coroamos hoje com a cereja do bolo, que foi campeão brasileiro da Série C. Marcelo Copertino, Marcelo, qual que é o sentimento? Você é visivelmente emocionado. Qual é o sentimento de conquistar esse título ao lado do Marcelo Fernandes? Cara, a gente trabalha pra caramba, a gente era mais que merecido ganhar. A nação da Ponte Preta precisava desse título, a gente tá muito feliz, sem falar, velho. Muito feliz. Jean, qual que é o sentimento de ser campeão com a Ponte? Muita alegria, mano. Só nós sabemos que nós passou pra ser campeão. Presente de aniversário, foi seu aniversário ontem? Graças a Deus, deu certo. Jean aí falando com a gente também. Os jogadores quase que não conseguem sair aqui, todos tentando falar muito. O gramado é quase totalmente tomado, né? E vai ser o gramado virou arquibancada. Tem mais torcedores invadindo o campo. Vamos lá, Marcelo Copertino.
conceito tá aqui, ó, mostrado dentro de campo, todos os jogos, ok? Marcelo. Recado, pra quem eu falei isso aqui, é muito conceito. Quem falou esse conceito é meu conceito. Tá aí, a nação é isso daí. Ponte Preta é isso aqui, é raça, é time jogando dentro de campo, conceito pra caramba dentro de campo. Merecemos ser campeão. Em outro momento, vocês se sentiram desrespeitados? Muito. Não respeitaram a nossa história, não respeitaram o nosso profissionalismo e tá aí a resposta. Não preciso falar mais nada, campeão com propriedade. Marcelo Copertino aí, dando o recado, torcida da Ponte Preta tomou o gramado do Moisés Lucarelli. Piá, sentimento do Piá, que vestiu essa camisa por muitos jogos, muitas vitórias. Piá, emocionado aqui na cabine do Majestoso com esse título, Piá. Cara, arrepia, né? Arrepia você ver uma nação, uma torcida, um time apaixonado. Quantos anos esses caras estão esperando, engasgados ali, para soltar o grito de campeão com propriedade, um campeão, um título nacional. E a Ponte Preta chega aqui nesse Brasileiro da Série C com muita propriedade, chega na final com muita força, ganhou incontestavelmente o título. De parabéns à Ponte Preta, parabéns para essa enorme brasileira, maravilhosa torcida, que eu amo muito a Ponte Preta. Parabéns, Ponte Preta, parabéns a todos os torcedores e obrigado sempre por vocês, por me dar a oportunidade de estar aqui presente e acompanhando esse jogo pela Bandeirantes. Piá foi pé quente, acompanhou a trajetória final da Macaca, campeã brasileira da Série C. Eu acho que o PP nem o BB estão com condições nesse momento. Os jogadores já foram pro vestiário, né, PP? Ô, Boles, todos os jogadores desceram, todos já estão vestindo uma camisa comemorativa, escrito campeões, eles com a foto voltar, de todas, né? mas eles vão voltar daqui a pouco, isso. Eles vão ter que voltar em função do pódio, né? Agora vai ser difícil botar esse pódio logo, né? Torcedores pegando pedaços de rede, também de grama, bandeirinha de escanteio, torcedores querendo deixar registrado, olha, uma cena muito bonita, um torcedor cadeirante aqui invadindo, muito emocionado, o gramado do Majestoso. Ô Pedro, tem dois torcedores aqui, é pai e filho? Não, Primos, deixa eu falar com vocês, qual que é a emoção? A torcida, é claro, tá muito feliz, muito anestesiada, a gente pode dizer assim. Como é que é o seu nome? Cara, Luciano, fantástico. Eu tenho 50 anos, tô com meu sobrinho aqui que tem 16 anos e é uma imagem maravilhosa. Yara Álvaro, tô aqui na beira do gramado do fantástico para todos nós. Como que é para você, com 16 anos, ver esse título da Ponte aqui no gramado do Majestoso, a torcida toda feliz? A primeira vez, né? Então, emoção pra caramba ver esse título, finalmente. Valeu! Aí os torcedores, tem muita gente aqui no gramado, pessoal me abraçando aqui, a torcida tá muito feliz, tá anestesiada. Você tem condições aí, Pedro? Aqui muitos torcedores comemorando, mas ninguém em condições de falar, e todos os jogadores dentro do vestiário, segurança da Ponte Preta ali, protegendo a entrada do vestiário para os jogadores. A festa continua, o gramado todo contemplado, né, pelo torcedor que faz a festa, torcedor que sobe na trave, tira um pedaço da rede, né, para deixar guardado, registrado na memória, de passar de geração para geração, porque é um momento único de ver o seu time, essa apaixonada torcida, de ver o seu time em casa conquistar um título tão importante e relevante como é o Campeonato Brasileiro da Série C. Vai ser difícil o pessoal do staff aqui da CBF retirar a torcida, né? Porque vai ter que montar, vai ser difícil, vai ter que montar o pódio, né? O staff tá atrás do gol onde fica a torcida visitante, tá prontinho, né? Para ser colocado dentro do gramado. Mas vai ser muito difícil. Nesse momento tem muito torcedor e tá todo mundo feliz. Não tem ninguém fazendo nada de errado no Majestoso, dentro do Majestoso. Só tá tem todo dois, muito feliz. Só tem 2 torcedores, 3, agora 4, que estão em cima do banco de reservas. E até é perigoso. Inclusive teve um pedaço ali que acabou caindo, não totalmente, né? Mas está pendurado. Isso é perigoso porque é uma proteção que pode cair. Ela não é tão forte assim.
Então, consequentemente, há uma preocupação. Há também uma barreira de policiais exatamente na cabine do VAR e também ali pertinho do vestiário da arbitragem. Torcedor do Londrina já deixou aqui o estádio Moisés Lucarelli e a festa segue intensa e deve varar essa noite de sábado, invadir domingo. Afinal de contas, não tem hora para acabar. Eu vou fazer o seguinte, até como protocolo, o Edu Pinheiro vem chegando na área para comandar o apito final festivo com este título da Macaca. A Ponte Preta campeã brasileira da Série C. A festa continua 2-0 para a Macaca e a gente segue por aqui à disposição do Edu Pinheiro. Vem aí na sequência o apito final que vai ser festivo. O apito final do título, o apito final da Ponte Preta campeã brasileira da Série C. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A resposta, Elvis para Serginho, zagueiro não tira, Serginho, linha lateral da grande área, setor canhoto, puxa a bola atrás pro pé direito, rolou pra Toró e gira, bate, é gol da Macaca! É gol da Macaca! É gol da Macaca! Gol da Ponte! Não chega nem a tocar no fundo do gol. É gol da Macaca para explodir o majestoso, para deixar a Macaca próxima de conquistar um título nacional. Toró, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Toró coloca lá dentro, a macacada faz a festa, pula, sai do chão e vibra a macacada. Toró tem estrela, do jeito que o torcedor gosta, do sofrimento, a bola entra mansinha, é gol da Macaca.
de 4 minutos de bola rolando no segundo tempo da decisão. Então solta o grito grito que estava entalado na garganta do torcedor da Macaca para comemorar. Tá registrado no majestoso. Toró faz com que a Macaca dê um passo gigantesco rumo ao título da Série C. Toró, o torcedor enlouquece, explode de emoção nas arquibancadas do lendário majestoso. Toró coloca lá dentro. Ponte Preta 1, Londrina 0. Luiz Daniel não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. O árbitro vai para a decisão, ele vai para o campo. Atenção, todo mundo na expectativa. Atenção, ele aponta pênalti para Macaca. Está marcado pênalti para Ponte Preta. Toró, iluminado, predestinado, fez o primeiro gol, sofre o pênalti que o Elvis vai bater. Toda a confiança para o batedor, ele é muito experiente. Elvis toma curta distância na bola. Luiz Daniel no centro do gol. Neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha, Elvis autorizado, Elvis pé direito, bateu, é com toda a sua experiência, com toda a sua categoria, ele parte pra bola, mete no ângulo de Luiz Daniel e vai pro abraço com a galera. Elvis coloca lá dentro, a Macaca amplia, a Ponte fica próxima do título, a Ponte amplia, Elvis, sempre ele na responsabilidade de cobrar o pênalti em uma decisão de campeonato, ele mete lá dentro. Elvis amplia pra Macaca. Então pula, sai do chão e vibra. Sai do chão e vibra a macacada. Elvis cobrando pênalti sofrido por Toró. O torcedor da Macaca enlouquece. Vem a possibilidade clara, cada vez mais próxima de conquistar o título da Macaca, do torcedor comemorar o título da Série C. Elvis, na marca de 28 minutos de bola rolando no segundo tempo, solta o grito e grita comigo, torcida da Macaca. Tá registrado o majestoso. Elvis cobrando pênalti. Ponte Preta 2, Londrina 0. E assim que Elvis fez o gol, o tempo esquentou, o clima fechou. Luiz Daniel não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Pedro Piscinato. Público 14.623, renda 313, Ponte 2, Londrina 0. Olha, deixa eu só perguntar para o Breno Beretta e o Pedro Piscinato, a posição deles, alguma novidade? Tô aqui no gramado, Edu. O Pedro imagina. Eu tô próximo aqui ao vestiário da Ponte Preta, uma barreira enorme de seguranças, jogadores todos lá dentro do vestiário da Macaca. Ô Edu, só um detalhe, uma curiosidade, né? Há pouco veio aqui, deve ser um delegado, não é delegado do jogo staff, alguma coisa do tipo, veio até a nossa cabine perguntar onde fica o vestiário da Ponte. Eu perguntei por quê, né? Não, porque chegou um motoboy com lanches pro time da Ponte. Daí a gente orientou, não, tem que dar a volta por trás, porque por dentro aqui vai ser impossível você chegar. Então, lanches a caminho do elenco pontepretano, Edu. Ô, Edu, pelo que eu tô apurando aqui, não vai ter premiação. Não tem como, né? Não tem como. A torcida tá boa parte aqui no gramado. Não tem Breno, como. só complementando sua informação, eu vi torcedores com pedaços daquela placa lá de campeão da Série já C. Era. Torcedor já tomou posse. Mas nem a maca perdoaram, pegando até a maca. O pessoal tá no carrinho
da maca, né? O pessoal tá fazendo uma festa bonita, Edu. Tem gente levando pedaço de rede embora, tem gente andando no carro-maca. Eles conseguiram ligar o carro-maca, Edu. O carro-maca tá... E quem tá dirigindo, né, é uma motorista. Tem uma menina dirigindo. Que tá dirigindo. Tem um monte de gente me abraçando aqui. Eu já recebi vários abraços, torcedores da Ponte Preta, pessoal da Jovem, tá todo mundo muito feliz, Edu. E o Piá tá aí? Tá por aí? Ô, Breno, até foto eu tirei aqui dentro do campo. Não sei o motivo, mas tirei. O Piá deu uma saidinha pra aquele... Sabe como é que é, né, Edu? Já volta. É uma comemoração, inclusive muito bonito. Você me corrija, por favor, Boris, no momento que terminou, aí entrou a torcida com fogos, foi bonito, não sei se pode, se não pode, acho que fogos não pode, né? É que, na verdade, o portão, normalmente é aberto o portão para o torcedor sair, né? Então, naquele momento, muito provavelmente, torcedores que estavam do lado de fora entraram com fogos. Edu, poder não pode, mas agora pode tudo. Agora, pós-jogo, pode tudo. Mas foi uma campanha espetacular, né? Muita coisa contra. Uma campanha inesquecível, né, Edu? Uma campanha inesquecível para esse time da Ponte e também para o técnico Marcelo Fernandes. Ainda bem que deu tempo de ouvir o Marcelo, porque eu não sei quanto que a gente vai conseguir agora ouvir o Marcelo e os jogadores, né? Agora que eu lembrei, o que a Ponte ganha com isso, Breno? Ganha uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, a cota de R$2.300.000, Edu. R$2.300.000. Então, o que acontece é o seguinte, é um momento, assim, diferenciado na vida da Ponte, porque a Ponte ganhou o título de 69, o jogo final foi no Parque Antártico, os 3 jogos, né? O torneio dos finalistas chamava. E a Ponte jogou com o Noroeste, ganhou, jogou com a Linense, ganhou. Primeiro Linense, depois Noroeste, perdeu para a Francana 3-1, subiu no saldo. Mas eu estava conversando com o Luiz Antônio Piva, muitos anos de rádio de Campinas, falou, olha, e ele estava no Parque Antártico. Falei, ô Piva, o que aconteceu naquela noite? 31 de outubro de 69, 3-1 de virada Francana, se não fosse o gol do Alain, não aconteceu nada. Né? Aqui a Educadora, na época, hoje Bandeirantes, tinha uma veraneio e eles voltaram de São Paulo, Pereira Neto narrou, com o Piva e tinha também mais um repórter. E José Célio de Andrade, que faleceu faz uns 15 dias, que Deus o tenha, trabalhou muito tempo aqui também. Aí a veraneio parou no posto de gasolina e Dr. José Célio de Andrade está fazendo as contas, a Ponte subiu no saldo. Olha como são as coisas. Eu lembro de ter ouvido esse jogo com meu avô, mas não lembro dos detalhes. Naquela época, inacreditável, não se falava em regulamento. Quando chegou aqui a veraneio, aqui eles passaram pela Lago do Rosário, não tinha ninguém. Campinas ficou, sem saber o que aconteceu, quem foi o campeão. E além do que, teve o julgamento do Adilson e do Santinho, que estaria irregular. A Ponte foi proclamada 19 dias depois campeã. Aí sim teve uma festa no Lago do Rosário, Glicério, Orestes Quercia era o prefeito, fizeram o palanque, tudo bem. O título da Série A3, que o Boris narrou também, da Série A2, foi nos pênaltis, né? Essa não, essa foi um título em nível nacional, foi no Estádio da Ponte, foi no tempo normal, a torcida comemorou, foi como realmente o torcedor sonhava em ganhar esse título. Então, eu digo para vocês, humildemente, quem sou para dizer isso, mas hoje foi a maior conquista da Ponte. Foi esse título aí da Série C. Ô Edu, diga lá. Aliás, fizeram um bandeirão muito bonito que está com 2 mastros e tem torcedores segurando esse bandeirão dentro do gramado do Majestoso. Com as fotos, né, as imagens, está tudo em preto e branco. O bandeirão é preto e a imagem é branca com o distintivo da Ponte Preta no meio. E tem a imagem de todos os jogadores da Ponte Preta e também do técnico Marcelo Fernandes. Ou seja, um bandeirão para ser eternizado, Edu. Ô Edu, e aqui agora no gramado do Moisés Lucarelli só tem justamente o gramado. As 2 redes dos 2 gols, bandeirinha de escanteio, inclusive, falei que tem um gramado, mas está faltando alguns pedaços. Vi torcedores também retirando um pedaço de grama para guardar de recordação, muitos torcedores atravessando o campo de joelho em forma de promessa, uma cena muito bonita da torcida ponte-pretana.
Nossa, prejuízo, né? Tem que colocar rede, arrumar o bandeirinha, arrumar o gramado. Agora, e a taça? Ela está aí, porque a torcida vai que me pega a taça, hein? Não, a taça eu acho que já levaram embora, Edu, porque ela tava próxima do banco de reservas. Tinha até um rapaz com uma luva, né? Toda vez que ia mexer na taça, mas assim que acabou o jogo, provavelmente já levaram a taça e deve ser entregue lá dentro do vestiário da Ponte Preta. Eu não sei como vai ser, né? Mas não tem como. Se agora sair um jogador ou sair o Marcelo Fernandes, ó, o gramado do Majestoso está tomado por torcedores da Ponte Preta fazendo uma festa linda por aqui, Edu. Agora não dá para saber como será entregue o troféu, que é aquele momento especial, né? Entrega do troféu. Em todas as competições você tem, além da entrega, os jogadores recebendo a medalha. Quando o capitão levanta o troféu, o jogador levanta o troféu, tem aquela situação de papel picado, é uma festa bonita, mas nesse momento é humanamente possível imaginar que essa festa vai ser no gramado. Ah, Boles, eu acho muito difícil, viu? Tem alguns torcedores até saindo ali pelos portões, mas a grande maioria não vai embora tão cedo aqui do Majestoso. E uma cena que eu vi, quando o Elvis ele é substituído, né? Ele marcou o gol, o segundo gol foi aos 28, né? 28. Ele saiu, o Elvis saiu a 39. Entrou o Miguel no lugar dele. E ele parece que não gostou, não. Ele chegou perto do banco ali, a imagem pegou, deu um bico. Aquele frasco onde fica água, né? Para colocar, recipiente para colocar água. Não sei quem que era o frasco, ele deu um bico assim, sentou no banco, mas falou um monte, bravo pra caramba. Mas, enfim, o Marcelo Fernandes, ele deu uma mexida, tirou os dois volantes que estavam com amarelo, estavam pendurados. Colocou, então, aí ele colocou o Miguel e o Gé, né? A 39 do segundo tempo saiu o Elvis e o Diego Tavares. Enfim, cadê o Gleger, hein? Tá na minha escuta, Gleger? Não está na minha escuta. Sempre, Edu, tô aqui na escuta aqui. Sim, por favor, queremos ouvir esse Ponte 2. Ponte 2, Londrina 0, de muitas alternativas no primeiro tempo, né? Dos dois lados. Exatamente. E aí, não deixamos aqui de falar o que aconteceu no segundo tempo. Há 2 minutos, uma falta para o Londrina. Londrina atacando o gol da FEPAS, o Cristiano bate a falta, é o Quirino de cabeça numa defesa sensacional do Diogo Silva. 1 minuto depois, o Serginho trabalha a bola, entrega para o Toró. Na meia-lua, entre a risca da grande área e a meia-lua, Toró bate, um chute despretensioso e falha do goleiro do Londrina. Ponte faz 1-0 e começava ali a conquista da Ponte, Glegueira. Exatamente, Edu. O primeiro tempo foi muito equilibrado, né? Os dois times buscando o gol, chegando, momentos distintos. A Ponte começou melhor, o Londrina equilibrou, depois teve um momento melhor no primeiro tempo também, depois equilibrou no finalzinho do primeiro tempo. Aí o segundo tempo, a Ponte voltou com uma postura extremamente diferente. Eu dizia no intervalo, inclusive, que o Marcelo tinha que reposicionar o time, e foi o que ele fez. Vale muito também a percepção do treinador de manter o foco, de manter a atmosfera, deixando o time dentro do campo. Eu já vivenciei situações parecidas, é exatamente isso que o treinador faz. Para que o jogador ele não perca aquela concentração, para que ele não deixe escapar aquela adrenalina do jogo, né? E foi um momento realmente do treinador perceber e deixar os caras dentro do campo. Isso trouxe a Ponte diferente no segundo tempo. Mais aguda, com uma percepção melhor, uma chegada mais contundente ao ataque. Você vê que teve essa defesa do Diogo Silva que você falou aí, que pra mim foi a defesa do jogo. Aliás, um milagre, né? Cara a cara, ele faz uma grande defesa. E aí no lance seguinte a Ponte abre o placar e dá a sequência. A partir daí o Londrina não jogou mais, né? Aí só deu Ponte, a Ponte controlando o jogo, controlando as ações. Claro e óbvio que a gente tem que enaltecer, sem dúvida nenhuma, a primeira linha Ponte Pretana com o Pacheco, o Anderson, o Simon, também o Arthur, né, os dois volantes, o Luiz Felipe e o Rodrigo também muito contundente na marcação, não dando espaço. A Ponte mereceu, né, Edu? Mereceu o resultado, fez um jogo realmente para ganhar no segundo tempo. Primeiro tempo realmente teve muito equilíbrio, mas sem dúvida nenhuma no segundo tempo não teve... O Londrina não teve chance, não teve espaço, não conseguia jogar. Todas as ações do Londrina eram neutralizadas com muita capacidade do sistema defensivo ponte pretano. Então, para mim, não só na partida de hoje, né, Edu, mas a Ponte mereceu esse título.
que fez durante toda a competição, que fez depois da chegada do Marcelo Fernandes, que deu uma visão diferente a esse time, e a gente tem que enaltecer e parabenizar. Porque diante de tanta dificuldade fora de campo, jogadores chamaram a responsabilidade, o treinador assumiu essa responsabilidade também de ter o controle do elenco, de ter o controle do time, e foi o que aconteceu. A Ponte mereceu o título por tudo que fez durante o ano, fez um belíssimo Campeonato Paulista. A gente tem que parabenizar também o Alberto Valentim, que também merece esse título, que estava no time, né? Eu não me lembro agora qual rodada, depois você me fala, Edu, que o Alberto sai. Contra o Botafogo da Paraíba. Foi em agosto a saída dele. Não, foi lá, o último jogo foi Botafogo lá na Paraíba do Botafogo, da 16ª partida. 16ª partida, então ele faz parte desse título também. Isso. Botafogo 2.1. Faz parte desse título também. Sim. Até porque o Alberto que montou esse elenco, que montou esse time. Então eu tenho que parabenizar o Alberto Valentim também, ele tá em outro clube, tá seguindo a carreira dele, mas participou efetivamente. Agora, a chegada do Marcelo Fernandes é impressionante. Eu tô aqui com meu pai aqui, nós estamos aqui na fazenda aqui, eu tava falando para ele agora. O que fez o Marcelo Fernandes frente à Ponte Preta foi impressionante. Os números do Marcelo é merecedor realmente de título. Então parabéns à Ponte, parabéns aos jogadores, parabéns aí à comissão técnica que soube controlar. E tem que parabenizar, sem dúvida nenhuma, a torcida, né? Que linda festa. Festa lindíssima. Festa linda. Eu, como ex-atleta, a gente fica, né? Passa aqui na minha retina vários momentos que tive de conquistas, né? De títulos. E, sem dúvida nenhuma, isso é muito gratificante para o atleta. Parabéns à Ponte Preta. Vou repetir. Mais do que merecido esse título da Série C. Oi, Tigrão. Por essas e outras, o que você vai ter a dizer agora, depois de tudo que você falou na TV, Tigrão? Bom, meu queridíssimo Edu Pinheiro, um grande abraço aos amigos do nosso apito final. Eu acho que estava entalada esse grito estava entalado na garganta do torcedor da Ponte. Essa explosão, a invasão de campo, ficou incontrolável a situação, mas sem violência, até onde a gente está acompanhando tudo. Nenhum fato mais grave, nenhuma ocorrência grave, é uma festa popular quase que sem precedentes no futebol de Campinas, e a Ponte mereceu. O título não poderia ficar em melhores mãos. A Ponte fez a melhor campanha, com salário atrasado, com problemas. Esses jogadores são heróis. Deveria cada um ganhar um busto num local de destaque do estádio Moisés Lucarelli. É muito difícil a gente ver isso no futebol. Muito difícil. O cara, quando começa a não ver o dinheiro, tira o pé, diminui o ritmo, acaba perdendo totalmente a motivação, e é compreensível também. Esses caras compraram a briga. Vamos com dinheiro ou sem dinheiro. E a Ponte fez a melhor campanha. E olha, nessas duas partidas finais, contra um adversário organizadíssimo, muito bem arrumado pelo Roger, um time que veio no primeiro tempo, encarou a Ponte de igual para igual, teve volume de jogo. A Ponte ficou um pouco assustada com a iniciativa de jogo da equipe do Londrina. Aí vem o segundo tempo, jogadores ficaram no gramado, sentiram mais um pouco da atmosfera, e a Ponte teve a felicidade de meter o primeiro gol a 3 minutos. Bela jogada do Serginho. Aí a torcida, que já estava no limite da intensidade, ela ultrapassou todos os limites. E aí o Londrina sentiu, mas um bom time. Então, o título fica absolutamente em boas mãos, uma partida muito bem jogada. Teve o problema ali de banco depois do segundo gol da Ponte, mas dentro de campo nenhuma jogada violenta, nenhuma deslealdade, o jogo limpo, bem jogado, mas a Ponte mereceu pelo segundo tempo a vitória hoje. E mereceu o título, não poderia ter ficado em melhores mãos pela campanha como um todo e pelas circunstâncias em que essa campanha ocorreu. Então, de parabéns à Ponte, à diretoria, de parabéns a essa comissão técnica heróica, de parabéns ao Marcelo Fernandes, talvez seja o momento mais importante da carreira dele. Deu uma arrumada na casa, a Ponte perdeu jogadores titularíssimos, Emerson Santos, Maguinho, Jean Dias, entre outros, Dudu, que era titular absoluto, e ele
reorganizou e a Ponte melhorou. Jogou mais futebol com o Marcelo Fernandes, mas muito mais com o Marcelo do que com o Alberto Valentim, que também tem os seus méritos. Mas, no estalar de dedos do América, ele foi embora e abandonou o clube no dia do aniversário, no dia 11 de agosto. Então, que toque a vida dele, é um cara correto, sério, mas o Marcelo Fernandes está na história da Associação Atlética Ponte Preta. O Alberto Valentim não. Título em boas mãos. E destaco aqui, Edu, fechando. Individualmente, partida monumental do Simon. Mais uma vez, muito bem o Elvis. Toró decisivo, fez o gol e sofreu o pênalti para o segundo gol. E, logicamente, a entrada do Serginho deu um tempero diferente ali para agrupar o meio-campo. E com a bola ele caía para o lado esquerdo, onde jogava o Toró, empurrando o Toró para o funil, para o miolo. Então foi brilhante a opção do Marcelo Fernandes, quando ele perde por contusão ainda no primeiro tempo, o Bruno Lopes. Título em boas mãos, parabéns para a Associação Atlética Ponte Preta. Público 14.600, Ponte 2, Londrina 0, gols de Toró, Elvis de pênalti, mas a defesa do Diogo Silva, 2 minutos, em que defesa? A Ponte desceu e faz 1-0, falha do goleiro Londrina, gol do Toró. Oi, CH, queremos ouvir, hein? Para quem não teve oportunidade de ouvir na TV, agora aqui na Rádio Bandeirantes, CH. O Tigrão já resumiu muito do que eu penso, né? Não dá para discutir o título da Ponte, merecido, melhor campanha do campeonato, um time que na segunda fase foi irrepreensível, e eu venho falando antes desses jogos finais que, independente do resultado, a torcida tinha que ter muito orgulho desses jogadores. O que eles enfrentaram e seguiram em frente com profissionalismo é algo que não pode passar em branco. Tem que ser destacado e respeitado pela sua torcida. A torcida entendeu isso. Tanto é verdade o apoio incondicional a esses jogadores. Independente da dificuldade do jogo, do momento que às vezes não é bom na partida, mas nas duas partidas, ou toda a segunda fase principalmente, a torcida esteve do lado do time. Então não dá para absolutamente não parabenizar a Ponte. O título foi merecido, de um time que foi competente, mais uma partida sem tomar gols, né? Mais uma partida sem a Ponte tomar gols, não é? E a chegada do Marcelo Fernandes, não há dúvida que fechou o vestiário, os jogadores jogaram pelo seu comandante também, pelos homens de diretoria, os jogadores acreditaram neles, mas houve também a parte técnica, de organização do time, de troca de peças. E o Marcelo Fernandes deu um contorno, uma estrutura para esse time que não tinha nas mãos do Valentim, que também fez um trabalho muito razoável. Mas o Marcelo Fernandes é o grande responsável por esse título da Ponte. Vai mudar a vida dele. Ser campeão em qualquer um dos times de Campinas, título muda a vida do profissional. Ele sabe disso, mas é mais do que merecedor. A Ponte é legítima campeã brasileira da Série C 2025, Edu. Bem lembrado, viu, CH? O Marcelo Fernandes, em 11 jogos, 8 não tomou gol. Itabaiana, Londrina, primeira fase, no derby, Brusque contra o Náutico, outra vez no derby, primeiro jogo da final com Londrina e hoje. Só tomou um gol contra o CSA, no Rei Pelé, a Ponte venceu de 2-1. Um gol do Náutico, 1-1 no Majestoso, que o Miguel empatou a 48. E os 2 gols do Brusque, num time que foi alternativo para lá. Olha, coisa incrível, hein? Uma campanha sensacional. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro craque do jogo. Alô, repórteres, Breno Beretta, Pedro Piscinato, vocês estão vivos? Tá tudo certo? Tá tudo certo, Edu. Estamos aqui. Acompanhando a festa da torcida, que tá muito bonita ainda no gramado do Majestoso, Edu. Vamos para o craque, agora 19h38. O craque do jogo. Leandro Boles, da Roma, aqui mais uma conquista da Ponte. Oi, Boles, o craque. Edu, segue a festa do torcedor da Macaca, vai virar a madrugada a Ponte campeã brasileira da Série C. E para mim no jogo de hoje o craque foi Toró.
fez o primeiro gol, igualou a artilharia do Iago Teres, ambos com 8 gols, e sofreu pênalti para o segundo gol, gol convertido em cobrança de pênalti pelo Elvis. Para mim, o craque da decisão, Toró. Valeu, Edu, grande e forte abraço para você, parabéns, Macaca, pelo título da Série C e até a próxima. Até a próxima, parabéns, o Boris. Oi, Tigrão, o craque. Foi decisivo, né, Edu? Foi decisivo o Toró. Fez o gol, sofreu o pênalti e menção honrosíssima aqui para todo o time da Ponte, mas especialmente para o Simon. Fez uma partida irretocável, mas eu também fico com Toró, o craque do jogo. E aí, Pia, o craque do jogo? Poxa, você vem pelo resultado, né? O que o Toró fez hoje, o gol e sofreu o pênalti, incontestável. Mas assim, o que eu deixo uma coisa bem clara também, nesse contexto geral da Ponte Preta, de todas as decisões na reta final, como casou bem essa dupla de zaga. Como casou bem os dois. Acertaram ali atrás, foi perfeito essa reta final deles. E com certeza não tem como negar. O melhor em campo, com certeza, foi o Toró. Pia, a gente agradece a sua participação aqui. Muito obrigado, viu, Pia? Um grande abraço. Até a próxima. Você é pé quente, hein, Pia? Obrigado, Edu. Obrigado ao Tigrão. Obrigado ao Vinícius. Obrigado ao Boris. Todo mundo que tá aqui. O Breno. Cara, o pessoal da Bandeirantes me deu esse espaço. Eu agradeço muito de coração mesmo por estar podendo ter a oportunidade de estar aqui comentando os jogos. Pé quente junto com vocês também. Nós vencemos todos os jogos que eu estive presente. A Ponte campeã. Mas, com certeza, a Rádio Bandeirantes está de parabéns também, que vocês são maravilhosos. Muito obrigado a todos aí, parabéns e um grande abraço a toda a nação ponte-pretana. A gente que agradece, viu, Pia? Muito obrigado mesmo, tudo de bom para você. Oi, CH, o craque. Toró, um gol, sofre o pênalti, o craque do jogo, Toró. Vamos aos repórteres, hein? Atenção, Breno Beretta. Tô aqui, Edu, antes de eu votar no craque, você quer ver só como deu sorte essa semana? Sim. Pedro pode falar, porque a gente veio aqui e eu falei com você no meio de semana, eu falei, eu vou fazer um desafio de gol na entrada da área, junto com o Piá, junto com o Pedro também, e depois a gente resolveu fazer um desafio de pênalti. Quais foram os gols hoje? Entrada da área com o Toró e gol de pênalti com o Elvis. Deu sorte, né? Matéria que nós fizemos na tela da Band, que foi ao ar ontem, justamente os gols, um presságio do que seria, né, e do que foi hoje essa festa maravilhosa e os gols da Ponte Preta, Edu. Então, muito bem, meu, tá uma fase maravilhosa também, viu, Breno? E o craque? O craque, pra mim, o Toró, não tem como não votar no Toró, fez o primeiro gol, sofreu o pênalti, o cara sentiu o que é jogar com a camisa da Ponte Preta. Aliás, esse grupo todo e o técnico Marcelo Fernandes, de parabéns, porque todos sentiram o que é a Ponte Preta, sentiram o que é a torcida da Ponte Preta. Então tá todo mundo de parabéns, o torcedor da Ponte Preta e esse grupo maravilhoso. Tem muitos torcedores mandando um abraço aqui pra você, pro Batista. Todo mundo mandando um grande abraço e a torcida da Ponte muito feliz aqui, Edu. Olha, o Pedro Zulo, que maravilha, Pedrinho foi papai. Ô Pedrinho, que maravilha. Como é que é o nome do menino, Pedrinho? Olha que maravilha, hein? Parabéns, Pedro Zulo, o neto de Wilson Zulo, ouvindo a Bandeirantes, vai colocar o nominho agora. É Pedro também? Ei, Pedro, papai Pedro e filho Pedro. Maravilha, Pedrão, um grande beijo no seu coração, da sua esposa, parabéns pelo menino, que ele dê muitas alegrias a você. Tio Wilson é bisavô, hein? Tia Maria é bisavó. Olha, menino Pedrão, coisa linda. Parabéns, isso, parabéns. Ah lá, faltou o PP, Pedro Piscinato, o craque. Toró, né, do craque da partida, um gol, um pênalti sofrido e, como diria nossos comentaristas, e nada mais. Eu vou fazer Toró, o seguinte. Craque da final. Craque da final, unanimidade. Olha, Breno e Pedro Piscinato, vocês fiquem à vontade, então. Qualquer coisa, volta pela linha interna, porque não vai ter premiação. Ô, Edu. Oi? Ô, Edu, tem torcedor da Ponte pedindo para ser entrevistado. Como que é seu nome? Alessandro. Ô, Alessandro, o que significa para você, para a torcida da Ponte, você representando aí esses milhares de torcedores, esse título da Ponte Preta? Não tem preço. Eu tenho 55 anos, desde pequenininho eu venho no campo e a semana inteira sem dormir, sabe? Muito emocionado.
E só Deus sabe o que eu tô sentindo, muito feliz. Que Deus abençoe essa diretoria, esse jogador. A gente ama ele, esse título vale muito para nós, Breno. Nós é a torcida sofrida. O time mais prejudicado do Brasil é a Ponte Preta. Não vou falar que é roubado porque o ser humano erra, mas o time mais prejudicado, mesmo que não seja intencional, pela arbitragem, pela CBF, é a Ponte Preta. Mas esse ano, graças a Deus, Deus não permitiu que ninguém prejudicasse nós. A gente está muito feliz, a gente é uma torcida sofredora, mas a gente tem orgulho. É uma torcida pobre, sofredora, mas hoje a gente está rico de alegria e não há dinheiro que paga. Um abraço para você, para Carlos Batista, pro CH, pro Tigrão. Que Deus abençoe vocês por estar sempre perto de nós nesse momento, Breno. Valeu, um abraço, obrigado. Tá aí o sentimento do torcedor da Ponte Preta, viu, Edu? Perfeito, exatamente. Belo Edu, registro. Oi, Pepe. E só pra falar sobre a premiação, perguntei pro pessoal aqui, o pessoal já até tá até desmontando os cabos, o palco que seria montado, eles falou que realmente não tem condições de realizar a entrega do troféu, fazer aquele momento lá da comemoração, justamente, porque, como eu disse, torcedores pegaram placas, os palanques aqui onde ficariam os troféus. Então não teremos premiação aqui no gramado do Majestoso. Perfeito. Oi, Gleger, você não votou no craque? Ô, Gleger, me desculpa, o craque Gleger. Oi. Não votei, Edu, mas tá tudo certo. Eu vou votar no Toró também. Vou acompanhar toda a equipe Bandeirantes. Toró, pra mim, o craque do jogo, Edu. Você vê que deu tempo, hein? Aos 47h30 do segundo tempo, Toró, unanimidade. Breno Beretta e Pedro Piscinato, parabéns pelo trabalho de vocês, qualquer coisa vocês votam, ok? Ok, rapaziada? Valeu, Edu! Valeu, Edu, grande abraço pra você, pra todos e parabéns pra torcida da Ponte Preta, principalmente, Edu. Muito bem. Edu, queria deixar registrado assim também como o Breno, muitos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, mandando um abraço pra você, pro Batista, muito Tigrão, obrigado. CH. Sério mesmo, eu fiquei até impressionado a quantidade de torcedores me parando aqui, parabenizando pelo nosso trabalho, e gostaria de parabenizar no ar também a Ponte Preta, campeã da Série C 2025. Muito bem, muito obrigado a eles, é o nosso grande motivo do nosso trabalho, viu? Parabéns pra você também, Pedro Piscinato, pouco tempo na profissão, mas tem tudo pra brilhar, viu, Pedrão? Um grande abraço, bom descanso, viu? Valeu, Edu, grande abraço e até mais. Até mais, grande Breno, um abraço pro Breno também. Faturando rapidinho, vem com gabarito, hein? Os comentaristas rapidamente analisando o jogo de hoje e vai dar nota na campanha, no total, no geral, a nota de cada um também, agora 19h46. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Gregor, direto para Diogo Silva. Olha a defesa que ele fez no início do segundo tempo. E na sequência a Ponte abriu o Toró 1-0. Outras também que, olha, ele teve sorte na cabeçada do Manzoli, né? Que foi para fora depois que o escanteio. O Cristiano batendo a 7 minutos cruzado. Ele tocou na bola também. Primeira nota pelo jogo de hoje do Diogo Silva. Edu, pra mim o Diogo Silva foi fundamental na vitória pontepretana hoje. Fez uma defesa impressionante e a nota dele é 7, Edu. Olha, foram 27 partidas. O Diogo Silva teve uma falha. Foi lá na Paraíba contra o Botafogo. Inacreditável, né? Na derrota de 2-1. Bom, no geral, a nota do Diogo Silva. No geral, nota 8. Ô Tigrão, Pacheco... Pra mim, o melhor goleiro da Série C, Edu. Melhor goleiro, sem dúvida. Pra mim, o melhor goleiro da Série C. Vamos lá, o Tigrão. Pacheco completou 7 partidas seguidas, atuando o tempo todo com a saída do Maguinho. A nota de hoje do campeonato dele. O Pachecão entrou muito bem, Edu, muito bem. Andou dando assistências decisivas. Como naquele jogo lá contra o Náutico, uma vitória que trouxe a Ponte para o acesso e para a final. Muito bem o Pacheco, hoje seguro, firme na marcação, quando desceu deu boa sequência, jogador muito sério, muito compenetrado. 8 hoje e 8 depois que entrou, e saudade 0 do Maguinho, 0. Abandonou o barco. Eu compreendo a situação financeira, parabéns para os que ficaram. 8 para o campineiro Pachecão. Guerreiro, é o Super Pacheco. CH, o Anderson, zagueirão. Hoje 5,5 na campanha 7. Foi o único que jogou, só ficou uma partida fora, foi o que mais jogou. Só ficou uma de fora, Ponte 0, ABC 0. Simon... Aí, ô Gregor, Simon, hoje é do campeonato. O Simon hoje, Edu, sem dúvida nenhuma, como disse o Tigrão, eu concordo, fez um partidaço, hein? Hoje, nota 7 pro Simon. E pro campeonato, o Simon, Edu, 6,5. Arthur, 25, primeiro tempo, ele salvou, hein? Arthur salvou, teve o cruzamento no segundo pau, Arthur toca para escanteio que o cara do Londrina ia fazer. Vamos lá, e pelo campeonato, hein, Tigrão? Arthur. Uma partida boa, uma partida segura e participando de lance decisivo. Salvou uma no primeiro tempo, aquela que ele bota para escanteio, e salva outra no segundo. Tava feito o gol do Londrina. Eliel vai fazer, Eliel. Eliel ou Cruel. Nos acréscimos, isso. O Arthur preciso ali, muito seguro, boa percepção do lance. Uma partida hoje nota 7, no campeonato nota 6,5. Rodrigo Souza, e depois entrou Léo Oliveira, hein, CH? Rodrigo Souza e Léo Oliveira. O Rodrigo Souza, ele fez a diferença nas finais, né? Marcou demais, um cara muito inteligente, deu proteção para a zaga da Ponte, trabalhou ali como primeiro volante. No jogo de hoje, 6,5. Ele participou pouco, né? Mas quando jogou bem. Pela campanha 7. Luiz Felipe foi amarelado com 1 minuto e 50. Depois entrou Lucas Cândido, mas isso foi a 20 do segundo tempo, né? Vamos lá, Gregor, Luiz Felipe e Lucas Cândido. Luiz Felipe hoje 6, nota 6.
Fez um jogo muito bom também. E no geral, Edu, no campeonato, nota 7, Luiz Felipe. E o Lucas Cândido entrou bem no jogo, hein? Entrou bem. O Lucas Cândido, né? Entrou bem no jogo hoje, nota 6. E pro campeonato, nota 6 também, Edu. Elvis, pelo gol que ele fez, né? Eram 18 horas e 45 minutos quando o Elvis é substituído. E a pergunta é, talvez tenha sido a última partida dele? Por hoje e pelo campeonato, Tigrão. Talvez seja o maior símbolo do título da Ponte, o Elvis, né? Porque ele segurou a marimba, ele conseguiu, junto com a comissão técnica, não deixar ali a coisa desandar. Ele agregou, ele é um líder nato e tecnicamente é um jogador de Série A. O problema é o condicionamento físico, o excesso de peso, a idade já, mas tecnicamente é um jogador de nível de Série A. Decisivo hoje também, decisivo, dando boa sequência, dando boas assistências, partida muito boa, batida do pênalti precisa. O Elvis, na partida de hoje, nota 8. E no campeonato, idem. Mas isso eu estou analisando a parte técnica, a parte de líder e a parte de um cara agregador, nota 10. Diego Tavares chegou em abril, veio do Paraná, demorou para pegar a titularidade, corre pra caramba. Hoje ele ia fazer um gol, mas teve o Maurício do Londrina, tirou de cabeça, foi lá no primeiro tempo, na ponta da canto para o gol da Fepasa. Vamos lá, Diego Tavares, depois entrou o Gé no finalzinho. Gé só pelo campeonato, hein, CH? Diego Tavares. Faltou falar do Léo Oliveira, eu acho que ele foi muito importante também no jogo de hoje, 5, na campanha 6. Agora você perguntou do Diego Tavares, né? Muito importante taticamente. No jogo de hoje, 6, na campanha também 6, Edu. Bruno Lopes saiu cedo, aliás, ele quase marcou um gol a 2 minutos, mas ele chutou travado e tal, aí ele se contundiu. Então, Bruno Lopes, o Gleger, pelo campeonato, depois entrou Serginho. Pelo jogo de hoje, ele participa do primeiro gol também, o Serginho, e pelo campeonato. Bruno Lopes e Serginho. O Bruno Lopes jogou pouco, né, Edu? Jogou pouco tempo no dia de hoje, nota 5. Pelo campeonato, nota 6,5. Ajudou muito a Ponte em momentos importantes. E o Serginho, hoje entrou muito bem, né? Nota 6,5 hoje. E pelo campeonato, nota 5,5 pro Serginho. Cresceu com a saída daqueles que saíram. Toró Edu, hoje... Oi? Não, só uma... Você falou, seria a última partida do Elvis, né? Sim. Eu espero que não. Eu acabei não respondendo, me perdoe. Eu espero que não. Eu espero que não. Que ele ainda tem bala no tambor. Agora, é um dos mais velhos aí, com maior longevidade de contrato. A gente espera agora... Baixa essa adrenalina, agora vem o planejamento, ainda tem uma grande comemoração, mas eu gostaria muito que ele continuasse. E aí, tremenda identificação, porque ele fez o gol do pênalti contra o Novo Horizontino, deu título da Série A2 e hoje fez o segundo gol. Ele deixa uma imagem realmente bem significativa. Bom, é com você então, Tigrão, é o Toró. O Toró jogou o tempo todo pelo gol que ele fez, pelo pênalti que sofreu, 8 gols ele tem, terminou como artilheiro lá do Iago Teres, cresceu o Toró. Depois da saída do Jean Dias e do Everton Brito se machucando, o Toró se apresentou e fez os gols, Tigrão. Você vê quando os astros se alinham, né? Quando os astros se alinham, é complicado para desalinhar. Foi embora Maguinho, entrou Pachecão, que estava meio sem prestígio, foi melhor. Foi embora o Emerson Santos, que era um dos líderes do elenco, capitão do time, entrou Simon com uma baita de uma desconfiança, jogou muito mais do que o Emerson Santos. Saiu o Dudu, era titular absoluto, com o senhor Alberto Valentim, mesmo sendo expulso a cada 3 partidas e tomando séries e séries de cartões amarelos. Foi embora, voltou lá pro Vitória. Deve amargar aí uma Série B no ano que vem, um rebaixamento da A para B. Foi embora o Dudu. Entra Luiz Felipe, ganha posição, entra Léo Oliveira, ganha posição, entra Rodrigo Souza. Ficou aí o Luan Cândido, o Lucas Cândido, perdão. A Ponte cresceu no setor com a saída do Dudu. E vai embora Jean Dias. Toró estava, às vezes, nem no banco. Toró desprestigiado. Toró desprezado futebolisticamente falando pelo ex-treinador.
ganha a titularidade, é artilheiro do campeonato, um dos heróis. Hoje, craque do jogo, nota 8. E no campeonato, depois que alguém deixou de ter miopia tática, que veio um treinador que enxerga mais, 8 para Toró no jogo e no campeonato. E parabéns para ele por gols decisivos, pela arrancada e pela recuperação. Ele se reabilita dentro da Ponte, onde ele estava bastante marginalizado. Para encerrar com você, CH, o Marcelo Fernandes. Nem vou me ater a números, né? A impressionante campanha do Marcelo Fernandes. Por aquilo que fez hoje, repetiu a mesma equipe que entrou lá em Londrina, tirou os 2 volantes que estavam amarelados, colocou outros 2 volantes, volante por volante, e depois que fez 2-0, deu outra mexida também. E o Serginho foi obrigado no começo porque o Bruno Lopes se machucou. Marcelo Fernandes. Bom, eu quero dizer que os jogadores da Ponte estão de parabéns, eles são verdadeiros heróis. Mas a principal figura na Ponte é o Marcelo Fernandes. Ele fez na Ponte o que efetivamente poucos treinadores, com a dificuldade que ele passou com o elenco, sem receber, ele conseguiu fazer. É mais, ele ajeitou o time na parte tática, fez as escolhas corretas. Portanto, no jogo de hoje, 9 e na campanha, 9 também, Edu. Um abraço, CH, bom descanso. Para todos nós, um abraço, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já já encerro com o Tigrão. Oi, Gleger, o Marcelo Fernandes. Edu, Marcelo Fernandes foi figura, né? Dá para dizer que primordial para esse time pontepretano. Não dá pra gente, não pode deixar de falar aqui do Alberto Valentim, que foi o treinador que montou esse time, que fez um campeonato paulista muito bom, que conseguiu manter a Ponte em colocações de classificação enquanto esteve no cargo. Saiu, foi seguir a sua carreira, e aí chega o Marcelo Fernandes e dá um padrão novo pro time, dá uma cara nova, até na questão emocional, e o time pontepretano dá aquela arrancada com o Marcelo, buscando esse título. Merecido. O Marcelo Fernandes hoje detectou alguns problemas do primeiro tempo, ajustou, organizou, reorganizou, diga-se de passagem, e o time foi muito bem no segundo tempo. Então a nota dele hoje é 8,5, né? E da competição, desde quando chegou o Marcelo, sem dúvida nenhuma, nota 10. Números impressionantes do técnico montepretano. Então, vou repetir, hoje 8,5. E da campanha, nota 10 para o Marcelo Fernandes, Edu. Boa semana, Gleger. Até a próxima. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, Edu. Valeu. Muito bem, Ponte 2-0, público 14.600. Oi, Tigrão, Marcelo Fernandes. Edu, o Gleger já falou tudo, o CH já falou tudo, você também, os números são incontestáveis. Mas para mim foi uma grande surpresa a liderança dele, né? Esse espírito agregador, esse cara que conseguiu a blindagem num momento tão difícil, administrativamente falando, né? Então, parabéns, eu só tenho que dizer isso. Para o Marcelo, para mim, nota 10. Nota 10, porque a Ponte perde 4 titulares e perde o treinador numa pancada só. E aí, a coisa fica com a sensação de que vai desandar completamente. Ele classifica o time, ele ganha o grupo no quadrangular, ele se qualifica para a final e ele ganha a final. Então, não tem muito o que dizer com todas essas dificuldades. Para mim, nota 10. E nota 10 também, você não me perguntou, para a torcida da Ponte, que é indiscutivelmente mais do que concreto armado, mais do que refletor, mais do que instalações sanitárias, mais do que estacionamentos, mais do que gramados, mais do que camisa. O grande patrimônio do clube é o seu torcedor, especialmente a torcida da Ponte. Não abandonou nunca, nem em casa e nem fora, mesmo nos momentos de grande oscilação. E hoje fez uma grande festa. A invasão eu coloco na conta de algo que precisava ser extravasado, e eu falei isso na nossa transmissão na tela da Band. Eu me lembro, em 81,
A Ponte campeã do primeiro turno num derby, aconteceu a mesma coisa. E eu me lembro de 97, eu estava lá no acesso, em cima do Náutico. A Ponte era um negócio impressionante, era um só que subia, pô. Vai vendo a dificuldade. E a Ponte, depois de 11 anos em divisões de acesso no Brasileiro, sobe naquele 1-1 dramático. E também houve uma invasão muito parecida, mas ordeira, festa, é aquela hora de extravasar, é uma explosão emocional de uma torcida carente, de uma torcida que precisava desse título. Ah, mas é Série C. Série C é o cacete, pô. Quem quiser desvalorizar o título, em mim não vai encontrar ressonância. É Série C com grandes equipes, campeonato duríssimo, viagens muito longas, sem receber salário, times tradicionais, times campeoníssimos, estádios ruins, gramados péssimos, dificuldades logísticas. Baita de um título da Ponte. Baita de um título da Ponte. Então, a torcida carregou no colo. E a torcida tem que comemorar muito. E ela também leva nota 10. Comportamento espetacular durante o campeonato inteiro. Com uma dura queda, um duro rebaixamento para a Série C. A torcida da Ponte carregou com problemas, concordando ou discordando de atitudes administrativas, sabendo também das dificuldades históricas do clube, tentando apoiar inclusive a própria diretoria num momento tão delicado. A torcida fez a parte dela. Ela toma nota 11 e não 10. Parabéns para a galera da Macaca, que é disparadamente o grande patrimônio e morredouro. Estádio acaba, gramado morre, edificações ficam velhas, apodrecem, desaparecem, os seres humanos vão para outro plano, eles não são eternos, mas a torcida, de pai para filho, de avô para neto, de bisavô para bisneto, quando? Quando que nós vimos algo, uma comoção tão grande? E quando que nós vimos, e o que é que existe no futebol brasileiro de parecido com esse mutirão emocional da construção na década de 40 do estádio Moisés Lucarelli? Feito sem recursos, com doações. Quem não podia doar um saco de cimento, uma barra de ferro, uma lata de areia, doava os calos das suas mãos laboriosas, doava a mão de obra, doava o seu suor. E tá aí a Ponte. A Ponte é campeã. Queiram ou não, queiram desvalorizar ou não, a Ponte é campeã brasileira. E a grande responsável de nunca ter abandonado ininterruptamente em 125 anos, sem parar nenhum dia, quem nunca abandonou foi o torcedor. Então, parabéns para a torcida da Ponte. Comemore muito. Você, torcedor da Ponte, é merecedor. Edu. Olha, Tigrão, parabéns. Parabéns. Pedir para o Lucas Pessoa, por gentileza, o Gil Kleber, esse comentário do Tigrão, a gente colocar no YouTube, que é merecedor da gente pegar e deixar registrado depois dessa conquista. E só para aproveitar, sei que você está muito cansado, duas coisas. A torcida pode resolver de uma outra maneira, mais uma. A Ponte deve fazer uma camisa comemorativa. Faz um preço acessível, vai vender para chuchu, arrecada e, se for o caso, ajuda no pagamento do salário. Você coloca o preço de uma camisa aí, hoje, uma camisa da Ponte custa mais de R$250. Uma camisa oficial. Você vai fazer uma camisa comemorativa, abaixa um pouco o preço, vai vender quanto? Acho que dá para ajudar na arrecadação. Eu acho que fica aí uma... Grande ideia, grande sugestão. E vai vender pra caramba, perto de Natal ainda, tal. E para encerrar mesmo, prometo, eu quero que você me diga, parabéns, torcida da Ponte, bem lembrado, o que significou para Bandeirantes ter transmitido esse brasileiro da Série C, quando tudo parecia perdido. Ponte e Guarani rebaixados, o ano passado.
Coloca-se a mão na cabeça. O que vai ser 2025? Mas o que é isso? Vem a Série C, não sei o que tem, e a Band transmite, e a Ponte chega na final, acontece tudo isso. E aí, Tigrão, para encerrar a Série C para Bandeirantes? Nos momentos mais difíceis, Deus nunca nos abandonou. Eu ouvi de muita gente, ouvintes preocupados, não é maldade não. Pô, o que vocês vão fazer? Como é que vai vender propaganda? Como é que vai ficar a audiência? Os dois times, a Ponte e o Guarani, que tragédia para Campinas, os dois na Série C. Os dois na Série C. O que vocês vão fazer? A rádio vai conseguir continuar? Ou vai dissolver a equipe? Vai pulverizar a equipe? Vocês vão ficar desempregados? Foi um ano muito bom profissionalmente, com transmissões épicas pela TV de jogos da Ponte e do Guarani predominantemente. Jogos extraordinários, como por exemplo aquele jogo do Guarani, onde ele ganha, depois de ter perdido o derby, ganha do Náutico lá em Recife por 2-0. Aquele outro jogo do Guarani, onde ele vira um jogo 4-3 e busca a sua classificação contra o ABC. Vitória magnífica da Ponte nos dois derbys. Vitória magnífica da Ponte fora contra o Náutico. Nós transmitimos tudo. Fizemos alguns jogos do Ituano também com grande repercussão, mas predominantemente um ano sensacional na tela da Band e também aqui na rádio. Sabe por quê, Edu? Porque nós transmitíamos um jogo por rodada. Um jogo por rodada. E o restante, a pegada era na rádio. Então, para quem imaginou, até preocupado, não é maldade, que nós pudéssemos sucumbir, foi um ano sensacional de audiência, porque a concorrência televisiva era muito baixa, diferente da Série B, diferente da Série A, diferente do Campeonato Paulista. Então aquilo que parecia uma tragédia acabou sendo bom. E nós estamos fazendo a travessia hoje, pelo menos em jogos oficiais e do profissional. A última transmissão do ano dos times de Campinas. A gente vai continuar, e você sabe disso, transmitindo o Brasileirão, mas eu aproveito esse momento em que você me pergunta a respeito disso para agradecer a Deus. Nos momentos mais difíceis, aparentemente desesperadores, eu pessoalmente agradeço, não só pela minha profissão aqui na rádio, mas pela minha vida familiar, pela minha vida profissional nas minhas outras atividades, fora da crônica esportiva. Todos os dias eu agradeço a Deus, ao seu filho unigênito e à sua mãe, a Virgem Maria, por ser um cara de luz. Sabe por quê? Porque eu já tive muitas dificuldades. E nos momentos mais difíceis, nos mais tenebrosos, quando eu cheguei a pensar que era o fim, sempre eu percebi uma luz muito brilhante me acompanhando e que nunca me abandonou. E a nenhum de nós aqui da Bandeirantes, especialmente nos momentos de maior dificuldade. É isso que eu tenho a dizer, respondendo a sua pergunta. Aquilo que parecia uma hecatombe, uma imensa tragédia profissional, acabou rendendo, felizmente, bons frutos. E que bom se tivessem subido os dois, que bom. Eu sei que o torcedor da Ponte fez festa quando o Guarani continuou na Série C, mas nós somos profissionais. Nós somos homens de microfone e temos que separar. Temos que ter total imparcialidade. Faltou um ponto para o Guarani. A Ponte fez a sua parte. Ela voltou. E como campeã. Então aquilo que parecia um ano praticamente perdido e de muito risco da gente desaparecer, acabou sendo um grande ano, um dos melhores da nossa já longeva história, segurando e empunhando um microfone de rádio e olhando para uma luz de uma câmera de televisão. Uma câmera de televisão que é uma grande responsabilidade, que a gente começou a fazer um pouco depois e que a gente procura humildemente fazer da melhor maneira possível. Aquilo que parecia o fim do mundo acabou sendo um belo de um oásis. Isso porque era um momento de dificuldade. E nesses momentos de dificuldade, eu pessoalmente
Dou esse depoimento aqui com muita emoção, sempre percebi a presença de Deus ao meu lado. Então, mestre Tigrão, um santo descanso para você, parabéns pelas sábias palavras, sempre dando um especial brilho na nossa transmissão, muitos e muitos anos na profissão, aqui na Bandeirantes são mais de 20 anos, somando tudo então, anos e anos aí. 41 anos. 41? O total. E aqui... micrófono. E aqui já indo para o 24º ano. Um santo descanso, Tigrão. Deus o elimine sempre, sempre, sempre. Até a próxima. Se Deus quiser, Edu, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, com Deus no coração e Ele que nos permita, por mais algum tempo ou por um tempo que for aquilo que está determinado, que a gente continue fazendo isso aqui que a gente tanto ama. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, a gente vai já então pegar e novamente ouvir os gols. Você no YouTube, a gente convida, vá no YouTube, narração do Boris, com imagens dos gols, o hino da Ponte na voz do Renato Silva, uma homenagem da Bandeirantes para a conquista da Ponte, tá bom? Vou resumir aqui a campanha da Ponte também, para você relembrar. Jogo por jogo, mas é tudo resumido, tá? Você vai ver que essa campanha da Ponte... realmente espetacular. Olha, Brasileirão encerrado, Atlético Mineiro 1, Ceará 0, Vitória 0, Corinthians 1, Fluminense 1, Inter 0, em andamento. Olha aqui, olha o Mirassol. Olha o Mirassol. Sport 1, Mirassol 2. Fortaleza 1, Flamengo 0, bola pro Palmeiras. 21h30 tem São Paulo e Bahia. Já já a nossa transmissão aí em rede de São Paulo e Bahia. Na Série B, Atlético 0, América Mineiro 2, do Alberto Valentim, dá um enorme prazo para fugir do rebaixamento. Volta Redonda 0, Coritiba 1, Paysandu 1, Avaí 2, e às 20h30 tem Criciúma e Goiás. Faturando, hein? Já já a gente volta com a campanha da Ponte, homenagem da Bandeirantes ao título, 20h15. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Um abraço para amigos queridos aqui. Alô, Choquito, emocionado com as palavras de Mestre Tigrão, hein? Choquito emocionado. Sim, vai pro YouTube, viu? Esse depoimento de Tigrão falando da torcida vai pro YouTube. Ney Ex-Bradesco, um abraço, Neizão. Você no Papai Brandão e toda a família Totoiate lá na Sacramento também vibrando. Manuel Alexandre, de Rádio Novo, próxima Princesa do Oeste, vibrando também com a conquista da ponte. Agora um trabalho especial da nossa técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Leandro Lopes, Gilberto Sufi. Vamos então aqui ao a nossa reta final, no nosso apito final. Lembrando a campanha da ponte, terminando com a narração de hoje. Tá você no YouTube aí, você vai ouvir e ver aí os gols da ponte, tá bom? 12 de abril de 2025, começava a campanha da ponte. 35 anos depois, a ponte voltou a disputar a Série C. Lá em Santa Catarina, contra o Figueirense. A ponte perdia. E Elvis sai do banco e dá assistência para Serginho empatar, foi 1-1. Segunda partida, portões fechados, Ponte e Retrô. E Toró marca o seu primeiro gol, foi contratado para essa Série C. Veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Por que portões fechados? Devido aos acontecimentos no derby de 20 de outubro de 2024, Ponte 0, Guarani 1, gol do Matheus Bueno. Conflito, torcida com a Polícia Militar. Terceira partida, no Batistão em Aracaju contra o Confiança. Estava 1-0 Confiança. Primeiro tempo só deu Confiança. Ponte levou bola no travessão. Arthur e Emerson Santos foram amarelados. Goleiro Diogo Silva fazendo boas defesas. Veio o segundo tempo, 2 gols de Elvis. Aos 17 e aos 44 virando. Foi 2-1 para a Ponte. E Elvis dedicou ao seu pai, seu Deco, que estava fazendo 58 anos. Na terça-feira, Vaguinho Dias foi demitido como técnico do Confiança. Veio a quarta partida, Ponte e Anápolis. Gols de Toró e de Dudu. 2-0 Ponte. E um detalhe, o Dudu ia ficar até o Paulista, não ia disputar a Série C. E a Ponte consegue renovar o seu contrato. Foi nessa partida que Gé volta. Depois de 6 meses, Gé estava de volta. Ele entrou a 11 no segundo tempo, no lugar de Toró. Veio a quinta partida. Lá em Itu, 46 segundo tempo. Gol de Gé. Ituano 0, Ponte 1. Pela primeira vez, a Ponte chegava à liderança da Série C com 13 pontos. Na súmula, a árbitra Daiane Muniz disse que foi avisado por um dirigente do Ituano que o técnico Alberto Valentim esteve no vestiário da Ponte. Ele estava suspenso, ele não podia. Quem dirigiu o time foi o auxiliar Douglas Leite. Depois esse caso foi julgado e não deu em nada, não teve comprovação. Sexta partida, Ponte recebe o Brusque. Estava 1-0 Brusque. Início do segundo tempo, Dudu é expulso, o Brusque faz 2-0 e aí ficou incontrolável, 4-1 para o Brusque. Quem fez o gol da Ponte foi o Anderson. Sétima partida nos aflitos, Náutico e Ponte. 32 do primeiro tempo, o volante Léo Oliveira é expulso direto, cartão vermelho direto. Aos 11 do segundo tempo, o goleiro Muriel do Náutico é expulso, derrubou o Gé. Hélio tirou o atacante Kelvin e colocou o goleiro reserva Léo. Aos 25 minutos, o lateral do Náutico, Arnaldo, sente uma fisgada, saiu. As 5 alterações já tinham sido feitas e o Náutico termina com 9.
E aí aos 41, Everton Brito marca. Ficou assim, Náutico 0, Ponte 1. Oitava partida, 20 de junho, Ponte 0, Ipiranga 1. Essa foi a última derrota da Ponte no Majestoso. Aos 22 de jogo, Dudu leva amarelo. E aos 31, leva vermelho. Sai Dudu. Se desentende com a torcida, é vaiado. E aí aos 47 do primeiro tempo, o Ipiranga fez o gol da partida. Nona partida, Ponte ABC Majestoso 0-0. Ponte perde a liderança. Lelkovic, que veio da Inter de Limeira para o lugar de Danilo Barcelos, que sofre cirurgia. Foi na partida contra o Ipiranga, a partida anterior, que o Danilo Barcelos se machuca, se contunde aos 16 do segundo tempo. E aí só vai jogar o ano que vem. Aí se encontra o ABC, a estreia do Lelkovic, que veio da Inter de Limeira. 10ª partida, lá em Maringá. Gol de Lucas Cândido, um chute de fora da área. A Ponte vence 1-0. Alberto Valentim deixou Elvis no banco, entrou com 3 volantes. Ponte levou um sufoco, Diogo Silva o melhor em campo. 11ª, Ponte Tombense, gol de Elvis de pênalti sofrido por Gé. 1-0. 12ª partida lá em São Bernardo. Macaca irreconhecível, teve só uma chance, não jogou nada. São Bernardo 2, Ponte 0. 13ª, Ponte Floresta do Ceará, foi de virada. Todos os gols no segundo tempo. Gol de Elvis no rebote de pênalti, verdade, bateu o pênalti, goleiro defendeu, Elvis saiu no rebote. E aos 38, Bruno Lopes marca o gol da vitória, 2-1. 14ª partida em Caxias. Chuva, frio, poças d'água. O gol da Ponte de Gé. Ponte abre o placar, uma lambança. Maguinho dá um bico lá pra frente, a bola para na poça d'água, o goleiro escorrega e sobra pra Gé. 1-0. Ponte leva a virada e o segundo gol, último lance. Escanteio pro Caxias, escanteio cobrado de cabeça, faz 2-1, derrota da Macaca. Tinha derby na sequência e nessa partida Alberto Valentim deixou Elvis, Dudu e Lucas Cândido no banco. A Ponte só voltaria para Campinas na terça. Ia voltar na segunda. Na terça voltou. Não conseguia decolar de Caxias. Teve que ir para Porto Alegre, aterrissou em São Paulo e quando chegou, a delegação foi direto para o CT do Jardim Eulina. Era semana de derby. 15ª partida, derby 210. Majestoso, público 14 mil. No Guarani, a estreia do técnico Matheus Costa veio do Ipiranga. Gol de Elvis de falta, só colocou, deslocando o goleiro Andrei, lá no gol de entrada. Mirandinha empata de voleio, ficou 1-1. E no final, quase gol do japonês. Ryuta Takahashi, dentro da área, chuta por cima e na sequência Serginho, quase gol da Ponte, chuta no travessão. 16ª partida, no Almedão em João Pessoa, na Paraíba. Botafogo e Ponte, salários atrasados, jogadores não treinaram durante a semana, ameaçaram não viajar. O amigo Batista coloca o presidente Eberlin, que disse numa quinta-feira, no programa da tarde, de que a equipe iria viajar sim. Jogadores iriam viajar. Nessa semana, o lateral Maguinho foi pro América Mineiro. Jean Dias foi pro Atlético Goianiense. A Ponte perdeu de 2-1. E olha que foi a única falha do goleiro Diogo Silva durante todo o campeonato. O primeiro gol do Botafogo, um chute de fora da área, né, que ele realmente acabou falhando. Essa foi a última partida de Alberto Valentim, que foi para o América Mineiro. Valentim tinha 3 meses de salários atrasados. 12ª partida, Ponte Itabaiana, gol de Toró. Ponte se classifica com 2 rodadas de antecedência. Foi nessa partida a estreia de Marcelo Fernandes, técnico. 17 dias depois de ter deixado o Guarani, recebe um telefonema de João Brigatti
e assume a direção técnica da Ponte. Tá aqui, Ponte 1, Itabaiana 0, Gilson Kleina, técnico Itabaiana, a estreia do Marcelo Fernandes. E nessa partida a Ponte jogou com uma gravata, né? Comemoração aí aos 125 anos, uniforme de gravata que era usado em 1912. Dívidas, bloqueios, salários atrasados. Eram quase 3 meses. 18ª partida no Rei Pelé. CSA e Ponte. A Ponte já estava classificada para a segunda fase. O volante e zagueiro Emerson Santos também tinha deixado a Ponte durante a semana. Estavam suspensos Elvis, Gé e Dudu. No departamento médico, Everton Brito e Lucas Cândido. Depois não jogou mais o Everton Brito. Marcelo Fernandes leva a garotada para compor o banco. O atacante Caio Ganga. O atacante Mateuzinho. O volante Gustavo Teres. O meia Pedrinho. O zagueiro Simon é expulso aos 19 do segundo tempo. Macaca leva o maior sufoco. Gols de Toró e do goleiro Diogo Silva de pênalti. 22 anos que um goleiro não marcava um gol pela Ponte. 19ª partida, 30 de agosto, para fechar a primeira fase. Ponte Londrina, gol de Toró, 1-0, 47 segundo tempo, pênalti pro Londrina. Diogo Silva pega a cobrança de Iago Teres. O volante Dudu também tinha deixado a Ponte durante a semana e o atacante Caio Ganga fez a sua estreia, menino da base. Nesse dia, a Ponte conhece o seu grupo da segunda fase. Ponte, Guarani, Náutico e Brusque. Primeira rodada da segunda fase, 20ª partida, Derby 211 no Brinco. Gol de Toró, público 19.300. Torcedor que caiu no fosso, conflito com a polícia militar, lamentável. 21ª partida, a Ponte recebe o Brusque. Jogadores estavam completando 100 dias sem salários. Aos 36 segundo tempo, cabeçada de Anderson. A bola bate no travessão, pinga dentro, o árbitro não dá. Aos 44, Miguel, de 20 anos, entrou aos 38, sofre pênalti. E aí, Elvis bate com força, faz 1-0 e vai para o alambrado. 22ª partida, nos aflitos, Náutico e Ponte. Aos 18 de jogo, gol de Toró. E aí nos acréscimos, uma defesa espetacular de Diogo Silva, Náutico 0, Ponte 1. 23ª, começava o segundo turno, a Ponte recebia o Náutico. Ponte sem Gé, no aquecimento. Repararam que Gé não estava de uniforme. A assessoria de imprensa chega a escalar Gé, mas depois já é corrigido. O Gé estava fora. Aos 30 do segundo tempo, o Miguel entra no lugar de Toró. E Miguel de cabeça empata 1-1. Depois que termina no Majestoso, começou em Brusque e Guarani. E nos acréscimos, gol do Brusque. 3-2 no Guarani. E com esse resultado, a Ponte subiu com 2 rodadas de antecedência. 24ª partida, lá em Brusque. Se empatasse, a Ponte já garantiria o primeiro lugar e iria para a final. Marcelo Fernandes entrou com uma equipe alternativa. Não foram o goleiro Diogo Silva e o meio Elvis, que estavam pendurados. Tinha Derby na sequência. Arthur suspenso. Não foram Gé, Toró, Lucas Cândido, Léo Oliveira e outros. Conclusão, a Ponte perdeu de 2-1. 25ª rodada e última da segunda fase. Derby 212. Público do Majestoso, 17.363. Gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe. Ponte na final. O Náutico ganhou do Brusque de 2-1. Ficou com a outra vaga. E o Bugre ficou de fora. E nesse dia, a advogada da Ponte, a Thalita Garcês, consegue uma liminar, um efeito suspensivo. Porque o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, quando era técnico do Guarani, foi expulso em Anápolis. Uma ele cumpriu, mas ele foi julgado antes desse derby aqui, levou 2 jogos. Ele ficaria de fora. E aí o jurídico da Ponte, acionado, e no dia do derby, consegue esse efeito suspensivo e o Marcelo Fernandes foi para o banco. 26ª rodada, a primeira da final, Londrina
0-0. Macaca joga o regulamento debaixo do braço. Não chutou nenhuma em gol, é bem verdade. 554 torcedores compareceram, é a carga destinada à Ponte. Portões abertos somente momentos antes da partida. Foi um terrível problema que passou aí a torcida macaca lá em Londrina. Ainda sem Gé, a Ponte. E chegou na data de hoje, meus amigos, 25 de outubro de 2025. Você vai ouvir o que aconteceu hoje, público 14.623. E aqui as homenagens da Rádio Bandeirantes a você, torcedor da Ponte. Como disse, tudo que tem direito o Tigrão. Iluminado que estava o amigo Tigrão, com as suas palavras, a homenagem da Bandeirantes, a torcida, a você, torcedor da Ponte, que comparece, que luta pelo ingresso, que vai no TC10, que acompanha a Rádio Bandeirantes. Foi um sufoco danado e como você queria e precisava dessa conquista. Agora, num trabalho especial da nossa técnica, eu me despeço agradecendo que você curta muito esses momentos aí dessa grande conquista da Macaca. A todos um grande abraço e curtem bastante. Pra resposta, Elvis pra Serginho, zagueiro não tira. Serginho, linha lateral da grande área, setor canhoto, puxa a bola atrás pro pé direito, rolou pra Toró e gira, bate, é gol da Macaca! É gol da Macaca! É gol da Macaca! Gol da Ponte! Não chega nem a tocar no fundo do gol. É gol da Macaca para explodir o Majestoso, para deixar a Macaca próxima de conquistar um título nacional. Toró, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Toró coloca lá dentro, a macacada faz a festa, pula, sai do chão e vibra a macacada. Do jeito que o torcedor gosta, do sofrimento, a bola entra mansinha, é gol da Macaca na decisão. Toró coloca lá dentro, na marca de 4 minutos de bola rolando no segundo tempo da decisão. Então solta o grito, grito que estava entalado na garganta do torcedor da Macaca para comemorar. Tá registrado no Majestoso. Faz com que a Macaca dê um passo gigantesco rumo ao título da Série C. Toró, o torcedor enlouquece, explode de emoção nas arquibancadas do lendário Majestoso. Toró coloca lá dentro, Ponte Preta 1, Londrina 0. Luiz Daniel não chora não, goleiro, é uma bola dorme no fundo da sua rede. Então solta que eu quero ouvir, solta que eu quero ouvir, Macacada, faz a festa no Majestoso, torcedor da Ponte, solta o grito! 1-0 pra Macaca e o detalhe do gol é seu, Pedro Piscinato. Nos momentos que o time mais precisa, aparecem os grandes jogadores e o Toró é um deles. Camisa 17 da Macaca dominou de perna direita e com a mesma perna bateu no cantinho do Luiz Miguel, que aceitou o chute que nem foi tão forte assim. Toró faz explodir o Majestoso, marcando o primeiro gol desta final, colocando a Ponte Preta com uma mão na taça da Série C e marcando seu 8º gol na competição, se tornando também artilheiro da Ponte Preta. Leandro Bolles. O árbitro vai para a decisão. Ele vai para o campo. Atenção, todo mundo na expectativa. Atenção, ele aponta pênalti para Macaca. Está marcado pênalti para
iluminado, predestinado, fez o primeiro gol, sofre o pênalti que o Elvis vai bater. Toda a confiança pro batedor, ele é muito experiente. Elvis toma curta distância na bola. Luiz Daniel no centro do gol. Neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha. Elvis autorizado. Elvis pé direito, bateu. É do título, a Ponte amplia. Elvis, sempre ele na responsabilidade de cobrar o pênalti em uma decisão de campeonato, ele mete lá dentro. Elvis amplia pra Macaca, então pula, sai do chão e vibra, sai do chão e vibra a macacada. Elvis cobrando o pênalti sofrido por Toró. O torcedor da Macaca enlouquece. Vem a possibilidade clara, cada vez mais próxima de conquistar o título da Macaca, do torcedor comemorar o título da Série C. Elvis, na marca de 28 minutos de bola rolando no segundo tempo, solta o grito e grita comigo, torcida da Macaca. Ponte Preta 2, Londrina 0. E assim que Elvis fez o gol, o tempo esquentou, o clima fechou. Luiz Daniel não chora não, goleirão agora dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Pedro Piscinato. Mais uma vez com muita classe e maestria, saiu do pé direito de Elvis, o segundo gol da Ponte Preta nessa finalíssima da Série C. Elvis mais uma vez cobrando o seu 15º pênalti com a camisa da Macaca, o seu quarto pênalti nesta Série C, ajudando a escrever o nome na história da Ponte Preta. Elvis, camisa 10 da Macaca, chega ao seu 7º gol nesta Série C e se torna vice-artilheiro da competição. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação, vendas por unidade ou grande escala, para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Da Série C do Campeonato Brasileiro. Elvis e companhia, Ponte Preta campeã da Série C. Boa. Fala, Quesada. Elvis do Vale, viu, meu? Elvis do Vale, aí, fica aí. É o seguinte, olha, contra o São Paulo, Rogério Ceni contra o São Paulo, por Fortaleza, Flamengo e Bahia, tá? São 12 confrontos. 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas. Meu Deus do céu. Deu 12 aí, né? Deixa eu ver se eu fiz Ele enfrentou o São Paulo comandando o Fortaleza, depois comandando o Flamengo e agora como técnico do Bahia. Na passagem pelo Cruzeiro ele não chegou a enfrentar o São Paulo, foi muito rápido. 4 jogos pelo Fortaleza, 3 pelo Flamengo e 5 pelo Bahia, tá? 4 pelo Fortaleza, 3 pelo Flamengo, 5 pelo Bahia. A única vitória foi pelo Bahia, nesse ano. Foi contra o São Paulo, pelo Bahia, 2-1. O William José fez 2 e o Luciano 1. Então, já que pelo Campeonato Brasileiro foi em maio esse jogo, lá na Arena Fonte Nova. Então tem a chance de repetir o feito. Dá pra gente dizer que ele nunca venceu no Morumbi como técnico, então. Isso permanece. Tem tabu em jogo. Pô, ele é campeão brasileiro pelo Flamengo, perdendo aquela última rodada pro São Paulo dentro do Morumbi. O Luciano faz um gol de falta naquele jogo. Que então, incrível, né? E o Rogério, como técnico pelo São Paulo, nunca brilhou o que se esperava, né, o Quesada? Eu acho que dos trabalhos dele como pelo técnico... São Paulo não foi o pior. Você vai colocar a ordem. Pra mim, o melhor é o Fortaleza, depois é o Bahia, depois é o São Paulo. Flamengo ele é campeão. Né? Flamengo, depois eu acho que o Cruzeiro eu coloco o Cruzeiro como pior. Lembra que ele tem uma saída rápida do Fortaleza para voltar, e ele pegou um Fortaleza num ano que foi
uma confusão generalizada, Foi. né? E a sequência dessa confusão Time do seria o Perrella. rebaixamento. Mas por que você acha que o Rogério não deu certo à altura do que está mostrando em outros clubes quando estava no São Paulo? Não, no São Paulo, bom, primeiro que eu acho que ele fez errado ter logo saído